R$50. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da BetChamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a BetChamps é diferente? BetChamps.com. Vem jogar com a BetChamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 8 da noite, mais 31 minutos. Claudinei Grossi.
8 da noite, mais 32 minutos em Campinas. Olá, muito boa noite a você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. A partir de agora, eu e você, você e eu, nós e você, você e nós aqui nos canais Futebol Interior, através do YouTube, 2 canais Futebol Interior e Futebol FI, também através do nosso Facebook, na nossa live do Facebook, no app para Android. Baixe aí no seu celular, é gratuito, e também através do nosso canal de áudio no site www.futebolinterior.com.br. Mais de 1 milhão de acessos em um mês. Você não pode ficar de fora. A partir de agora, as emoções da 15ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro de Futebol, às 9h30 da noite, na Seção Coruja, tem direto do Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Ituano. Futebol Interior. Você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior, participe, mande a sua mensagem através do nosso WhatsApp. Tá na tela aí para você, 19989893526. Mande a sua mensagem pelo Facebook, mande a sua mensagem pelos canais do YouTube, Futebol FI, Futebol Interior, no YouTube. O Lucas de Souza vai estar por lá, eu fico com você no WhatsApp também, na nossa live do Facebook, mandando para o ar a sua mensagem. Portanto, não fique parado aí. Participe com a gente da jornada esportiva dos canais Futebol Interior. E você ligado com a gente aqui, vai curtindo a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira, nosso presidente, as reportagens lá no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, do Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença do nosso samurai Felipe Marques, e hoje com convidado especial, o nosso comentarista convidado, o André Arruda, dos Bugrinos lá da Austrália e também daqui de Campinas, que vai estar aqui representando você, torcedor do Guarani. Sempre que possível, a gente trazendo um representante da torcida para fazer a jornada esportiva junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. A coordenação de esportes por aqui é de Carlos Corsato, a direção executiva do Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, que está lá em Bonito, no Congresso da Abrace. E você já sabe, né? Por aqui nós falamos sempre em nome de BetChamps. Vem jogar na BetChamps, utilize o voucher gratuito de R$20. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozona Mega Sorte, loterias, Mega Sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, eu, Claudinei Corse, desde já agradeço o carinho da sua audiência. Desejando a você, torcedor de futebol, em especial a você, torcedor do Bravo Bugre Guerreiro, uma grande noite de esportes junto à equipe dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. 8 da noite, mais 36 minutos, 8h36, às 9h30 da noite, a bola rola no Brincão de Ouro da Princesa. Tem Guarani buscando a recuperação já de técnico novo, que não fica no banco, mas já vai estar assistindo a partida no Estádio Brinco de Ouro. Mozart Santos já é o novo treinador do Guarani. Chamuscar ou chamusca? E aí vem o Mozart. Vamos ver no que é que vai dar. Tem Guarani e Ituano, 9h30 da noite. Estaremos acompanhando também tudo de Ponte Preta e Vila Nova. Vila Nova e Ponte Preta também no mesmo horário. A bola rolando lá no Oba, em Goiânia, a partir das 21h30. Jogo comando Guarani e Ituano, e a partir de agora eu vou girando as vozes que ao meu lado farão mais uma grande jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. E eu começo com o destaque do Bravo Bugre Guerreiro.
E o destaque do Bugre chega na voz dele, direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Albert Cavalcante. Olá, Albert, muito boa noite, seja muito bem-vindo. O primeiro e principal destaque do Bugre, diz aí, Albert. Boa noite, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca, ao nosso DJ Felipe Marques e a você, amigo internauta, conectado nas multiplataformas dos canais Futebol Interior. O Guarani vive dias agitados. No último sábado, o clube demitiu o superintendente de futebol Michel Alves, o técnico Marcelo Chamusca, o auxiliar técnico Caio Altuori e o preparador de goleiro Silvano Austrália. A expectativa era que o Guarani anunciasse na segunda-feira Mozart, o ex-CSA, como novo treinador. Porém, existiu um impasse sobre valores e assim estreou. Mas na tarde de hoje, após muita especulação, foi confirmado. Mozart é o novo treinador do Guarani e estará acompanhando a partida das Trimudas do Brinco de Ouro. Rodrigo Pastana, diretor de futebol do Vitória, nas palavras do próprio Mozart, está fechado para o lugar de Michel Alves. E também o Marcos Medeiros, ex-preparador de goleiros do Atlético Goianiense, assumirá a função que era do Silvano Austrália. E quem comanda a equipe hoje é o Ben-Hur, auxiliar fixo do clube, viu, Claudinei Corsi? Tá muito bem, daqui a pouquinho o Albert, assim que tiver, já vai passar também o Bugre que vai a campo para pegar. Já tá definido, então já manda pro ar. Vamos no pique do rádio, Albert. Vamos lá, o Guarani do técnico interino Ben-Hur vem definido e escalado assim: Maurício Kozlinski, Lucas Ramon, João Vitor, Leandro Castan e Matheus Pereira. Silas, Leandro Vilela, Eduardo Persson, Bruno José, Lucão do Break e Júlio César. Então o Ben-Hur vai vir no 4-3-3, hein? Tá certo, o repeteco do Bugre aí, Albert. Maurício Kozlinski, Lucas Ramon, João Vitor, Leandro Castan e Matheus Pereira. Leandro Vilela, Silas, Eduardo Persson, Bruno José, Júlio César e Lucão do Break. Tá muito bem, tá aí o Bugre, o destaque do adversário do Bugre. E o Ituano, hein? O Galo de Itu. Diz aí, você, Albert. Os 11 dias de intervalo entre o último jogo, em 17 de junho, contra o CRB, e até terça-feira, o jogo de hoje contra o Guarani, foram bons para o Ituano, que tinham diversos atletas se recuperando de lesão. Além de Neto Beroli e Gerson Magrão, que voltaram no jogo passado, o Galo tem expectativa de contar com os retornos de Pacheco, Roberto e Caio, que não jogaram contra o CRB. Dudu Vieira, suspenso com 3 cartões amarelos, é o único desfalque confirmado para o confronto contra o Guarani. No banco de reservas não terá Mazola Júnior, hein? Mais um que não está no banco de reservas, hein? Com isso, o auxiliar Carlos Pimentel comandará o Galo de Itu. O Ituano está na 16ª posição com 14 pontos, viu, Claudinei Corsi? Tá muito bem, este é o repórter Albert Cavalcante lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Só rapidinho, presença de torcedor. Tá chegando a torcida do Bugre, ia ter um manifesto, pediram público zero, aí mandaram o Michel Alves embora, o pessoal voltou atrás. Como é que tá a chegada do torcedor aí, pelo menos onde você enxerga lá dos lados da Vitalícia, hein, Albert? Claudinei Costa, aqui nos lados da Vitalícia, antes de abrir a jornada, eu tinha contado aqui 30 torcedores nas Vitalícias. Ali na geral, na nossa grande geral aqui, nada ainda, viu, Claudinei Costa? Tá devagar. Lá fora, né? Sendo que eu cheguei um pouco mais cedo, também tranquilo. Parecia que nem haveria jogo. Tá muito bem, tá aí então o Albert trazendo o público chegando muito, mas muito devagar, realmente, né? Esfriou bastante, 21h30, é complicado realmente, mas é o momento, né, do torcedor do Guarani procurar apoiar agora, quem sabe, como comissão técnica nova, superintendente novo, a coisa aconteça. São 8 horas mais 41 minutos em Campinas e os canais de Futebol Interior têm opinião. Opinião esta noite é do nosso presidente. Wagner Ferreira. Wagner Ferreira, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo. A sua expectativa para este Bugre, de certa maneira, conturbado durante essa semana, hein, Vagnão? Boa noite. Boa noite, Claudinei Costa, grande abraço a você, aos companheiros da mesa aqui, ao André, nosso convidado, a voz da galera hoje aqui conosco na bancada verde, nos canais de Futebol Interior, ao Lucas, que vai transmitir todas as emoções de Guarani e Ituano, e ao Felipe Marques, que está comandando a nave espacial.
E é você que está acompanhando e que acompanha sempre o nosso trabalho aqui pelos canais Futebol Interior. É o jogo do recomeço do Guarani, porque depois de não há mal que sempre dure. E o Guarani teve que chacoalhar a goiabeira para dar a volta por cima e com um novo treinador, que não estreia hoje, mas estará presente. Ele viajou de Curitiba para Campinas hoje para assistir esse jogo Guarani e Ituano. Adiantou que conhece aí a maioria dos jogadores do Guarani, diz que já trabalhou aí com 10 ou 11 jogadores em outros clubes, conhece bem, isso já ajuda, já é um ponto favorável ao novo treinador. Então, sob nova direção, um time que está alterado hoje, queira ou não, o técnico interino, o Benur Moreira, mexe no sistema defensivo, lateral direito, o Lucas Ramon é o titular da lateral direita. As demais posições na defesa sem novidades, no meio campo ele é obrigado a mexer, porque os dois principais jogadores, Giovani e o Rodrigo Andrade, não podem jogar. Rodrigo está machucado e o Rodrigo Andrade está suspenso. Não, o Rodrigo Andrade está machucado e o Giovani Augusto está suspenso pelo terceiro cartão. Então esse meio campo do Guarani, quem é que vai armar esse jogo? Vai ficar por conta do Eduardo Persson, já que são dois volantes, o Silas e o Vilela. Então vamos torcer para que dê certo. Ali é o ponto onde tudo acontece, né? Meio campo do Guarani, ou de qualquer time, né? Para armar jogadas para o ataque, já que vai num 4-3-3, precisa ter um bom meio campo para alimentar esse ataque com Bruno José, Lucão e Júlio César. Então eu espero que seja um bom jogo, lembrando que o Ituano é uma pedra no sapato do Guarani. Campeonato Paulista foram 2 sapatadas, 3-0, tanto em Campinas como em Itu. Legal, Wagner Ferreira vai comentar a partida aqui, 20 horas mais 43 minutos. E como eu disse, né, sempre que possível a gente traz aqui um representante da torcida do Guarani, para a gente ter aqui também um parecer, né, uma análise da voz da galera. É lógico que antes a gente vai no perfil, olha direitinho, para ver quem a gente vai trazer, né, porque aí senão fica complicado. Muita gente quer vir, mas nem todos têm condições de pegar o microfone, que aí o bicho pega para o nosso lado. Mas a gente escolheu a dedo e hoje nós trazemos aqui o André Arruda, que vai participar com a gente aqui, dando também a sua opinião a respeito dessa partida Guarani e Ituano. André, boa noite para você, seja muito bem-vindo aqui aos canais de Futebol Interior. Boa noite, Claudinei, boa noite a todos da bancada. Galera, dia de virar a página, novo começo, chance de novas situações, chance de mostrar trabalho e esperamos com certeza, uma reação do time. Uma vitória por 0-0, gol impedido no fim do segundo tempo e já vai ficar satisfeito para que o Moser possa começar um bom trabalho e para que a gente consiga aí uma virada de chave que vai, no mínimo, o que a gente espera, a permanência na Série B. Legal, e começa explicando para a gente aí, um pouquinho mais perto do microfone da boca aí, por favor, o André. Essa camisa aí, Bugrinos da Austrália, o que é isso? Explica aí para a gente, para quem está vendo você aí. Cara, isso aqui é a representatividade que o Guarani tem aí em todo lugar do mundo e por causa de torcedores apaixonados. Então, tipo, hoje em dia, meu parceiro de arquibancada, meu parceiro de tobogã, ele não fica mais no Brasil, ele tá na Austrália, mas o Guarani foi junto com ele. Como é que é o nome dele? É o Vini Narciso. Será que ele tá vendo a gente lá? Com certeza, Já daqui tá a pouco manhã, ele, né? daqui a pouco ele já dá um salve. Tá tomando café, vai tomar café. É só colocar 13 horas aí, o bichinho tá acordado lá, no horário dele desde 5 da manhã já trabalhando, mas pode ter certeza que o celular tá plugado. Legal, então, tá aí a audiência do Futebol Interior, hoje na Austrália também. Que cidade ele tá lá da Austrália, você sabe dizer? Cara, ele trabalha em Sydney, Melbourne. Então ele fica ali pelos arredores. Só cidadona, né? Só cidadona. Melbourne, Sydney. Fica na estrada. O cara passeia, hein? O cara passeia. Tá muito bem. Tá aí então o André Arruda tá com a gente aqui hoje, vai participar da jornada esportiva, dando também a sua opinião, a voz do torcedor aqui nos canais Futebol Interior na nossa jornada esportiva. Agora, 8 horas 46 minutos, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. 9h30 da noite tem Guarani e Ituano, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ô Lucas de Souza, só atualiza pra gente aí os 2 jogos que estão em andamento no Campeonato Brasileiro Série B, Lucas. Pela Série B, por enquanto, lá no Augusto Bauer, a equipe do Bahia vai vencendo a equipe do Brusque pelo placar de 2-0 e o Grêmio vai batendo Londrina por somente 1-0 lá na Arena do Grêmio, Claudinei Corsi. Tá muito bem, tá aí então a atualização dos 2 jogos em andamento, né? Teremos mais jogos hoje, também às 21h30, tem o Cruzeiro contra o Sport.
Tem também Vila Nova e Ponte Preta, que estaremos acompanhando aqui no decorrer da partida, além de Guarani e Ituano, né? E ontem tivemos Operário 2, Chape 1, Sampaio Corrêa 2, CSA 0. Amanhã tem Náutico e Criciúma. 7 da noite tem CRB e Tombense às 21h30. E o Novo Horizontino enfrentando o Vasco da Gama às 9h30 da noite. Amanhã também tem transmissão aqui nos canais de Futebol Interior, Libertadores da América, Cerro Porteño e Palmeiras com a Rádio Futebol na Canela a partir das 19h15. Às 21h30, Série B, Campeonato Brasileiro, Novo Horizontino e Vasco com a Rádio Amizade de Novo Horizonte. Com a gente, portal Araraquara News, mandando um grande abraço para você aí da região de Araraquara, sempre acompanhando o nosso trabalho. Agora, 8h48, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Claudinei Clossi. É uma vinheta por semana, é isso mesmo? Quem sabe? Puxa vida, Aguardemos. tá chique o menino, hein? 8 da noite, mais 51 minutos, 8h51, de volta com a jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior, através do Facebook, dos nossos 2 canais do YouTube, Futebol FI, Futebol Interior, também no app, baixa aí no seu celular, para Android é gratuito, você tem toda a programação da Rádio Futebol Interior. Albert Cavalcante, dá um panorama de momento aí no estádio Brinco de Ouro, Albert.
Onde aqui os jogadores aqui do Ituano estão fazendo o seu aquecimento e aqui os jogadores do Guarani, né? Alguns atacantes aqui do Guarani estão aí testando a pontaria junto com os goleiros. E estão acertando, goleiro, Albert? Estão acertando o gol? Estão acertando o gol, por incrível que pareça. Mas falando em acertar o gol, né? Podemos ver, depois iremos passar a ficha completa, porém hoje o Kozlinski volta. E ele, o Rafael Martins, ele está fora, nem no banco de reservas ele está. Ele que sofreu, né, durante a semana aí nos treinamentos uma lesão no ombro. Então o Rafael Martins nem no banco de reservas está, viu, Claudinei Corsi? Tá muito bem. O Albert Cavalcante, já chegou o misto quente aí ou ainda não? Não chegou o misto quente. Tá bom então, fique aguardando que vai chegar, tá bom? Tá, deixa eu fazer aquela pergunta clássica. Qual a pergunta que você quer fazer e pra quem? Pra você, claro. Ah, pra mim? Pois não. Isso. Foi antes ou será depois? Já foi antes, né? Lógico. Nossa. Já foi antes. Infelizmente não adianta você querer vir depois, tá bom? É isso que eu queria saber. Tá certo, então. Este Albert Cavalcante, direto estádio Brinco de Ouro da Princesa. Eu já vou já com o Arthur Eugênio, né? Não é faroeste, mas hoje ele vai falar do Django, né? Mas é o seguinte, deixa eu com a nossa mesa aqui, verde e branca, né? Perguntar para os companheiros aqui, começando pelo Wagner Ferreira. Ô Wagner Ferreira, Mozart Santos então definido, fez que vinha, não vinha, não ia vir mais, de repente voltou atrás, parece que era grana, acertou, enfim. Mas o que importa mesmo, Wagner, esse negócio de dinheiro, que não interessa. É uma boa para o Guarani, Wagner? Eu não vejo motivo nenhum para o torcedor do Guarani ficar preocupado com a contratação do Mozart. Ele teve sucesso como jogador, jogou em grandes clubes, Flamengo, jogou na Europa, seleção brasileira, não sei se chegou a ter algum título olímpico não, mas ele disputou pela seleção também. E um jogador um treinador da nova geração. Já trabalhou com o Pastana, esse que vem aí para ser também o superintendente. O gerente aí de futebol do Guarani. Então acho que tem tudo para dar certo. Ele já disse que conhece a maioria dos jogadores do Guarani, isso já facilita muito. Vai trazer alguns jogadores de sua confiança, que é normal que aconteça mesmo. Vem aí um novo preparador de goleiros. Eu acho que é uma nova fase do Guarani. É um recomeço para dar uma arrancada nesse Campeonato Brasileiro da Série B, que não é lugar do Guarani. Penúltimo colocado no campeonato. Então uma vitória hoje. E dependendo aí dos resultados, o Guarani vai lá para cima, e engatando um segundo resultado positivo, também vai subir mais. Então acho que tem tudo para dar certo a contratação do Mozart. Agora, não sei se foi financeiro o problema não. Ele trabalhou com o Pastana, tem bom relacionamento, acho que ele estudou bem, viu as condições, estava parado mesmo, falou, vamos nessa daí. Ele que é de Curitiba e viajou de lá para cá para assistir o jogo hoje aí, Guarani e Ituano. Legal. André Arruda, o nosso convidado especial de hoje aqui, comentarista. André, para você a chegada do Mozart aí, é uma boa para o Guarani, André? Cara, uma coisa que eu sempre sinto falta nas contratações do Guarani é uma questão de DNA. Saber como que você quer que seu time reaja e como que vai ser. Na minha opinião, o Mozart ele tem o mesmo esquema tático, a mesma forma de jogar do Daniel Paulista. Então eu acredito que, de repente, vindo com um clima novo, numa situação nova, eu acho que tem tudo para que consiga fazer pelo menos um encaixe do time. É como eu digo em muitas situações. Muita gente diz que o nosso elenco ele não é suficiente, mas se você comparar com o elenco de outros times, você não perde para esses elencos. Então eu acho que a situação do Guarani hoje em dia é uma situação de esquema de jogo, treino e forma de jogar. Se ele conseguir acertar esquema de jogo, forma de jogar, sucesso. Se ele continuar cometendo os mesmos erros de compactação de time, de avanço de linhas, de tudo que foi feito nas gestões anteriores, eu acredito que a gente tem mais do mesmo. Mas estou confiante e acredito que vai dar certo. Legal. Para você, Lucas de Souza, que vai narrar a partida daqui a pouco, a partir das 21h30. Gostou da chegada do Mozart Santos? Primeiramente, boa noite a você, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca, e ao Felipe Marques na nossa nave espacial, né? E ao Albert lá no estádio Brinco de Ouro. Eu gostei bastante da contratação, um pouco do que o André acabou de falar e muito bem. Traz essa jovialidade, né, do técnico da nova geração, técnico de ideias modernas. E vamos ver, tem que dar tempo para ele poder trabalhar e principalmente recurso, né, material humano para ele poder desenvolver o seu trabalho. Né? Esperamos hoje que o Guarani faça um bom Lucas, jogo. mas não dá um pouquinho de medo, não, ele falar que já conhece 11 jogadores do elenco? Então,
O Chamusca, quando chegou aí na entrevista primeira dele, ele falou isso, Ele né? falou Conheço os exatamente jogadores, isso, eu estou muito feliz com a condição que o Guarani dá. Ele disse que conhecia o clube, né? Conheço o clube, estou muito satisfeito, o diretor. Fala, Albert. Os 11 jogadores que aí, entrando na conversa de vocês, que o Mozart já trabalhou, tá? Rafael Martins, Diogo Matheus, Matheus Pereira, Silas, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Iago, Lucas Lamon, Marcinho, Bruno José e Derlan. Esses foram os jogadores que o técnico Mozart já trabalhou na carreira. Ele não trabalhou com o Maxwell. Não, o Cruel não. Nem com o Madison, né? O Cruel com a bola, né? Não, também não. Maxwell, Cruel com a bola. Maxwell ou Cruel, é bom pra caramba. E lembrando também que o Índio e o Lucas Venuto, né, podem aparecer aí no Vitória, hein? Tá bom, Vitória, Albert, que é a contratação dos dois. deixa o Lucas falar, Albert, por favor. Segura aí, Albert. Deixa Fala, o Lucas. menino de Valinhos e adjacências falar também, não tem problema. Mas é isso, né? Eu encaro com bastante otimismo, né? A vinda do Mozart pra cá. Toda a sorte do mundo pra ele. Esperamos que ele possa fazer um bom trabalho no Guarani. E pra dar um pontapé inicial pra semana que vem, né? No jogo de sábado contra a equipe do CRB, o Guarani consiga os 3 pontos hoje. Como disse o André, né? Já que ele falou do Daniel Paulista, eles irão se encontrar no próximo sábado, né? Tá muito bem, 8h58, agora sim eu vou com a participação do Arthur Eugênio Matias falando sobre Django. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, vamos aproveitar que hoje nós vamos dar destaque ao Ituano para falar de uma lenda que a equipe de Itu já teve dentro de campo. Eu vou falar de um jogador mitológico na história do Ituano, desde o tempo de FAI, Ferroviário Atlético Ituano. Para muitos, o maior jogador da história do Ituano. Aqui no Futebol Interior, atendendo a um pedido de um internauta, eu vou falar do atacante Django. Você vai acompanhar aqui no Futebol Interior. Luiz Paulo Lemes, o Django, nasceu em Itu no dia 12 de agosto de 1958. Django continua morando em Itu, trabalha com projetos ligados ao esporte. Django é um apelido de um personagem muito famoso no cinema nos anos 1960. Django começou jogando nas categorias de base do FAI, Ferroviário Atlético Ituano. Não chegou a ser muito aproveitado e foi para Porto Feliz disputar um campeonato amador, a Copa Arizona, e não poderia ter sido com mais sucesso a passagem de Django no futebol amador, jogando pela Porto Felicense. Em 1978, Django foi campeão brasileiro, isso mesmo, campeão brasileiro da Copa Arizona, jogando pela Porto Felicense. E Django voltou para Itu, acabou se profissionalizando na Saltense e daí foi para a União Agrícola Barbarense. E em 1981, Vadu, presidente lendário do Primavera, foi até Santa Bárbara do Oeste e como Django não estava sendo muito aproveitado na equipe de Santa Bárbara do Oeste, contratou Django para o Primavera. E a partir do Primavera, a carreira de Django desabrochou. Ele participou da fase mágica do Primavera. Você está vendo uma foto do Django no Primavera em 1982. Talvez o melhor time de todos os tempos do Primavera. Em pé, Teteu, Jânio, o goleiro Ellison, Paulo Roberto, meu amigo Paulo Roberto, comentarista de rádio em Poços de Caldas, Wilson Chitinha e Ercides, agachados, Ivan, o terrível, Lincoln, infelizmente Lincoln é falecido, assim como o zagueiro Jânio, Django, Júlio César e Adival. No Primavera, Django marcou época, talvez um dos mais importantes jogadores da história do time de Indaiatuba. Nesta foto, uma curiosidade. Olha quem é o ponta esquerda. Agachado, o Django é o terceiro, o centroavante da foto. E o ponta esquerda é o Mauro Van Basten,
que jogou na Ponte, Palmeiras, Corinthians. Django no Primavera, uma lenda. Django, depois do Primavera, foi negociado com o Juventus. Eu lembro bem desta temporada de Django no Juventus. Tanto é que a Rádio Jornal foi até transmitir a estreia de Django com a camisa juventina. Em 1982, Django no Juventus. Em pé, o goleiro César Paulo Martins, Cardoso, Deodoro, Leís e Bizi, Mário, Django, Sidney, Gatãozinho e Trajano. Django voltou ao Primavera e em 1984 esteve retornando ao Ituano, Ferroviário Atlético Ituano. Nesta foto, eu narrei este jogo, 1984. Este jogo foi em Aparecida do Norte, 1984. Eu narrei este jogo, Rádio Convenção de Itu, AM 670. Eu estive em Aparecida do Norte, foi 1-1. Ituano e Aparecida. Os comentários foram de João Carneiro e as reportagens de Geraldo Oliveira. Olha aí a imagem de Geraldo Oliveira na imprensa de Itu. Nesta foto, o goleiro é Gilberto, depois vem ele Carlos, Django e Pereira. O Django em pé, agachados, o primeiro é Ivan, depois vem Ezequiel. Django muito bem também no Ituano, esteve emprestado pelo Primavera de Indaiatuba ao São Bernardo, Paysandu de Brusque, 15 de Uberlândia e foi vendido para a Inter de Limeira. Você vê Django na Inter de Limeira, olha o goleiro, Luiz Antônio, que jogou no Cruzeiro. Django da Inter de Limeira voltou ao Primavera de Indaiatuba. Outra fase importante de Django no Santa Cruz, em 1983. Campeão pernambucano e autor do gol 4.000 em cima do Náutico. Você vê nesta foto o Santa Cruz, campeão em 1983. No pique, Luiz Neto, Enágio, Ivan, Bebeto, Peu, Henrique, Django, Birigui e Ângelo. Django é o antepenúltimo antes do Birigui. Agachados, Gabriel, Marco Antônio, Ricardo Rocha, Zé do Carmo Gomes, campeão no Guarani, campeão no Curitiba, Edson e Almeida. Django, uma lenda também em Recife, com o título que conquistou com a camisa do Santa Cruz. Esteve na Alemanha, ficou 2 temporadas na Alemanha. Django foi muito bem na Alemanha, jogou em divisões inferiores, mas foi muito bem. E na volta esteve no Capivariano, ABC de Natal, Lençoense, Guarani Saltense e encerrou a carreira no Estrela de Porto Feliz. Nesta imagem você vê Django recebendo uma homenagem do presidente Eliseu Aparecido Marques Silva, presidente do Primavera, prestando uma homenagem a Django, 62 gols com a camisa do Primavera. Django talvez seja o único jogador que jogou em todos os times profissionais da região ituana. Saltense, Primavera, Ituano, Capivariano, Guarani Saltense e Estrela de Porto Feliz. Tem um filho do Django que também jogou bola e jogou muito bem, é o Trevor, atacante que jogou em várias equipes da região. Hoje, Django mora em Itu, como eu disse, sua cidade natal. Olha, a produção desse vídeo ficou fantástica. Embora um pouquinho longa, mas ficou muito bacana. Como é gostoso falar do futebol do passado, principalmente desta época, anos 1970, 1980. E hoje, aqui no Futebol Interior, eu lembrei a carreira, a história deste jogador importante no interior de São Paulo, Django. Jogava muito, rompedor, artilheiro Django.
aqui no Futebol Interior você acompanhou detalhes inéditos da carreira deste grande jogador. Quer que eu fale de um outro atleta? Quer que eu lembre alguma partida do passado? Fale aqui no principal veículo de comunicação esportiva do Brasil, futebolinterior.com.br. Se não está no Futebol Interior, é fake news. Acompanhe sempre aqui no Futebol Interior. Legal, 9 da noite mais 7 minutos, 9 e 7, daqui a pouquinho, 9 e meia da noite, a bola rola no Brincão de Ouro da Princesa. Tem Guarani e Ituano, com a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira, as reportagens de Albert Cavalcante e a participação especial hoje do nosso comentarista convidado da torcida do Bugre, o André Arruda. Deixa eu só mostrar essa faixa aqui rapidinho. Acho que no microfone, tá? Ele trouxe a faixa aqui. Puxa daí, André, que eu mostro aqui na minha câmera. Tá aí, olha. Esse é o símbolo lá dos torcedores do Guarani, é um canguru musculoso, né? Representando o Bugre aí. E a faixa aqui, Austrália. Tá aí, ó. E o símbolo, evidentemente, do Guarani, né? Tá aí pra você, ele trouxe a faixa pra dar sorte. Você leva essa faixa em todo jogo, André? Fala aí pra gente. Cara, isso aqui é ritual, né? É ritual, né? É ritual. Eu logo vi, fez uma vez, deu certo. Tudo bem que hoje em dia não tá dando, mas a gente sabe que a culpa não é da faixa. Porque já deu certo, entendeu? A camisa já deu certo, a faixa já deu certo. Se eu não tenho ele aqui, alguma coisa representa. Tá certo, e é uma parceria que é pé quente. E tá, hoje vai ser bem. pé quente de novo. Como é que é o nome do companheiro lá na Austrália? É o Vini. Abraço, Vini. primão, saudade. Falou, Vini, um abraço pra você, muito obrigado aí, certo? Você já tá na audiência dos canais de futebol interior. Muito, mas muito obrigado. Agora, 9 da noite mais 9 minutos, nós temos um convidado aqui, entrevista coletiva aí da semana do Guarani, né? Aquelas entrevistas que, na verdade, não dizem muita coisa, mas a gente tem que trazer aqui quem fala, né, para o torcedor do Guarani, né? E aí o torcedor é que tire as suas conclusões. Eu, basicamente, é sempre mais do mesmo, mas em todo caso, vamos ouvir o Silas, né, que fez aí o seu primeiro gol com a camisa do Guarani. E ele começa justamente falando a respeito desse seu primeiro gol com a camisa do Bugre. Felizmente, né, o gol não foi suficiente para que nós saíssemos com os 3 pontos lá de Londrina, que era o mais importante, né? Mas sim, fiquei feliz por ter marcado, principalmente por ter sido meu primeiro gol com essa camisa, né? Depois de alguns jogos buscando e tentando fazer o gol, né? Porque todo jogador gosta de marcar, quer estar marcando, é importante. Então, obviamente a vitória era o mais importante, mas sem dúvida fiquei feliz sim por ter marcado e por ter sido meu primeiro gol. Espero que possa ser o primeiro de... É o primeiro de muitos, né? Muito bem, vamos dar na sequência. Depois o Wagner analisa a fala do Silas e o André também. Na segunda resposta aí ele fala a respeito da sequência como titular, né? Dessa importância. A sequência, ela nos dá uma chance maior de mostrar melhor a nossa capacidade, né? Fico feliz, contente com isso também e espero estar aproveitando todas as oportunidades da melhor maneira possível para poder ajudar a equipe a sair dessa situação que a gente vem se encontrando no momento. E a situação é de Z4, né? E na outra resposta aí, ele aborda justamente, né, a importância de todos os jogos, principalmente para uma equipe que está na zona de rebaixamento. Pela nossa situação de estar ali na zona ali, tem nos incomodado muito, né? O grupo tem sentido muito a situação. Então, obviamente, a gente sabe da importância, né? Mais um jogo muito importante. E dentro da nossa casa, né? Quebrar isso de não pontuar em casa. A gente precisa estar pontuando em casa, diante da nossa torcida, poder dar uma vitória para eles, né? E espero que a gente possa ter uma noite feliz amanhã e que, se Deus quiser, a gente seja coroado aí, fazendo as coisas que nos busquem, né? Que nos leve, na verdade, à vitória. E no final ser coroado com ela, a gente vai ficar muito feliz com isso. E o detalhe que não poderia faltar, né? Finalizando a entrevista do Silas aí durante essa semana, é sobre a troca de comando. É lógico que ele não sabia ainda do acerto do Moser, né? Mas ele falou aí da presença do Benhur e o que pode acarretar aí, como é que os jogadores veem essa troca de comando, de comissão técnica no Guarani. E nós jogadores, a gente sente muito isso e até responsabilidade, né?
por esses acontecimentos. Então, independente de ser o Benhur amanhã estar nos comandando na beirada do campo ou do treinador que chegar, a gente espera que a gente possa, com as sequências dos jogos aí, tá buscando vitória, tá saindo da situação, colocando o Guarani numa situação melhor, né? Que é a situação que o Guarani merece estar. A gente precisa disso e temos condições disso, né? De sair, de subir na tabela. Mas lógico, obviamente, o momento agora é a gente sair dali daquela zona que está nos deixando desconfortável e a gente espera que seja amanhã, na nossa casa, diante da nossa torcida, com o apoio da nossa torcida, para que juntos a gente possa sair da situação. Tá muito bem, Wagner Ferreira, aí as palavras do Silas, né? Como eu disse, não disse nada de novo e tal, mas pelo menos falou aí da troca de treinador, da mudança de comando, sobre o seu primeiro gol. E aí, foi bem o Silas no último jogo, né, Wagner? Fez o seu primeiro gol, né? Aparecendo bem, pegando um rebote, né, de fora da área, um tiro forte no canto. E fez o gol de empate do Guarani. Pena que o Guarani, né, não continuou com aquele embalo do final do primeiro tempo para o começo do segundo. Porque o nosso goleiro tratou de fazer aquela papagaiada. Tem 1,90 m. Com as mãos, perdeu para um cara de cabeça fazer o segundo gol, né? Tudo bem, já isso é águas passadas. O negócio é hoje, a entrevista dele é o mais do mesmo, não é só ele, todo jogador fala a mesma coisa. Isso que o importante não é fazer o gol, que é o grupo, né, ser vencedor. No caso o Guarani não venceu a última partida, tem que ser hoje. E evidentemente que ele respeitou, hoje me parece que ele chamou de seu Benhur. Pô, seu Benhur, é o técnico de 45 anos, é o gaúcho, né, que tá, inclusive tá invicto, né? Desde que pegou o time, foram 3 empates. No derby contra Tombense e contra o Vasco. 0-0 no derby, 0-0 no Vasco e 1-1 com o Tombense. E está invicto, portanto que hoje esperamos que hoje ele seja feliz novamente e que o Silas se entenda bem aí com o Vilela, né? Porque serão a dupla de volantes e deixar que o Persson se encarregue aí de ser o Giovani, de ser né, que seja o armador do time, para que esse ataque com o Bruno, Lucão, o Giovani Júlio César, bom, né, Wagner? Porque o Giovani, quem tá vendo ultimamente também... Tá devendo, né, o Giovani. Agora, ele tá devendo porque ele tá jogando sozinho, né? Não tem, assim, aquele companheiro que ele toca a bola e recebe de volta. Então, é meio complicado também. Mas ele também tá devendo realmente. E esperamos que o Bruno José, que é outro que... Pensei que você ia ficar aqui defendendo o Giovani Augusto, né, Wagner? Brincadeira, Brincadeira, né, Wagner? Então, aí... Era só o que faltava, Era né? só o que me faltava, né, Wagner? Agora, vocês estavam dizendo, né, que o treinador vai chegar aí, que conhece a maioria. Mas uma boa parte vai embora, né? Por exemplo, já não tem o Ronald, não vai ter um Índio, não vai ter o Vitinho. Matheus Pereira. São jogadores que devem sair aí na janela, né? E vamos ver como é que fica, então. André. Misericórdia, não tem time, quem tem vai embora. Ô André, você ouviu aí o Silas falando? Você gosta do Silas aí no meio campo do Guarani, André? Cara, o Silas, ele não é um mau jogador. Eu não acho que ele é um mau jogador. Eu acho que ele entrega Mas é um bom jogador? É um jogador mediano. Tá ruim, mas tá bom. Na minha opinião, o ideal para os volantes do Guarani é Persson e Rodrigo Andrade. Não tem outra formação que eu veja na minha cabeça. Eu acho que sazonalmente o Silas é um cara que entrega a função, assim como eu acho que o Índio também entrega. Mas é sempre com muito frio na espinha. O que ele falou de sequência faz muito sentido. Porque quando você tem sequência, você tem confiança. Quando você tem confiança, as coisas começam a acontecer da forma certa. O que eu acho que falta ali para a volância do Guarani é entender que nós precisamos, principalmente em casa, transpirar o tempo todo, fazer as coisas acontecerem e evitar ao máximo que a gente sofra bola na área, bola cruzada. Então, fazer uma linha de uma primeira marcação mais ofensiva, mais alta, para que a gente não corra o risco de a cada falta ser uma bola cruzada na área. Então, assim, hoje é dia de mostrar o fator casa, mostrar por que veio, transpirar do primeiro ao último minuto, se vai jogar bem, se vai jogar mal. É um momento que a torcida ela não espera que jogue bem, ela espera que o time entregue. Ela espera entrega, ela espera transpiração, vontade, e aí o resultado é osmose. 0-0, gol do Kozlinski. Como é que é o resultado aí que você falou, né? 0-0, gol do Kozlinski. Osmose? O resultado ele tem que vir por osmose, é uma coisa natural.
Se o time correr, transpirar... É chique o moço, hein? Se o time correr, se o time transpirar, se o time né, entregar, não tem outra saída. O gol vai sair. Aconteceu isso muito bem com o time do Ben-Hur contra o... a Tombense. Eu até estava conversando com o Lucas de Souza, né? Ele falou assim, mas é o Ben-Hur não perdeu nenhum jogo. Mas também não ganhou, né? Não ganhou. Mas vai ganhar hoje. É literalmente isso, Lucão. E assim, se começar o jogo como começou com o Tombense, eu acredito que o Guarani vai ter uma outra posição, vai ter uma outra situação. Alguns fatores não ajudaram lá. O campo era horrível, o time não se encontrou. Tipo, ofereceu o campo para um time muito inferior que o Guarani, o Tombense, não tem como falar. Questão de camisa, tradição, elenco é muito inferior. Mas, cara, quando você convida o gigante para vir para cima de você, você tem que saber enfrentar. E aí os caras vieram, o Guarani jogou com os 11 no campo de defesa praticamente, num campo horrível, e o time deles achou um gol. Então, um time que começa o jogo ganhando de 1-0 com 1 minuto de jogo, não pode encarar essa postura. E o Guarani foi covarde. Espero que isso não tenha sido uma situação imposta pelo Ben-Hur e que hoje ele possa demonstrar que o time vai pra cima. Se correr o tempo todo, o resultado vem por osmose, natural. Legal. Tá aí o André Arruda, nosso convidado especial hoje, né? O comentarista convidado aqui, representando o torcedor do Guarani e comentando aqui também, dando a sua opinião. São 9 horas mais 18 minutos, já 21h30, a bola rola, já também a ficha técnica completa para você. Rapidinho, uma passagem lá no estádio Brinco da Princesa. O Albert Cavalcante, melhorou o público por aí, Albert? Vai chegando o público, viu, Claudinei Corsi? E aqui, ó, estou vendo 20 torcedores do Ituano, hein? Que coisa. 20? E aqui na parte das vitalícias, vai chegando o torcedor calmamente, devagarzinho. E, por favor, Albert, debruce aí na sua cabine. Você está na cabine de qual número hoje, Albert? A 9. A 9, né? Centroavante, né? Exatamente. Debruce na sua cabine aí e veja se tem público aí embaixo, Albert, por favor. E sim, eu já fiz isso, já imaginando. Faça de novo, Albert. A pergunta da Vossa Excelência, já estão aqui, ó, a torcida organizada, colocando as faixas, prontos para a partida, Claudinei Corsi, mas tá um frio. Quantos graus aí no placar eletrônico? No placar eletrônico, só está mostrando só o símbolo das duas equipes. Não mas tem mais eu vou temperatura? olhar aqui no meu, 21 graus. 21 graus, tá bom, Albert Cavalcante. Que frio, Albert. Claudinei Corsi. 21, Albert, 22 tá de brincadeira, graus. hein, meu? Que é isso? Eu tô 21 graus frio, pô. Aqui no estúdio tá mais frio que aí, então, Albert. Como é que é? Aqui no estúdio tá mais frio que aí. Então eu vou correndo pra aí, então. Que coisa incrível. 21 graus e ele tá com frio. Que coisa frio, viu, incrível, Claudinei pelo Corsi? amor de Deus. Bom, deixa eu dar uma passadinha aqui nos resultados da Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos agora há pouco, né, o Bahia vencendo o Brusque por 2-0 e o Grêmio vencendo o Londrina por 1-0, né? Ontem o Operário 2, Chapecoense 1. O Sampaio Corrêa venceu o CSA 2-0. Amanhã tem Náutico e Criciúma às 19 horas, CRB e Tombense às 21h30. Novo Horizontino e Vasco às 21h30. Esse jogo com transmissão aqui nos canais Futebol Interior com a rádio Amizade de Novo Horizonte às 21h30. Vamos ouvir aqui um pouquinho do Ben-Hur. Nós temos o desfalque do Giovani e o Marcinho também que está machucado, mas os jogadores que entrarão com certeza vão dar conta do recado e espero que a gente possa hoje coroar com uma grande vitória, com um grande jogo, que a gente possa conseguir essa vitória e reencontrar os caminhos das vitórias para a sequência do campeonato. Tá aí então, o Ben-Hur falando, né? Ele que é o técnico interino, toda vez que não tem um treinador, vai ele, né? Muito bem, já o Wagner fala aí do Ben-Hur, que também não disse nada com nada, mas você ouviu aí a palavra do treinador, né? Como eu estava dizendo, né? Ontem Operário 2, Chapecoense 1, Sampaio Corrêa 2, CSA 0, amanhã tem Náutico e Criciúma, CRB e Tombense, Novo Horizontino e Vasco da Gama, né? Às 21h30, ainda hoje tem Cruzeiro e Sport, estaremos acompanhando também Vila Nova e Ponte Preta, além de Guarani e Ituano. Guarani e Ituano, que é o jogo comando aqui dos canais de Futebol Interior. Na classificação, nós temos em primeiro o Cruzeiro com 13, em segundo o Vasco 14, em terceiro o Bahia 15, em quarto... Ô, Ney, Oi. você tá vendo a quantidade de jogos.
Desculpa. Me empolguei aqui. 31 pontos, né? O Cruzeiro, 31 pontos. O Vasco, 30. O Bahia em terceiro com 28. Em quarto, o Grêmio com 25. Em quinto, Sport, 21. Sexto, Tombense, 20. Sétimo, Criciúma, 19. Em oitavo, o Operário, 19. Em nono, Sampaio Corrêa, 19. Décimo, Londrina, 18. 11º, próximo adversário do Guarani, o CRB, 18. Em 12º, Brusque, 17. 13º, Novo Horizontino, 17. 14º, Chapecoense, 15. Em 15º, CSA, com 15 pontos. Em 16º, o Ituano, 14 pontos, adversário do Guarani de hoje. Na zona da degola, 17º, Náutico, 14. Em 18º, a Ponte Preta, 13. Em 19º, Guarani, 13. E em 20º, Vila Nova, 11 pontos. Né? O que quer dizer que se o Guarani vencer a equipe do Ituano, ele vai a 17 pontos, já pula lá para cima, joga times aqui para baixo, e que se a Ponte Preta vencer também o Vila Nova, vai a 17 pontos, também jogando Ituano para baixo, Náutico para baixo. Então, o que precisa realmente hoje para o futebol de Campinas seria 2 vitórias, que seria muito importante para as equipes de Campinas. 9 da noite, mais 23 minutos, 9h23. Albert Cavalcante, o Guarani está ok, Albert? Definido. E a equipe do Ituano? Escalada. E a arbitragem, Albert? Na pedra. Para Prone Alimentos, em 30 segundos você confere a ficha técnica completa para Guarani e Ituano. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. O Guarani do técnico Benhur interino vem definido e escalado assim. Maurício Goslinski, o goleiro, camisa número 30. Lucas Ramon, lateral direito, camisa número 19. A dupla de zaga do Bugrão: João Vitor, camisa número 28, e Leandro Castão, capitão, camisa número 5. Na lateral esquerda, Matheus Pereira, camisa número 16. Os homens do meio campo do Bugrão: Leandro Vilela, 31, Silas, 96, e Eduardo Persson, camisa número 8. Os homens de frente do Bugrão: Bruno José, camisa 17, Júlio César, camisa número 7, e ele, o matador Lucão do Break, camisa número 9. Repeteco do Bugrão: Maurício Kozlinski, Lucas Ramon, João Vitor, Leandro Castanha e Matheus Pereira. Leandro Vilela, Silas, Eduardo Persson, Bruno José, Júlio César e Lucão do Break. Caso o técnico Benhur quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Arthur Gazi, Lucas Cardoso, Diogo Matheus, Hernando, Ronaldo Alves, Eliel, Índio, Madson, Vitinho, Lucas Zenuto, Iago e Maxwell. Legal, Albert. Guarani, 14 jogos com 2 vitórias, 7 empates e 5 derrotas, marcou 9 gols e sofreu 16. 13 pontos ganhos, ocupa a 19ª colocação com 30% de aproveitamento. No disciplinar, 45 cartões amarelos e 1 vermelho. O artilheiro Matheus Pereira com 3 gols. Próximo jogo, dia 2 de julho, no próximo sábado, às 8h30 da noite, contra o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió, nas Alagoas. Futebol interior. Ituano do técnico Mazola Júnior, mas hoje, quem vai comandar a equipe auxiliar Carlos Pimentel, vem definido e escalado assim: Pegorari, o goleiro, camisa número 1. Pacheco, lateral direito, camisa número 2. A dupla de zaga do Ituano: Lucas Dias, o 3, e o Bernardo, o camisa número 4. Na lateral esquerda, Mário Sérgio, camisa número 6. O meio-campo, os homens do meio-campo do Ituano:
Rafael Pereira, o camisa número 5, Kaique, o camisa número 8, Caio, camisa número 7 e o Gerson Magrão, o camisa número 10. Os homens de frente do Ituano, Ailon, camisa número 11 e Rafael Elias, o camisa número 9. Repeteco do Ituano, Pegorari, Pacheco, Lucas Dias, Bernardo, Mário Sérgio, Rafael Pereira, Kaique, Caio, Gerson Magrão, Ailon e Rafael Elias. Caso o técnico auxiliar Carlos Pimentel quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Felipe, Córdoba, Léo Santos, César, Roberto, Jimenez, Lucas Siqueira, Lucas Natan, João Vitor, Krigor e Neto Berola. É o Galo de Itu, 13 jogos, um jogo a menos com 3 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, 13 gols marcados e 14 sofridos, 14 pontos ganhos, ocupando a 16ª colocação com 35% de aproveitamento. No disciplinar, 46 amarelos e 2 vermelhos. Artilheiros Rafael Papagaio e Ailon com 3 gols cada. Próximo jogo do Ituano, dia 2 de julho, também no sábado, às 4 da tarde, contra o Criciúma no estádio Novelli Júnior, em Itu. Arbitragem. O trio vem de Santa Catarina. Quem apita a partida de hoje é o árbitro Braulio da Silva Machado, FIFA, com seus auxiliares, Alex dos Santos e Thiago Americano Labis. O quarto árbitro é de São Paulo, João Vitor Gobi, árbitro de vídeo. Na sala da TI, Daiane Caroline Muniz dos Santos, FIFA de São Paulo. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Muito bem, são 9 horas mais 28 minutos, quase tudo pronto no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Eu vou ficando por aqui, volto no intervalo FI, porque a partir de agora ele está assumindo o comando da jornada esportiva para Guarani Ituano aqui nos canais Futebol Interior. Quem é ele, Felipe Marques? Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo Guarani. Camisas verdes, calções brancos, meias verdes. Já o Ituano joga de branco. Camisa branca, calção preto, meião vermelho. Vai rolar o melão no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Eu já convido você, torcedor, a deixar o seu like nos canais Futebol Interior e Futebol FI. Alô, Nação Bugrina, eu conto com a sua audiência. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa eu já mandar um grande abraço aqui pra galera que já está participando conosco antes da bola rolar aqui no YouTube. André Luiz, boa noite, meninos, vocês são demais. É uma honra participar desta conceituada equipe. Acredito no Guarani hoje, 3-0, uma excelente transmissão e um forte abraço a todos. Fernando Rodrigues conosco, Maruda Franco, o Mercúrio Titânio, alô, Ramon Monteagudo Penas, lá da Casa da Criança Paralítica, manda aqui também. Vamos ver se hoje o Bugre tira o pé da lama. Marcelo Borges, boa noite, boa transmissão. Um abraço pra todos lá de Chapecó, em Santa Catarina. Isabelle Neta, vai ser 2 do Papagaio. O Tiro Certo manda aqui 2-1. 2-1 pra quem? Pro Bugrão, Tiro Certo? Manda aqui nos comentários. E o JP Queiroz manda aqui: vamos confiar que hoje começa a virada no Campeonato do Bugre. Força Guarani, boa transmissão, pessoal, abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença aqui conosco. Guarani do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone, a equipe do Ituano por sua vez do lado direito do seu smartphone, do seu computador. Lucão do Break, camisa 9 do Bugrão. Lucão é o tanque do Break. Hoje é sua noite, Lucão. Hoje é a noite pra você dar a virada nesse mau momento que você vive no campeonato e também no momento que o Guarani vive. Mas hoje é a sua virada, Lucão do Break, assim como o Guarani. Trila, o apito, árbitro apita. Braulio da Silva Machado, boa sorte, Guarani. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção, você amante do esporte bretão. E vem Guarani pro campo de ataque, tentou a primeira, Lucão do Break, foi desarmada, a bola fica pra equipe do Ituano, sai jogando no campo de defesa com Caio. Ele abre bola lá pela ponta direita, domina Pacheco, Pacheco volta tudo no campo de defesa com Rafael Pereira. Rafael Pereira, camisa número 5 é dele, faz o despacho de perna direita, bola que sobe, bola que cai. Cai com Rafael Elias lá pela ponta direita, pra cima, marcação do Leandro Castan. O árbitro para o jogo, marca a primeira falta do jogo. Falta de ataque, falta do Rafael Elias, jogo parado, posse de bola a favor da equipe do Guarani. Começou aonde, Ney? 1 minuto de bola rolando lá em Goiânia para Vila Nova e Ponte Preta, 0-0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Desce a ladeira, vem o Bugrão pro campo de ataque, trabalha na quarta zaga com o capitão hoje, Leandro Castan. Deixa a jogada na zaga central com João Vitor, abre bola na ponta direita junto à linha lateral dos técnicos com Lucas Ramon, ex-jogador do Cruzeiro. Deixa a jogada na zaga central com João Vitor, cabeça erguida, deixa a jogada na quarta zaga com Leandro Castan. Leandro Castan, cabeça erguida, deixa
de perna esquerda para Matheus Pereira. Adianta a jogada para Júlio César. Olha o Imperador de Campinas. Deixa a jogada com Silas para Júlio César. Na verdade era o Bruno José na jogada. Ficou um bate-rebate por ali. O árbitro dá saída de bola a favor do Ituano no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Trabalho de bola da equipe do Ituano pela ponta direita. Caio domina, vai para o chão. O árbitro manda seguir. Posse de bola agora a favor da equipe do Guarani na intermediária. Campo de defesa. Vem com Silas. Silas deixa de primeira jogada aqui na ponta direita para Lucas Ramon. A bola atravessa o campo. Lucas Ramon aposta a corrida, consegue evitar a saída no peito na raça. Sai jogando para a equipe do Bugrão. É o Bugrão no campo de defesa. É o Bugrão partindo para o campo de ataque em busca de mais 3 pontos. O Guarani precisa vencer hoje. 0-0 é o que interessa. O importante é sair da zona de rebaixamento. Sai na quarta zaga com o Leandro Castan. Leandro Castan, cabeça erguida, deixa a jogada na zaga central com o João Vitor. João Vitor faz a jogada, penteia, pensa 2 passos para frente, deixa a jogada com o Lucas Ramon. Adiantou com o Eduardo Persson. Olha o Persson aí. Dominou, deixou de lado para Júlio César. O passe encerrado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Toca de cabeça do Ailon, bola que sobe, bola que cai com o João Vitor, toca de cabeça para Lucando Break. Para a jogada, deixa o Persson no overlap com o Lucas Ramon pela ponta direita para Lucando Break, tentou passe de primeira, a bola fica no pé de Bernardo. Ele deixa na ponta, canhota com Gerson Magrão. Gerson Magrão recebe a marcação do Lucando Break no peito, na raça, foi buscar, ele pede desculpa pelo passe errado na jogada anterior. Ela sai pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Ituano que sai jogando no campo de defesa. Esse é o capitão camisa 5, Rafael Pereira, deixa a jogada mais à frente com camisa número 8, meio campista Kaique. Kaique deixa a jogada mais à frente com o 7, que é o Caio. Vamos identificando os jogadores do Galo de Tu para você. Ele abre na ponta direita para Pacheco. O Pacheco já passa a metade do campo, volta a jogada no campo de defesa com Lucas Dias. Lucas Dias deixa curtinha a jogada com o camisa número 5, que é o Rafael Pereira. Rafael Pereira abre bola na ponta, canhota com Bernardo. Bernardo Chepa é o nome dele. Fatia de perna esquerda, inverte a página, vira folha lá na ponta direita, buscando o Pacheco. Tocou de cabeça, a bola se perde, a linha lateral bola para a equipe do Guarani no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Primeiros movimentos de jogo é Guarani, Ituano e Guarani, 15ª rodada Campeonato Brasileiro Série B. Fala, Albert. Matheus Pereira é o líder em participações em gols do Guarani na Série B. O lateral esquerdo marcou 2 vezes e contribuiu com sua primeira assistência na última rodada. A informação para a Bet-Chef. Vem Pacheco para o campo de ataque aos homens. Pacheco foi puxado, o árbitro manda seguir, sai. O Guarani consegue recuperar essa bola no campo de defesa. Silas volta a jogada, carrega na contramão com o Leandro Castan. Leandro Castan deixa de lado com o João Vitor, zagueiro central da equipe do Bugre. Aposta a corrida, 2 passos para frente e vai para o chão. Falta nele! Falta do Ailon, falta do camisa 11 do Ituano. Primeira falta do jogo a favor do Bugrão, Alberti. É o Guarani tocando bem a bola. Ali o Ituano tentando acertar a sua marcação, acabou fazendo falta. Falta já cobrada para o time do Guarani. A informação para Corujão, Tupessa. Trabalhou no campo de ataque o time do Bugre. Tentou domínio no campo do break. Pacheco retoma a posse de bola para a equipe do Ituano. Tentou lançar em velocidade buscando Rafael Elias. Aparece a cobertura bugrina. Leandro Vilela para Matheus Pereira. Já deixa em velocidade. Já chega na intermediária campo ofensivo. Deixou de lado Matheus Pereira para Eduardo Persson. Fatiou pela meiga. Tentou passe errado. Passe errado e tome. Contra-ataque dos homens. Gerson Magrão apostou corrida. Passou pelo primeiro. Leandro Castan aparece na cobertura. Tire, a bola sai da intermediária, vai para a linha de fundo, escanteio, o primeiro escanteio para os homens aí, Alberti. O detalhe foi o erro do Eduardo Persson, né? Foi cruzar a bola do meio para a direita, acabou acertando o jogador ituano que saiu velocidade. Olha, que lance, se não é o Castan, né? Ganhando do jogador ituano, que chance! Quase, o Ituano chega com perigo, escanteio pelo lado esquerdo. Vem pra cobrança, Caio, camisa número 7, atenção, defesa bugrina, vamos tirar daí, João Vitor se vira, sobe, tira daí também Leandro Castan, Leandro Vilela, os grandalhões do Guarani pra tirar essa bola. Vem pra cobrança, Caio, na perna direita, olhou pra dentro da grande área, vem levantamento, segundo pau, Kozlis, dá um soco na bola, tira. A bola passa pelo Gerson Magrão, o árbitro para o jogo, marca a falta. Falta marcada, jogo parado, 5 minutos e meio, primeira etapa de jogo, 0 Guarani, 0 Itu, e lá no Oba, como é que tá o jogo, Vila Nova e Ponte Preta, Claudinei Corsi. 6 minutos, Vila Nova 0, Ponte 0. Bebidas Poti.
o puro sabor da vida. Canais Futebol Interior trazendo para você 15ª rodada Campeonato Brasileiro Série B. Guarani Ituano. Sai jogando a equipe do Bugrão pela ponta esquerda, campo de defesa. Leandro Castan para Matheus Pereira, deixou com Leandro Vilar, ela despacha, muda para frente. Bola que sobe, bola que cai, que tentou, toca de cabeça Bruno José. A bola bate e volta, fica pererecando no meio do caminho. Aí Eduardo Persson bota no chão, chama de Miyamura para a jogada na metade do campo. É isso aí, garotinho. No chão é que se joga. Ele deixa de lado com Matheus Pereira para Eduardo Persson. Eduardo Persson volta a jogada na quarta zaga com Leandro Castan, capitão da equipe bugrina. Ele para, pensa, pisa, olha, fatia, deixa de lado a jogada com o Matheus Pereira. Matheus Pereira já ultrapassa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga, 3 em cima dele, ficou difícil. Ele volta a jogada na zaga central. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Guarani no campo de ataque, Eduardo Persson estava marcado, volta a jogada na zaga central com o João Vitor. Ele apara a jogada, deixou com o Persson de primeira, volta a jogada com o João Vitor. João Vitor deixa de lado com o Leandro Vilela, aí jogador do Operário, junto à linha lateral dos técnicos, adiantou no comando para Lucão do Break, colocando o break, passou da bola, afasta a defesa da equipe do Ituano. A bola volta na metade do campo com Kaique apostou, corrida, ganhou do primeiro, ganhou do segundo, engatou a primeira, segunda marcha, lançou no comando de ataque, Rafael Elias, sai do gol, Kozlinski. Firme, seguro, faz a defesa o goleiro do Bugre. O Rafael Elias ia saindo na cara do arqueiro bugrino, Alberti. Mais uma vez, hein? O Kaique saindo em velocidade, rompendo todo o meio, passando pelo campo, achando ali o Rafael Elias dentro da grande área. Ainda bem que a bola foi forte, e Kozlinski foi na defesa. Vem Guarani pro campo de ataque, passe errado no Silas. Gerson Magrão agradece, entrada da grande área, perna esquerda, bateu, passa a esquerda do gol. Ituano sobe a marcação, Guarani se perde na saída de bola e quase o primeiro gol dos homens, Alberti. Esse é o problema, hein? Mais uma vez, querendo virar a bola para um lado pro outro, por baixo, não tem jeito, os jogadores do Ituano estão espertos. Agora foi o Gerson Magrão, hein? De frente pro crime, mandou a bola por cima do Kozlinski. Quase, o Ituano faz o primeiro gol. A informação para Chimozono Mega Sorte Loteria. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bate a bola para a equipe do Ituano, começo de jogo nervoso para a equipe do Guarani. Erra na saída de bola, o Ituano vai começando a dominar as ações nesse início de jogo. Lateral bola para a equipe do Galo de Itu, lá pela ponta direita, vai balançar o esqueleto Pacheco. Camisa número 2, espera alguém passar, que esse movimento tem preferência. Todo no campo de defesa, por enquanto, a equipe do Guarani. Ainda com a bola na mão ali, o Pacheco deixa de lado a jogada com o Gerson Magrão. Acabou de chutar uma bola perigosa. Dormiu no ponto, perdeu o Lucão do break, agradece, deixou com o Persson. Persson tomou uma paulistinha nas costas. O árbitro manda seguir. Gerson Magrão pega o rebote, vira da direita para a esquerda, acha a bola pela ponta canhota com Mário Sérgio. Mário Sérgio no comando de ataque para Ailon. Antes dele, João Vitor. João Vitor tira a bola que sobe, a bola que cai, volta no campo de defesa para a jogada. Bernardo rebobina a fita, recalcula a rota, volta tudo com Pegorari. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Levou a pior o camisa 8 Persson lá, o Albert Cavalcante. Eduardo Persson tomou a joelhada nas costas, ali na Paulistinha, quando vai entrando, o carrinho marca, e o Matheus Pereira ia tirar satisfação com o árbitro, né, com bandeirinha. Ali o árbitro já chegou dele, não. Sai de perto que não foi nada. Segue. Guarani 0, Ituano 0. Tem gol. A informação para História Colchões. Tem gol no campeonato. Os canais Futebol Interior informam. Fala, Cláudio Nicorsi. A Ponte Preta abre o placar lá em Goiânia. Agora a Ponte Preta 1, Vila Nova 0, 10 minutos do primeiro tempo. 9 minutos e meio, a primeira etapa. Wagner Ferreira. O jogo começa nervoso para a equipe do Guarani. O Guarani, cada jogo tem uma formação, cada jogo tem um estilo de uma estratégia de jogo, e até os jogadores não se encontram assim, não há conjunto que consiga dar resultado. O Ituano teve um jogo adiado, né, contra o Cruzeiro, teve aí quase 15 dias de preparação, tá bem descansado, sabe o que quer no jogo de hoje. E o Guarani vem aí com essa turbulência toda, então eu acho melhor no momento o time do Ituano. O Guarani não se encontrou em campo ainda, principalmente por esse meio campo, onde o Persson, que saiu agora na carriola aí, né? Agora o Persson é bom tomar cuidado, porque toda vez que ele se contunde é uma eternidade para voltar, né? Vem Ituano pro campo de ataque, bola lançada na ponta esquerda, Mário Sérgio de cabeça para Ailon, linha de fundo, ganhou do João Vitor, evita a saída, João Vitor. Chega, toca pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Ituano, campo de ataque. André Arruda, o jogo começa nervoso para a equipe do Guarani, mas por enquanto 0-0 no placar.
O time tá muito perdido no meio campo, volância do Guarani tá muito espaçada, precisa acertar o quanto antes e os zagueiros têm que fazer o que pode fazer, jogar o simples. Ó o Guarani. Vai, e vem Bugrão, ó o Bruno José, botou na frente, falta nele! Falta do Rafael Pereira, um golpe de futebol americano. Ali do Rafael Pereira em cima do Bruno José. O Albert Cavalcante, até o Kozlinski saiu da grande área e tomou cartão amarelo também por reclamação. Mas não foi pra vermelho essa falta não, Albert? Falta dura em cima do jogador do Guarani, do Bruno José, um contra-ataque, né? Mas só que um detalhe, né? O Maurício Kozlinski foi lá reclamar com o árbitro, ele estava pendurado. Então ele leva o cartão amarelo e está fora da próxima partida do Guarani. Aí, contra o CRB. Ei, Maurício Kozlinski, mas a falta foi dura. Os jogadores chegaram em cima do árbitro pedindo o cartão vermelho. Quando o Bruno José, ele vai sendo atendido no campo, olha, mas que pancada. Ia ser um contra-ataque, ele ia entrar com bola e tudo, viu, ô Lucas? Pois é, rapaz. E tá caído no chão ainda o Bruno José. E aí, André Arruda, você achou que foi falta pra cartão vermelho ou pra amarelo mesmo? Tá de bom tamanho? Cara, falta de jogo, não era o último homem, esse que é o problema. Se fosse o último homem, se a bola tivesse direção ao gol, com certeza seria expulso. Mas não foi, foi uma situação de matar a jogada, uma famosa falta tática. Agora, detalhe, cara, não tem condição do Kozlinski sair lá do gol dele e no meio campo, no meio de mais de 5, 6 jogadores para tomar o cartão, cara. Isso aí não pode, agora isso já aí temos é simples, viu, André? Isso aí quer dizer o seguinte, eu não quero ir para Maceió. Ficou dado o recado, né? Tá suspenso o Kozlinski no próximo jogo. Vem Guarani pro campo de ataque, é chance de botar essa bola dentro da grande área. Matheus Pereira pra cobrança da falta, falta junto ao círculo central do gramado, faixa esquerda do campo. Vai pintar, chuveirinho na área, tá armado, o pagode dentro da cozinha do Ituano, daqui a pouquinho a confirmação do gol. Autorizado, Matheus Pereira vem pra cobrança, quem sabe agora, torcedor, quem sabe é o primeiro gol do Bugrão. Levantamento, bola fechada dentro da grande área, sobe, defesa Bernardo afasta o perigo. Tem gol aonde, Claudinei? S. Luca abriu o placar pra Ponte Preta, 7 do primeiro tempo, agora Rubens empatou para o Vila Nova. Vila Nova 1, Ponte Preta 0. 13 minutos passados, primeira etapa de jogo, tempo e placar, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando, a bola vai rolando, a Campeonato Brasileiro Série B 2022. E o placar do jogo é esse. Ninguém é de ninguém no brinco de ouro da princesa. Por enquanto o Guarani 0, Ituano também 0. O placar ao vivo, futebol interior é com ele aqui, ó, Claudinei Corsi. No Oba em Goiânia, Ponte Preta e Vila Nova 1-1, mais cedo, Brusque 0, Bahia 2, Grêmio 1, Londrina 0. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Wagner Ferreira, microfone na mão, a sua opinião. Pois é, o André foi feliz, né, quando viu a atitude do goleiro Kozlinski sair lá do gol para fazer uma reclamação, onde os jogadores do Guarani já estavam fazendo isso. Então, com 12 minutos, ele pendurado na mão do árbitro. Se ele fizer uma cerinha aí e receber um segundo cartão, é expulso. Então, olha a cabeça do jogador experiente como o Kozlinski, o que é que ele faz aí no jogo de hoje. E vem Ituano pro campo de ataque, lançamento do Rafael Pereira, tá amarelado, camisa 5 do Ituano. Lançou pra Pacheco, ponta direita do gramado, levantou na grande área, sobe, João Vitor tira. Rebote cai pela ponta esquerda, Matheus Pereira domina, deixa de lado com o Eduardo Persson, passou errado, o árbitro já dá falta. Falta marcada, jogo parado, posse de bola a favor da equipe do Guarani no campo de defesa, canais, futebol interior. Aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Alô, Joelmo Oliveira, falando aqui, vai ser 2-1 pro Guarani. Você nos acompanhando também lá no canal Futebol FI. Alô, Dirceu Raí, boa noite, vamos Bugre. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Vem Guarani pro campo de ataque, Silas, na casquinha, buscando o Lucão do Break, afasta a defesa. Completa o serviço, tira do jeito que dá lá o camisa número 3, Lucas Dias. Se enrola na saída de bola, Lucão do Break, soltou na ponta direita, Júlio César, quem sabe agora, pé direito, mandou a bomba, espalma, pegou Orari. Tem rebote, Júlio César bateu prensado na marcação. Tomou a bola o Guarani no campo de defesa, Júlio César no Imperador de Campinas, mandou o sarrafo, pegou Orari, bateu o golpe no rebote, a zaga do Ituano consegue se salvar, o último toque foi do jogador do Guarani, mas ela sai pela linha de lado, lá pela ponta direita, campo de defesa do Ituano, quase deu pro Bugrão aí, Alberti. Quase, hein?
Vamos aí, né, deixar aí o detalhe para ele. Lucão do Break brigou com a zaga, daquele estilo dele, acabou achando o Júlio César pelo lado direito. Ele bateu firme, bateu forte, a bola explodiu no pé do horário. Na volta, Júlio César tentou bater também, a bola acabou saindo pela linha de fundo. A primeira chance pro Guarani. E o jogo agora fica parado para receber atendimento médico ali, o Júlio César. E tá caído também o Mário Sérgio, jogador da equipe do Ituano, um choque de cabeça. Na verdade, o Mário Sérgio subiu todo estabanado em cima do Júlio César. E o árbitro parou o jogo porque o Júlio César acabou sentindo ali a queda, né? Os dois caíram de forma estabalhoada. Mas o jogo tá parado de novo aí, Alberti. É, uma pancada, né? Um acidente de trabalho. O Júlio César acabou trombando o camisa número 6 do Mário Sérgio. Ele caiu meio esquisito, né? Ali os jogadores 8 anos chegaram no Júlio César, cobrando o Júlio César dizendo, não fiz nada, não fiz nada. Segue o jogo, Guarani 0, Ituano 0, a informação para Bebidas Potiguar. André Arruda, agora o Ituano provou do próprio veneno. O Guarani subiu as linhas, tomou essa posse da bola e quase o Júlio César foi para a rede. Exatamente, cara. E outra coisa, importante é o Guarani sempre procurar o gol. Sobrou, tem que chutar. Não tem mais como sair de campo, às vezes com 90 minutos, um chute no gol. Isso é time que não quer ganhar. Se quer ganhar, tem que chutar no gol. Uma hora a bola entra. Azar não vai durar para sempre. A gente também vai ter um momento de sorte e vai fazer a diferença na partida. Não há mal que dure toda a vida e eu tenho certeza que o Guarani vai se livrar desse mal da zona do rebaixamento. E vem pro campo de ataque, Lucas Ramon tentou a jogada, Mário Sérgio fecha a porta para ele, toca pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Guarani, campo de ataque. Domina ali Lucas Ramon, deixa curtinha a jogada com o Júlio César, devolveu para o Lucas Ramon por cima, ele tentou o passe, apareceu o Bernardo, toca pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Guarani, campo ofensivo, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Cobrando o campo de ataque, Leandro Vilela intercepta a jogada na intermediária, deixa na ponta esquerda com Matheus Pereira, na ponta canhota ele domina, junto ali na lateral gramada, deixou com o Leandro Vilela, daí para Silas, Silas volta a jogada com o Leandro Vilela, faz a bola girar a equipe do Guarani, ele volta a jogada no campo de defesa com João Vitor junto ao círculo central na roda gigante do gramado de tudo acontece, deixou com o Leandro Vilela, enfiou na ponta esquerda pro Bruno José, o passe vai forte demais, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Ituano, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi, na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi, a sua vida mais saudável. Alô, Ronaldo Barbosa, boa noite, ligadão na transmissão lá em Maceió, em Alagoas, um abraço para Maceió, a Rádio Futebol Interior também ligadinho em você, é bola que sobe, bola que cai no campo de ataque da equipe do Ituano, tira, Lucas Ramon completa o serviço, tira dali o camisa 31, Leandro Vilela, ela volta na ponta canhota, junto ali na lateral dos técnicos, tentou a jogada ali, o Mário Sérgio foi desarmado, lançado Eduardo Persson e tome contra-ataque do Bugrão, Eduardo Persson, bolão pro Júlio César, se chegar pode dar boa, Júlio César chegou, evitou a saída, chega na cobertura, Bernardo, Chope o nome dele, deixa a bola pela linha de lado, lateral bola pra equipe do Guarani, na linha de fundo, se lançar essa bola dentro da grande área, latereio, lateral com escanteio, é isso que o Lucas Ramon vai fazer, vai lançar essa bola lá dentro do tumulto, 19 minutos, quase a primeira etapa de jogo, lançou dentro da cozinha, afasta, a defesa tem rebote, bateu pro gol, Leandro Vilela jogou longe da meta do Pegoraro, é só tiro de meta pra equipe do Ituano, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Vem a equipe do Ituano pro campo de ataque, Rafael Elias, olha onde tá a camisa 9 do Ituano, ele sai da direita, vem pro centro, recebe a marcação ali do Matheus Pereira, para o jogo, o árbitro da falta, jogou parado, posse de bola a favor da equipe do Galo de Du, fala Alberti Cavalcante. O Guarani leva vantagem no histórico de confrontos contra o Ituano, em 33 jogos são 18 vitórias, 7 empates e 8 derrotas, em duelos disputados no Brinco de Ouro, o Guarani também leva melhor, com 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas em 13 jogos, a informação para a Bruma. Lateral bola para a equipe do Guarani, Facebook. Campo de defesa, a participação da galera no Facebook, Claudinei Corsi. Mandando um abraço aqui para o Aparecido Gonçalves Siqueira, também o... quem mais está aqui com a gente? Dr. Sandro Nunes, sempre com a gente aqui, curtindo a nossa jornada esportiva. Luciano Automóveis também com a gente. Grande o Luciano. Walter José, flechada neles, dá-lhe Bugrão. 20 minutos, primeira etapa de jogo, tempo e placar, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, o Campeonato Brasileiro Série B 2022. E o placar do
Por enquanto, ninguém é de ninguém lá no Brinco de Ouro da Princesa. Por enquanto, Guarani 0, Ituano também 0. Placar ao vivo Futebol Interior é com esse aqui, ó. Claudinei Corsi. Legal, deixa comigo lá em Goiânia, Vila Nova e Ponte Preta, 21 do primeiro tempo, vão empatando por 1-1. Também agora sai o gol do Sport do Recife, 20 minutos do primeiro tempo, em Minas, Cruzeiro 0, Sport 1. Lucas de Souza. Narrando o Bugrão Malvadão que chega no campo de ataque com o Lucas Amon, intermediária, campo ofensivo. Fez o cruzamento, a bola rasteira por baixo. Aparece a cobertura do Rafael Pereira. E tome contra-ataque dos homens. Gerson Magrão no comando para Rafael Elias, passou o Ailon. Rafael Elias preferiu prender, devolveu com Gerson Magrão no ponto futuro, linha de fundo, fez o cruzamento por baixo. João Vitor apareceu na cobertura, tirou que seria uma bola fácil pro Kozlinski, deixou de lado com o Lucas Amon. Despacha, manda pra frente. Aí botou o Lucão do Break pra correr, e aí correndo o Lucão do Break não consegue chegar muito, a bola volta de graça pra Pegorari Canais, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Presidente Wagner Ferreira, 21 minutos de jogo deste primeiro tempo, como é que tá? Guarani 0, Ituano também 0. Bem, o Guarani já equilibra as ações, já criou uma chance aí com o Júlio César, que o goleiro foi obrigado a fazer um rebote, mas antes o Ituano chegou com perigo, num passe errado do Silas, e a bola foi chutada por cima. Mas depois disso o Guarani se assentou, tá procurando abrir o jogo pelas beiradas, pela direita que me parece o melhor caminho, e por aí é que o Guarani deve encontrar o caminho da vitória. Agora o problema é falta de organização no meio campo, tá tendo ligação direta. Quando o lateral pega a bola, dá um balãozinho lá para a ponta direita, pela esquerda a mesma coisa, não tá tendo jogada ali pelo meio, mas o Persson tá bem no jogo, tô gostando do nosso Persson aí hoje. Bateu a bola para a equipe do Ituano, lá vem os homens, lá vem o Galo de Itu. Tabelinha curta, Mário Sérgio com Gerson Magrão, devolveu, Mário Sérgio para Gerson Magrão, lançou no bico da grande área pela ponta esquerda com o Ailon, de letra para Mário Sérgio, abriu na perna direita, bateu pro gol, Kozlinski. Firme, seguro para fazer a defesa, pois não, Claudinei Corsi. Ela voltou. Quem voltou? A Jusilene Amorim. Alô, Jusilene. Boa noite, galera. Estava ausente, mas estou de volta. Vamos, Bugre, ganhar esse jogo. E quando a Jusilene chega, o Guarani ganha. Ela é pé quente. André Arruda, 22,5, primeira etapa e o jogo. É como o presidente falou. Eu acho que já equilibrou as ações, o Guarani já começou a tomar conta do jogo, já tá deixando o time de Itu mais pressionado, olha, passes errados. Então, o azar não vem só pra gente, não é só a gente que erra, é aproveitar essas chances e pressionar. Se pressionar, eles entregam. Pode ter certeza. Canais, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. É a galera também da ONG Parceiros do Gu, mandando aqui a mensagem na torcida pelo Guarani, prestigiando os amigos da transmissão. Vamos, Bugre, muito obrigado, galera. Alô, JP Queiroz, tamo junto, meu guerreiro. Lá vem os homens, lá vem Pacheco, tenta o passe curto ali com o Rafael Elias, chega a cobertura do Castan, capitão Leandro Castan, ex-jogador do Corinthians e também da Roma, toca pela linha de lado, lateral, bola para a equipe do Ituano, ponta direita, campo de ataque, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Ituano no campo de ataque, vai pro chão, caiu, falta do Leandro Castan em cima do camisa 7 do Ituano. E na realidade o Braulio da Silva Machado, o árbitro FIFA, foi assistido lá pelo Thiago Americano Labes, Albert Cavalcante. Demorou uma semana pro árbitro marcar essa falta, e essa falta só foi marcada porque o Bandeirinha agitou a bandeira lá, Albert. Ah, mas também o Leandro Castan, hein? Ele, um jogador experiente, né? Ali o camisa número 7, o Caio, aqui na ponta direita. Ele sabia, ele esperou um contato e tudo que ele queria. Falta na frente do Bandeirinha. Bola chuveirada, perigosa. Vamos se segurar, Bugrão. Vai pra cima o Ituano, é falta pros homens pela ponta direita. Atenção, defesa bugrina. Atenção, Castan, se vira aí, João Vitor. Vamos sair direito, Kozlinski. Caio pra bater de perna direita. Gerson Magrão pra bater de perna esquerda. Lance de perigo contra a meta bugrina. Vem pra cobrança ou Gerson Magrão ou Caio. Um pra bater de canhota, outro pra bater de perna direita. O árbitro ali faz alguma orientação. É o Caio, não. É Gerson Magrão, vem levantamento, bola fechada. Bola bate na defesa. Não dá nada. O árbitro ficaram pedindo toque de mão. E tome contra-ataque do Bugrão. Júlio César botou na frente, adiantou demais, a bola bateu na marcação, lateral, bola para a equipe do Guarani, já cobrado, vamos acordar, ataque do Guarani, o árbitro mandou voltar a cobrança, cobrou com muita pressa lá o Júlio César, o árbitro pediu para a cobrança ser
retomada, né? Pediu pra voltar a cobrança aí. A equipe do Ituano já voltou toda pro campo de defesa. Mas vem Bugrão. Leandro Vilela na ponta esquerda com Júlio César, o Imperador de Campinas. Encara a marcação de Pacheco. Ainda Júlio César, bico da grande área pela ponta canhota. Fatiou pra dentro da grande área. Aparece a cobertura. Tira Lucas Dias de lá. Rebote e volta pela ponta direita junto à linha tratada dos técnicos. Ele, Lucas Ramon. Deixa a jogada de lado. Volta no campo de defesa com João Vitor. De primeira jogada com Leandro Vilela. Roda gigante do gramado. Círculo central no carocinho do abacate. Ele volta. A jogada rebobina a fita, recalcula a rota com o Leandro Castan. Leandro Castan deixa a jogada com o Matheus Pereira, prende a jogada pela ponta esquerda, recebe a marcação do Caio, ainda Matheus Pereira vai pro chão, o árbitro não dá nada, só dá lateral para a equipe do Ituano. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. 26 minutos, primeira etapa, como é que tá o jogo lá no Oba, Claudinei Corsi? Segue 27 minutos do primeiro tempo, Vila Nova e Ponte Preta 1-1. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Trabalha a jogada, vem o Zombie pro campo de ataque, esse é Bernardo, faixa esquerda do gramado, deixa de primeira jogada com Caio, Caio dominou, parou junto ao círculo central do gramado, de volta com o Bernardo, Bernardo de primeira jogada com o amarelado Rafael Pereira, Rafael Pereira, capitão da equipe do Ituano, deixa de lado novamente com Bernardo, Bernardo, faixa esquerda do campo, deixa a jogada curta com o Mário Sérgio, 2 em cima dele, pura elevação, ele achou o passe no Ailon, aparece João Vitor firme, cara de mal pra ele, João Vitor. Daí pra Bruno José, pra Lucão do Break. Ô, Lucão do Break. Ele quis apertar o R1 antes da bola chegar nele. Aí deu um toque errado, a bola saiu pela linha de lado. Lateral bola para a equipe do Ituano, campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$ 250. Seja responsável, jogue com moderação. Bola tomada no campo de ataque, Guarani vem pra cima, vem Bruno José, tentou cruzamento. A bola bate no Bernardo. Bernardo Chepo toca pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Guarani no campo de ataque. Vai pra cima o Bugrão, lateral bola e vem nele Lucas Ramon. Lucas Ramon pra lançar essa bola dentro do tumulto. É lateral com escanteio, levantou o primeiro pau, sobe a defesa, afasta Caio. Ela sai pela linha de lado, mais um lateral para a equipe do Guarani no campo defensivo. Lucas Ramon volta a jogada lá no campo de defesa, ela chega na intermediária com João Vitor. João Vitor deixa de lado a jogada com Lucas Ramon, olha pra dentro da grande área, para, pensa, pisar, deixou com o Eduardo Persson de primeira jogada com Lucas Ramon. Ele volta a jogada no campo de defesa com João Vitor. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Bola batida e rebatida, sobrou com o Zoma. O Ailon tentou a jogada, Leandro Castan. Um muro verde pra cima do camisãozinho do Ituano. E tome contra-ataque do Bugrão, que bola. Bruno José para Lucão do Brick, pintou gol. Aparece um pé salvador do Rafael Pereira. Antes da bola chegar no Lucão do Break, Rafael Pereira salva a pátria da equipe do Galo de Itu, Albert Cavalcante. Se não fosse o Rafael Pereira, seria o primeiro gol do Guarani. Mas que fatiada, hein? Do Eduardo Persson, achando o Bruno José na ponta direita, o cruzamento na pequena área. Ali estava aparecendo o Lucão, hein? Ele tá com bola e tá com tudo pra dentro do gol. Mas Rafael Pereira, o zagueirão do Ituano, mandou a bola pelo lado. Que chance de perder o Guarani. Tem gol. Tem gol no Campeonato dos Canais Futebol Interior, informam. Fala, Claudinei. É o empate do Cruzeiro lá em Minas, agora Cruzeiro 1, Sport também 1. Manda pra frente lá, o goleirão pegou horário, bola que sobe, bola que cai no campo de defesa, Leandro Castan bate, ela rebate com Gerson Magrão, furou na primeira, tentou ganhar na segunda, ela volta, Lucas Ramon de perna esquerda, tira pra onde o jornalista estava apontado, ela cai pela amiga direita, Pacheco volta a jogada no campo defensivo com Lucas Dias, tira ali o Júlio César da jogada, deixou ali com Caio, Caio pra Rafael Elias, ganhou o lance na perna esquerda, vem a bomba pro gol! Do Ituano. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior. Rafael Elias, o nome da camisa 9. Recebeu pela meia direita, botou na frente, abriu na perna canhota, mandou pro gol. Ela veio rasteira, lá quicou no montinho, artilheiro matou. Kozlinski foi morrer no fundo do barbante. Rafael Elias, camisa número 9, a bola na rede. É bola na rede, caiu na rede, é gol do Ituano. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, aos 30 cravados da primeira etapa, o placar tá assim, 1 para o Ituano, gol do Rafael Elias, 0 para o Guarani. E na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu.
Aquela famosa jogada, né? Bate e rebate, ali desatenção total da zaga do Guarani, quando apareceu ele, né? Rafael Elias, de frente pro crime, bateu com a perna esquerda, tirando do goleiro Kozlinski, né? No cantinho, ele pulou, mas nada pôde fazer. A bola morreu no fundo da rede, a bola ainda beijou a bochecha do gol do Guarani. Agora, no brinco de ouro da princesa, Guarani 0, Ituano 1. A informação para a Pizzaria do Dadá. Wagner Ferreira, 1-0 para os homens. Rafael Elias foi para a rede. Quando o Guarani estava procurando o seu melhor jogo, né, já havia equilibrado, o time do Ituano é o time mais organizado que o Guarani, essa é a grande realidade. Agora, quando o Guarani... Olha o Guarani descendo, Bruno José, é agora, pé direito, gaveta! Tá parado o jogo, marcado impedimento. Impedimento do Bruno José, não valia mais nada. Não valia mais nada, o jogo tá parado, anotou impedimento lá o senhor Alex dos Santos. Alex dos Santos, e tava na frente, jogo parado, pois não, o Wagner Ferreira. Então, o Guarani toma o gol no momento que ele não estava mal na partida, não. Estava procurando se encaixar, ameaçando até algumas jogadas, uma última agora, aquele lançamento do Bruno José para o Lucão, quase que acontece o lance de gol, né? Mas aí a falha do Castan. Uma jogada de pinball, né? Porque a bola reboteou no Castan, sobrou pro cara pro Rafael Elias, aí ele foi sozinho, aí uma outra falha. Eu acho que o Kozlinski, goleiro daquela envergadura, permitir que a bola passe, parece que passou por baixo dele, pulou com atraso na bola e a bola entrou. Tá aí, né? Prossegue o drama bugrino, Guarani pede em casa de novo por Ituano por 1-0. André Arruda, 1-0 para os homens, gol do Rafael Elias, 32 minutos, primeira etapa. Cara, o Rafael Elias é aquele tipo de centroavante que a gente quer que o Lucão faça. Centralizado, bola chegou nele, não espera que ele vai tocar para alguém, o negócio dele é bola no gol. Castan não pode subir tanto, adiantou demais, deixou o João Vitor vendido, não tinha o que fazer e o Kozlinski aceitou. Canais, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. 32 minutos e meio, primeira etapa, o tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, a Campeonato Brasileiro Série B 2022. E o placar do jogo é esse. Rafael Elias foi pra rede aos 30 minutos. Ituano 1, Guarani 0. Placar ao vivo, Futebol Interior com ele, Claudinei Corsi. Em Goiânia segue o empate entre Ponte Preta e Vila Nova, 1-1 pela Libertadores da América. O Atlético Paranaense vai vencendo o Clube Libertar por 2-1 e Corinthians e Boca Juniors vão empatando por 0-0. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção. Você, amante do esporte bretão, vem Bugrão pro campo de ataque. Tem jogo ainda, Bugre. Vão pra cima, flechada neles, Bugre. Eu quero rede, Guarani. E eu quero a sua participação, torcedor. Deixe nos comentários o seu comentário. E Leandro Castan entregou de presente. Rafael Elias carregou, invadiu a grande área. Perna esquerda bateu, tem desvio. Ela passa a esquerda do gol. Passa a esquerda do gol, vai fora. Escanteio para a equipe do Ituano lá pela ponta direita, Albert. O Castan tá estranho, hein? A torcida. Vai o Castan mais uma vez com a bola dominada, acabou dormindo no lance, estava ele acordado, o Rafael Elias, ele foi pelo lado direito, né? Entrando dentro da grande área, ele tentou a finalização, a bola pegou no Castan, foi para o escanteio. Quase o segundo gol do Ituano. Escanteio pelo lado direito. Escanteio pelo lado direito, vem para a cobrança Gerson Magrão. Gerson Magrão, camisa número 10. Homem das bolas paradas pela ponta direita da equipe do Ituano. Vai lançar essa bola fechada. Atenção, defesa bugrina, tira essa, João Vitor. Acorda no jogo, Leandro Castan. Vem para a jogada, Gerson Magrão na perna canhota, levantou, fechado, toca de cabeça. A bola fica pererecando lá dentro, afasta a defesa, Lucão do Break tira. Rebote e volta, toca de cabeça. O Caio lá na ponta direita para Gerson Magrão. Devolve a jogada com Caio. O camisa 7 voltou, na fogueira, aparece a marcação, tira do jeito que dá o Pacheco, ela sai pela linha de lado, sai pela linha de fundo, ao lado direito da defesa de Kozlinski. Canais, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Vai ser jogando o Guarani no campo de defesa, João Vitor domina dentro da sua grande área, vai encarar a marcação do Ailon, pensa, pisa, olha a fatia de perna direita, despacha, manda a bola pra frente, bola que sobe, bola que cai, Bruno José para de cabeça, colocando o break. Tentou a casquinha pra Persson, no pé de ferro tentou ganhar, o Caio, caiu, perdeu, lá vem Bugrão, é agora, Júlio César na perna direita, bateu pro gol, ela passa a esquerda, vai fora.
Passa, a esquerda vai fora, é Facebook. tiro de meta para a equipe do Ituano. Participação da galera no Facebook, Claudinei A galera tá brava aqui com o Kozlinski, o Dacir Barbosa, cada goleiro de ruim, essa bola era dele. O Joubert Silva, que frango. Ó o Vini aqui, o Vinícius Narciso, seguimos aqui, presente, trabalhando, 11 horas da manhã em Sydney. O Luciano Automóveis também, o Maxwell, levou amarelo na comemoração do gol impedido do Bruno. É isso. É verdade, ele acabou tomando cartão amarelo, No Maxwell. banco? No banco de reserva. Meu Deus. Maxwell, ô cruel. Lá vem o time do Ituano, sai pela ponta esquerda, Cruel Caio. com a bola, né? Ai, Jesus Cristo. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pega o horário, arqueiro da equipe do Ituano, despacha, manda pra frente, bola que sobe, bola que cai. Ailon na casquinha, sobrou pra Mário Sérgio, foi dominar de peito, a bola foi pra trás, tira a defesa do Bugre. Rebote e volta com o Eduardo Persa, um brigador, valente, tocou com o Lucas Amon joga a bola em cima do Gerson Magrão. Ela sai pela linha de lado, lateral, bola pra equipe do Guarani, linha lateral dos técnicos, Wagner Ferreira, 36 minutos e o jogo. Olha, a defesa do Guarani tá muito exposta, porque a dupla de volantes não tá funcionando, né? Silas e Vilela, eu disse no começo do jogo, vai ser muito difícil o entrosamento entre esses dois volantes e permite que a bola fica pererecando ali para os dois zagueiros do Guarani. Vejam que está obrigando o Castan a cometer essas falhas seguidas aí. É porque falta o primeiro combate ali dos dois volantes. Então acho que vai ter que trocar isso aí no intervalo. Ou o Silas sai, ou o Vilela sai, tem que entrar um outro jogador aí. E vem Guarani, Matheus Pereira, tabela curta com Júlio César. Matheus Pereira dominou, carregou na contramão, recebeu a marcação no primeiro, chegou também o segundo, chegou o Kaique, na verdade era o Pacheco, falta. Falta em cima do Matheus Pereira, jogo parado, posse de bola a favor da equipe do Guarani. Tem pressa, Matheus Pereira, deixa de lado a jogada com o Leandro Vilela. Leandro Vilela, perna direita na bola, fatia, sai da esquerda, vem pro centro, inverte a página, vira a folha para Lucas Amon. Tem espaço, camisa 19, olhou pra dentro da grande área, cruzou no ponto futuro, Lucas do Break, fechou também, Diego Chepo, Bernardo Chepo subiu, tocou de cabeça, lançou pela linha de fundo, é posse de bola a favor da equipe do Guarani, Alberti. É do jeito do Lucão do Break gosta, né? A bola jogada pelo lado direito, o Lucas Amon achou o Lucão do Break, porém, Bernardo estava esperto, mandou a bola para escanteio. É escanteio para o Guarani. A informação para a Prona Alimentos. Escanteio pro Burgrão lá pela ponta direita. Vem levantamento, ou Júlio César ou Matheus Pereira. É o Matheus Pereira, levantou o primeiro pau sobre a defesa, tira. Rebote cai na entrada da grande área, Bruno José brigou no pé de ferro, ganhou, tentou bater, bateu em cima da zaga. E tome contra-ataque do Ituano. Rafael Elias engatou a primeira, segunda, terceira marcha. Vai sair cara a cara com o Kozlinski, bateu pra fora! Chance de ouro do Rafael Elias, saiu cara a cara com o Kozlinski, numa jogada estranha. O Bruno José tentou pegar o rebote, chutou, a bola bateu no muro branco, sobrou para o Rafael Elias. Quase o segundo gol dos homens, Albert Cavalcante. Quando a torcida grita que vergonha, time sem vergonha. O Bruno José, né, tentou fazer o lançamento de novo dentro da grande área, a bola acabou explodindo o jogador do Ituano e saiu dele, Rafael Elias, em disparada, cruzou o campo todo, parecia jogador de futebol americano. Graças a Deus ele pegou mal na bola, mandou a bola por cima do goleiro Kozlinski. Se ele tivesse um pouquinho mais de calma, ele entrava com bola e tudo. Quase o segundo gol do Guarani, quando o técnico entendendo bem, urmando os jogadores para o aquecimento. E por falar em aquecimento, o Júlio César tá sentindo, tá saindo de maca e parece que não vai dar pra ele. É o que dizem, né, André Arruda? O que tá ruim parece que pode ficar pior. Cara, se você pegar o detalhe dessa jogada, é aquela velha história que você vê reclamando em tudo quanto é lugar. Primeiro, pra que dois jogadores pra cobrar um escanteio? Segundo, o Júlio César que tava lá tentou sair no desespero. Alguma coisa ele ia fazer errado. Se você perceber no lance, mesmo sabendo que o cara jogou errado, ele tentou dar um carrinho que geraria a expulsão dele. Ele errou o carrinho e sofreu uma distensão. Por quê? Tava no lugar errado. 2 para cobrar escanteio não funciona. E a substituição da equipe do Guarani, Alberti. Foi embora o Júlio César, não dá mais para ele. O camisa número 7 entrou 97, Iago. Foi embora o Júlio César, camisa 7 entrou 97. A informação para a Betchett. E olha o Ituano descendo, o Ailon deu um chapéu, tocou no meio, Rafael Elias fechou, bateu para fora! Deu pane na defesa do Guarani.
O Wailon deu um chapéu no João Vitor, que estava na linha do meio campo. Então não teve campo para correr. Ele rolou no meio, Rafael Elias sozinho, livre, leve e solto. E a bola foi para fora. Deu sorte agora. Os deuses do futebol tiraram essa bola, Albert Cavalcante. Você foi para ver bem aí, foi 2 gols perdidos do Rafael Elias, né? Mais uma vez, a zaga dormiu. Contra-ataque do Ituano. O Ituano só tá jogando assim. Achou ele dentro da grande área, na pequena área. Só ele e o Kozlinski. Ele entrou, lógico, a bola veio muito longa. Ele entrou de carrinho, mas a bola caprichosamente passou pelo lado direito do goleiro Rafael Kozlinski. Quando o Rafael Kozlinski perde também atendimento. Ou é para estrear o jogo, ele está sentindo alguma coisa, hein? E ele já está amarelado. O Kozlinski está amarelado. 41 minutos, primeira etapa de jogo, tempo e placar, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, a Campeonato Brasileiro Série B 2022. Aos 30 minutos da primeira etapa, Rafael Elias foi pra rede. Ituano 1, Guarani 0. Placar ao vivo, futebol interior é com esse aqui, ó, Claudinei Corsi. 42 minutos em Goiânia, Vila Nova 1, Ponte Preta também 1. 41 minutos em Minas, Cruzeiro Sport 1-1. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta. E aqui nos canais Futebol Interior eu tô feliz da vida. Wagner Ferreira. Que situação essa do Guarani nesse primeiro tempo, 1-0, tá no lucro a equipe do Bugre. Contando com a sorte, né, que o placar já era para estar 3, no mínimo pro time do Ituano, time organizado. Esse Rafael Elias aí fez o gol, perdeu 2 chances incríveis, era para estar 3-0. E o Guarani com 2 volantes permite essa sequência de jogadas. Então não é para toda hora a zaga tá dando combate, né? Tipo, o primeiro combate é ali do meio campo, ali, principalmente com os 2 volantes. Tem que mudar isso aí no intervalo. Vou dar uma estudada aqui no quem tem no banco aqui, a possibilidade de melhora desse time do Guarani. E vem Silas pro campo de ataque e perde a bola para Kaique. A bola fica na ponta direita para Pacheco. Lançou no comando de ataque para Rafael Elias. Tem espaço o time do Ituano, inacreditável. Na ponta direita, levantou no segundo pau, passa por todo mundo. Chega no Gerson Magrão, a bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. 42 minutos, 40 segundos, primeira etapa. André Arruda, né? É interessante, né, essa observação que o presidente até mesmo você fez. O Guarani tem 2 volantes de contenção e não consegue travar o meio-campo da equipe do Ituano, que tem espaço demais para jogar. Não consegue travar porque os volantes parece que não tem função. Essa que é a verdade. Ele não é decidido quem faz o primeiro combate, quem faz o segundo combate. Às vezes os 2 saem para dar o combate e deixa o Castan numa situação desconfortável, tendo que sair de dentro da área, dar o combate no lugar dos volantes. João Vitor fica com o time do Ituano inteiro aberto e aí ele não tem o que fazer. Ele tem que sobrar e esperar a falha. Falha que, graças a Deus, está acontecendo. Papagaio já errou 2 gols que... inacreditável Futebol Clube. Então, pois é. Não dá para contar com a sorte para sempre. Exatamente. Se não arrumar, vai tomar mais. E vem Guarani, quem sabe agora no final do primeiro tempo para tentar arrumar a casa, Guarani. Vem Lucas Amon, parte na velocidade, junto à linha lateral dos técnicos pela ponta direita. Domina, faz o break, encara a marcação do Marcos, deixou para Eduardo Persson. No Girosflin, tentou lance individual, aí foi travado pelo Wailon. A bola bateu, rebateu, o Wailon tira do jeito que dá. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O jogo parado tá caído lá o Gerson Magrão, Albert Cavalcante. O Gerson Magrão tá caído, está sentindo dores ali, até para dar uma esfriada também, quando os jogadores do Guarani vão agora, né, para trás do gol do Pegorari para fazer o aquecimento. Eles estavam ali no banco de reserva fazendo o aquecimento, mas agora vão todos os jogadores ali, enquanto a torcida manda o Castan plantar chuchu. E vem Guarani, lá vem Eduardo Persson, deixou para Bruno José, já passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga, botou na frente, foi pro chão, o árbitro para, marca falta. Facebook. Participação da galera no Facebook, Claudinei. O Luciano Automóveis colocou aqui, aí vem ele, Iago, Bruno Buzolini, imprensa não seja omissa. Quer dizer com isso, né, de omissão. O Gilberto Silva, rapaz, nunca vi coisa igual a esse time, estão perdidos em campo. Terceiro gol perdido do Ituano. Luiz Fabiani, Rafael Elias vai pedir música hoje.
rapaziada participando aqui através da live no Facebook, E viu, Lucas? vem Guarani, tem falta lateral, quem sabe agora? Quem sabe agora? Vem Matheus Pereira pra cobrança, falta lateral, chance de botar essa bola dentro da grande área. É fogo no parquinho da equipe do Ituano. Levantou Matheus Pereira, segundo pau, nas mãos do Pegorari. Nas mãos do Pegorari. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Vem Ituano pro campo de ataque, está jogando pela ponta direita. Lucas Dias deixa de lado a jogada com o Pacheco. Fatia de perna direita, faz o levantamento. A bola cai no campo de defesa da equipe do Bugre. Tira João Vitor. A bola que sobe, a bola que cai. Ficou pererecando ali na metade do campo. Aberto para o jogo, marca falta. Falta a favor da equipe do Guarani no campo de defesa. Tem gol no campeonato. Os canais Futebol Interior informam. Fala, Claudinei Corsi. Vira do Cruzeiro para cima do Sport. Agora Cruzeiro 2, Sport 1. Vem Guarani, sai jogando no campo de defesa. Leandro Castan, quarto zagueiro da equipe do Bugre. Capitão hoje, Leandro Castan. Deixa de lado com o João Vitor, daí toca mais à frente com o Lucas Amon. Lançamento para Iago, a bola passa por ele, vai pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Ituano. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, baterias Moura, 60 amperes, a base de troca. R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Passado 45 minutos deste primeiro tempo, e lá no Oba continua 1-1 também, ô Claudinei Corsi? Sim, continua 1-1, 45 minutos, já estamos nos acréscimos. Vila Nova 1, Ponte Preta também 1 para Ponte, marcou o Luca, e para o Vila Nova o Rubens. E olha a equipe do Ituano descendo para o campo de ataque. Gerson Magrão olhou para dentro da grande área, cruzou rasteiro, Leandro Castan. Tira do jeito que dá, toca pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Ituano, linha de fundo 46,5. Albert Cavalcante, vamos até quantos minutos desta primeira etapa? Daqui a pouquinho um Albert Cavalcante vai subir a placa. Mais 5 minutos. Vamos até 50. Vamos até 50 minutos. Vem para a cobrança do lateral. Camisa meia dúzia, Mário Sérgio. Deixou com Gerson Magrão. Linha de fundo, tentou cruzamento. A bola bateu, rebateu. Sobra com o Iago pela ponta direita. Linha lateral dos técnicos. Despacha, manda para frente. Bola que sobe, bola que cai. Cai no corredor. Lucão do Break briga por ela. Não deu para ele. Chega Bernardo, tira. Aí o árbitro para o jogo, dá falta. Falta, jogo parado. Posse de bola a favor da equipe do Guarani no campo de defesa. 1-0 para a equipe do Ituano. André Arruda, o resultado é justo até aqui? Injusto, porque o Guarani deveria ter tomado mais gols. A sorte está ajudando a gente. E olha o Guarani descendo pela ponta esquerda, quem sabe um golzinho ainda neste primeiro tempo. Deixa Matheus Pereira, joga a bola com o Bruno José. Bruno José virou ao lado do campo agora, ele tá jogando pela ponta esquerda, ele volta a jogada com o Leandro Castanha. 1-0, Wagner Figueira acompanha o relator, era pro Guarani tá tomando mais. Grande ironia na voz da galera, porque o resultado é injusto, como se diz, o Guarani merecia estar coisa melhor, nada. O Ituano merecia ter feito mais gols. Essa é a grande realidade do primeiro tempo. O Guarani tem que voltar pro segundo tempo, pelo menos com 2 alterações. Eu vejo uma chance pro Vitinho. E também acho que o Lucas Ramon não é mais jogador do que o Diogo Matheus, não. Então, fica aí, vamos ver o que o Benur pensa aí nesse intervalo. Hashtag fica a dica e o detalhe, Albert Cavalcante. Toda vez que o Leandro Castan toca na bola, a torcida vai. Realmente não foi uma das melhores noites do Leandro Castan. Lançamento no comando de ataque buscando o Lucão do Break. Sai do gol, Pegorari. Aí sai do gol, faz aquela graça. Fez uma defesa o Pegorari. Não, fez uma, né? Só a bola chute recuada, do Júlio César. Ele fez uma defesa. Uma. Isso que bateu roupa ainda. 48 minutos, 20 segundos, 1 minuto e meio para o fim da primeira etapa. 1-0 para os homens. Gol do Rafael Elias. A 30 do primeiro tempo, chute de fora da área que o Maurício Kozlinski aceitou. Bola que sobe, bola que cai no campo de defesa da equipe do Bugre. É rebatida, volta no campo de defesa da equipe do Galo de Itu. Ela sobra lá pela ponta direita, campo de defesa Lucas Dias. Domina, para, pensa, fatia, deixa de lado a jogada com Rafael Pereira. Amarelado, camisa 5 da equipe do Ituano. Deixa de lado a jogada com Bernardo Chepo, mais à frente com Gerson Magrão. Volta a jogada com Bernardo, vai trocando passes, vai tocando a bola, vai gastando tempo a equipe do Ituano. Tá sem pressa nenhuma o time do Ituano. Lançamento do Bernardo buscando o Pacheco. Matheus Pereira rebateu, a bola fica no corredor pela ponta canhota. Bruno José tentou botar na frente, foi desarmado. Foi desarmado o Pacheco, evitou a saída, deixou a jogada com o Kaique, foi pro chão, falta nele. Falta em cima do... Na verdade, falta em cima do Pacheco. Falta em cima do Pacheco, camisa número 2, ficou sentindo a lateral direita da equipe do Ituano, Alberti. O Silas, né, com todo o vigor físico, ele chegou em cima do Pacheco, acabou machucando ali, né? Acabou derrubando o jogador ali. Quando o torcedor do Guarani vai à loucura. Cada bola perdida, cada disputa marcada contra o Guarani, a bola perca para o Guarani, a torcida aqui se esbalda aqui. O Leandro Castan é o alvo. Falta para os homens lá pela ponta direita. Vem para a cobrança o camisa 7, Caio. Levantou de perna direita para dentro da grande área. Sobe, Lucas Ramon tira. Rebote cai com o Iago na ponta direita. Campo de defesa tentou botar na frente. Perde a jogada para o Gerson Magrão.
Mas Gerson Magrão pela ponta esquerda tentou armar o lance, não há tempo para mais nada porque trila o apito árbitro. Apita o centro de campo, Braulio da Silva Machado termina o primeiro tempo. 1 para o Ituano, o gol do Rafael Elias aos 30 da primeira etapa, 0 para o Guarani. Eu passo a bola para ele agora no intervalo inteligente FI. Claudinei Corsi. Claudinei Corsi. Às 10 da noite, mais 21 minutos, intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E o Guarani vai perdendo para o Ituano por 1-0. E ficou barato, hein? Poderia ser mais, mas 1-0 para o Ituano até aqui. O seu destaque, Albert Cavalcante. É abaixo de vaias. O time do Guarani vai sair de campo. Gritos de vergonha, vergonha. O Guarani que está na 19ª posição com 13 pontos. O Ituano com essa vitória está indo para a 13ª posição com 17 pontos. O Guarani precisa vencer dos 3 pontos de qualquer maneira. Lembrando que nas tribunas do Brinco de Ouro, o técnico do Guarani, Moza, que ainda não foi apresentado, está acompanhando a partida, Claudinei Corsi. Tá muito bem aí o destaque do Albert Cavalcante. Wagner Ferreira, rapidinho, seu destaque, você volta daqui a pouco falando mais do jogo, Wagner. Ninguém se salvou nesse primeiro tempo do Guarani. Ligeiro destaque aí pro Persson, que tentou alguma coisa, mas sozinho no meio de campo, ficou difícil para ele. O resultado, em termos, né, justo para o Ituano, merecia ter feito mais gols, 1-0, e a torcida tem razão de protestar. Espero que o Benhur corrija alguma coisa no intervalo. E aí, Celso Arruda, nosso convidado de hoje, Guarani perdendo mais uma, o André? Cara, eu fico imaginando o que se passa na cabeça do Mozart, volante com história, vendo as volâncias do Guarani. Os 2 volantes do Guarani estão perdidos, não é decidido quem faz a primeira, quem faz a segunda, quem pega a sobra, quem dá o combate. Acho que é um departamento que o Guarani precisa urgentemente de solução. Legal, tá aí o nosso convidado, o André Arruda, né, representando aqui o torcedor do Guarani, também chateado com esse resultado do Bugre. Até aqui o Guarani vai perdendo 1-0 para a equipe do Ituano. Você está conferindo aqui na narração do Lucas de Souza, comentários do Wagner Ferreira e reportagens do Albert Cavalcante lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Torcedor do Guarani pegando no pé do Leandro Castan, chamando o time de jogadores sem vergonha. Torcedor também aqui nas redes sociais que participa com a gente aqui, tão fulo da vida, diz que não adianta trocar treinador atrás de treinador, porque o time é muito ruim, os jogadores não fazem nada dentro de campo, perdem gols e tomam gols absurdos. O Luciano Automóveis diz aqui, o Guarani começou bem, mas descobriu que era só marcar o Persson para dominar o jogo. Castan, que é ex-jogador, deveria criar vergonha na cara e rescindir o contrato e ir embora. Muito bem, são 10 da noite mais 23 minutos. Eu vou fazer agora uma ponte, uma ligação lá com Bonito, no Mato Grosso. E lá está o doutor Arthur Eugênio Matias, que vai participar com a gente aqui deste intervalo FI, falando um pouquinho do Congresso da Abraço. Doutor Arthur, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui à nossa jornada. Boa noite, meu caro Claudinei Corsi, a todos que estão na programação da Rádio Futebol Interior, acompanhando esse desastre do Guarani com o Leandro Castan. Mas nós estamos aqui no 47º Congresso dos Cronistas Esportivos do Brasil, que está sendo promovido pela Associação dos Cronistas Esportivos do Mato Grosso do Sul, com o apoio da ABRAS, Associação Brasileira dos Cronistas Esportivos. E um evento muito interessante. Nós temos cerca de 50, 60 profissionais da imprensa de todo o Brasil. Nós temos aqui cerca de 15 estados diferentes representados nesse evento. E neste momento nós estamos tendo a palestra de Sérgio Corrêa da Silva, que durante 10 anos foi a principal autoridade da arbitragem brasileira. Ele está explicando sobre o VAR para a crônica esportiva brasileira. Um evento muito interessante, um evento que está servindo para que a classe dos cronistas esportivos discuta assuntos relacionados à atividade do profissional da imprensa esportiva. Tá muito bem, e o tempo por aí também está ajudando, porque bonito é muito bonito, né, Arthur? Em primeiro lugar, 1h
de antecedência. Agora são 21 horas e 25 minutos e a cidade está muito organizada. Aliás, o estado do Mato Grosso do Sul, o pôr do sol no centro-oeste brasileiro, talvez seja um dos mais belos do mundo. Nós estamos com uma temperatura similar à de Campinas. É uma temperatura amena, no calor aqui faz muito calor e no frio também faz frio. É uma temperatura similar ao estado de São Paulo, até porque o estado de São Paulo, o Mato Grosso do Sul, faz divisa aqui com esse interiorzão bonito do estado de São Paulo. Tá certo, doutor Arthur Eugênio Matias, presidente da CEISP, dos cronistas aqui do interior do estado de São Paulo, presidente da Abras. Arthur, muito obrigado pela sua participação aqui, falando um pouquinho deste encontro importante aí em Bonito. Um grande abraço, Arthur, e um bom aproveitamento aí, uma boa viagem de retorno. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando, a todos da equipe da Rádio Futebol Interior. Eu estou falando baixinho porque eu tive que sair do salão principal. E quem quiser ter mais detalhes, no portal Futebol Interior já temos notícias e informações a respeito desse 47º Congresso da Imprensa Esportiva Brasileira. Vou continuar acompanhando. Eu estou aqui na palestra e estou aqui acompanhando o placar ao vivo do Futebol Interior e também a transmissão do Lucas de Souza. O Guarani vire na etapa complementar. Um abraço a todos. Legal, muito obrigado aí, doutor Arthur Eugênio Matias, participando com a gente aqui neste intervalo FI, falando direto de Bonito, lá no Mato Grosso do Sul, no Congresso dos Cronistas Esportivos, 10 da noite, mais 27 minutos, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho.
Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Claudinei Corsi. 10 da noite, mais 31 minutos, 10h31. Intervalo de jogo, intervalo FI. Guarani vai perdendo para o Ituano 1-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Wagner Ferreira, quem é que entra, quem é que sai aí, na sua opinião, nesse time no segundo tempo? Ou deixa como tá, Wagner? Eu arriscaria voltar com o Vitinho, até esperava que ele começasse jogando. Mas a dupla de volantes realmente deixou a desejar. Então, qualquer um dos dois ali, ou o Silas ou o Vilela, entrando o Vitinho ali, eu acho que vai dar uma melhor qualidade ali no meio de campo. O ataque ficou devendo, o goleiro falhou no gol e a zaga também batendo cabeça. Tudo isso em função de uma má organização no meio campo. Sobrecarregou a defesa, que já não era essas coisas. Bastou um pouquinho de presença ali do jogador que fez o gol lá, o Rafael Elias. Quase que ele faz 3 gols, vai pedir música no Fantástico. Então, é um trabalho danado esse jogador. E o Guarani batendo cabeça, e a sua torcida tem toda a razão de protestar. Então, os dois que você colocaria? Eu colocaria o Vitinho no lugar do Silas. Muito bem. E, por enquanto, acho que é só isso. Só isso, por enquanto, uma alteração já foi feita, né, com o Júlio César, entrando o Iago. Eu acho que não é nem 6 por meia dúzia, é 6 por 4, né? Porque é impressionante, porque o Iago não acrescenta nada. Vamos ver se uma luz divina consegue ser iluminado aí, fazer uma alteração. Também com esse banco é difícil. Ô André Arruda, e você? Mexeria no time já? Trocaria? Concorda com o Wagner? Cara, não tem muito o que fazer em questão de banco, mas eu acho que eu acho que quando o cara não tá num dia bom, não adianta. Então eu já voltaria com o Ronaldo Alves no lugar do Castan. O Castan não tem condição, eu acho que ele tá muito abaixo e ainda não tá com muita sorte. No meio, teríamos que povoar, colocar o Vitinho, pode ser uma opção, mas não acho que de repente seria a mais vantajosa. Eu de verdade, eu tiraria colocaria o Diogo Matheus, faria uma dobra no lugar de um dos volantes, talvez no lugar do Vilela. Eu acho que o Silas ele entrega mais que o Vilela, eu acho que ele soa mais a camisa, eu acho que ele vai mais pra cima e de repente ele e o Persson ali conseguem se organizar. O Vilela ele não se organiza, o Guarani não tem um padrão. Na volância, quando você joga com 2 volantes, um marca, o outro pega a sobra. Sempre tem o do primeiro combate. Ali a gente não tá vendo isso. Então é o que tem complicado o nosso meio campo. Eu acho que se povoar o meio campo, eu colocaria o Diogo Matheus, tiraria aí de repente o Vilela, daria uma mudada, o Diogo Matheus ele cadencia bem o jogo lá na frente e de repente daria maior tempo para nossa fase de ataque. O ataque desperdiça a bola, facilita demais para a zaga do adversário. Legal, tá aí a opinião do nosso convidado de hoje, o André Arruda, representante do torcedor do Guarani, falando aqui na sua opinião que deve fazer o Benhur agora nesse segundo tempo. Vamos aguardar. São 10h34, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho.
Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol interior. 10h36. Legal, eu volto no fim de jogo, porque ele está de volta para o segundo tempo de Guarani 0, Ituano 1, ele é... Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção. Você, amante do esporte bretão, vai rolar o melão para a segunda etapa. O Ituano de branco, calções pretos, meias brancas. O Guarani de verde, calções brancos, meias verdes. Ituano do lado esquerdo do seu computador. Guarani do lado direito do seu smartphone. Trila o apito, árbitro apita. Brado da Silva Machado. Começa o segundo tempo. Lucas de Souza. A alegria fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. Albert Cavalcante, mudanças na equipe do Ituano ou na equipe do Guarani? Mudança na equipe do Ituano. Lateral direito, camisa número 2, Pacheco foi embora, entrou 13 Córdoba. Pacheco, lateral direito, camisa número 2, foi embora, entrou 13 Córdoba. A informação para a Betchamp. Vem Ituano para o campo de ataque, Vinha. Silas, para a jogada na metade do campo, vai para o chão, falta nele. Primeira falta do jogo no segundo tempo a favor da equipe do Guarani no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Betchamps. Vem jogar na Betchamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Wagner Ferreira, primeira substituição do Ituano no jogo, entrada do Córdoba no lugar do Pacheco. Aí acho que é um 6 por meia dúzia, um lateral por outro lateral. Agora, o Guarani voltar com o mesmo time. Será que o Benur gostou do primeiro tempo do Guarani? E esperamos que ele só na conversa, né, só no papo, consiga extrair alguma coisa aí para o segundo tempo. Lucas, pois não, deixa eu mandar um abraço aqui para Reinaldo Porto, nosso querido narrador Reinaldo Porto. Grande Reinaldo Porto. Tá lá em Taubaté, acho que tá em Taubaté, né, curtindo aqui a nossa transmissão. Grande abraço, Reinaldo, muito obrigado pela audiência. E olha o Bugrão descendo, Silas para Eduardo Persson, na ponta direita, boa bola, recebeu Lucas Amão, foi pro chão, falta nele! Falta nele, amarelou tudo lá pro Mário Sérgio, Albert Cavalcante. É o Mário Sérgio, hein? Ele entrou com um carrinho forte aqui pelo lado direito em cima do Lucas Amon, mas o detalhe foi o passe do Persson, né? O Lucas Amon ia passando livre, o Persson foi dar o passe, ele acabou dando o passe marcado. Ali teve que o Lucas Amon na dividida, aí não teve jeito. Mário Sérgio fez a falta perigosa pela ponta direita. Quem sabe agora o Guarani possa empatar a partida. Começou. Começou aonde, Ney? Lá em Goiânia, 1 minuto do primeiro tempo, Vila Nova e Ponte Preta correndo atrás da bola, 1-1. Lá no Oba, lá no Nésio Brasileiro, estádio do Vila Nova, tá rolando na segunda etapa, Ponte Vila Nova. E os detalhes você confere com o Claudio Corsi. Aqui é Guarani, vem pra cobrança de falta o time do Bugrão. Na perna esquerda pra bater, Matheus Pereira, colocado também o Silas pra bater de perna canhota, ele bate forte, perna esquerda, uma bomba, espalma, pegou Orari, a bola vai entrando lá, bate na trave e vai fora! Uma bomba do Silas, o Pegorari teve mais sorte que juízo, porque a bola foi para trás. Foi para trás também, efeito estranho, escanteio para a equipe do Guarani lá na ponta direita. Quem sabe agora o gol de empate no início do segundo tempo ia ser lindo. Vem para cobrança, Iago na perna canhota, levantou aberto, subiu João Vitor, afasta a defesa. Afasta a defesa, completa o serviço, tira do jeito que dá Kaique, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. E olha a falha, lá vem Ituano, Córdoba na ponta direita,
girou, soltou para Rafael Elias, entrada da grande área para Gerson Magrão, limpou, armou, perna esquerda bateu em cima da marcação, vai para fora. Vai para fora, tiro de canto, tiro esquinado a favor da equipe do Ituano, que falha bizonha do Eduardo Persson, Albert Cavalcante. É o ataque, né? Ali o contra-ataque do Ituano pelo lado direito, ali o Eduardo Persson, do lado direito do campo de ataque e do lado esquerdo do campo de defesa do Guarani, acabou escorregando. Ali o contra-ataque tinha 3 jogadores contra 1 do Guarani. Ali o Gerson Magrão e o Rafael Elias ficaram tocando a bola para ver quem ia chutar. A bola acabou sendo chutada, pegou na zaga do Guarani, escanteio pelo lado esquerdo, lá vem o Ituano. Vem Ituano, Gerson Magrão pra bola, atenção, defesa bugrina, vamos tirar essa, levantou na boca do gol, subiu, tira a defesa, rebote cai pela ponta esquerda, Bruno José botou na frente, desarmada, a bola ficou pela ponta direita, Kaique levantou no segundo pau, a bola passa por toda a extensão da área. E o árbitro marcou falta de ataque, jogo parado, posse de bola a favor da equipe do Guarani no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. André Arruda, pro Persson tá na cobertura, alguma coisa tá errada no time do Guarani. Cara, algumas, né, presidente? É o entre aspas, o 10, é o cara que teria que estar ali, é um cara que chuta bem de fora da área. E aí você deixa os 2 volantes marcadores para dentro da ação de ataque e o Persson na sobra. Se você vê, na hora que o Júlio César machucou, ele foi o cara que tentou dividir, mas não matou a jogada com o Rafael Papagaio. E agora escorregou de forma bizonha e quase complica. Eu acho que essa função tá trocada. Tá trocada, presidente. E o Persson sofrendo aí, porque ele não é marcador, é um jogador de frente. Ele precisa estar mais próximo da área para poder ajudar o ataque do Guarani. Nós estamos comentando aqui desde o primeiro tempo que a dupla de volantes está batendo cabeça. E só o treinador que não viu isso. E vem Córdoba pela ponta direita, vai pro chão, falta nele. O camisa 13, o Córdoba, entrou para fazer o forfé pela ponta direita e amarelou tudo lá pro Silas, Albert Cavalcante. E faz o forfé, né? Ei, Laia, viu? Agora o Silas leva o cartão amarelo, volta em cima do Córdoba, falta perigosa, ali pertinho no bico da grande área pelo lado direito, o Guarani está perdidinho em campo e toda vez que o Leandro Castan toca na bola, vem aquela chuva de vaias, viu? A informação para a Corujão do Peça. É incrível como o Guarani não se encontra dentro de campo. E falta para os homens lá pela ponta direita. Vamos reagir, Guarani. Atenção, torcedor bugrino. Forças positivas para o Guarani poder reagir nesse jogo. E por enquanto 1-0 para a equipe do Ituano. E falta para o Galo de Itu pela ponta direita. Vem para a cobrança o Kaique para bater de perna direita. O Gerson Magrão para bater de perna canhota. É uma falta muito perigosa, a um passo do Paraíso, a um passo da grande área. Falta lateral, no bico da grande área pela ponta direita. Pode pintar um chuveirinho ou chute direto. Vem pra cobrança o Kaique ou Gerson Magrão, autoriza o árbitro. É o Kaique na perna direita, levantou, toca de cabeça, ela passa por cima, vai fora. Tocou de cabeça o Ailon, ela subiu, foi pela linha de fundo, tiro de meta a favor da equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Lucas, pois não, Claudinei. No YouTube aqui, a Juliane Sobral pergunta assim, narrador, você acha que o Guarani faz um gol? Olha, eu quero que o Guarani faça 2, 3 gols, porque assim eu narro o gol feliz. Tem que fazer, o Guarani precisa de uma vitória. Pode ser como colocou aqui o amigo André Arruda no começo, 0-0, né? Mas do jeito que tá, vai ter que virar para 2-1, mas tá difícil. Mas eu acredito até o fim, o verde, a cor da esperança. Jogo parado, falta marcada lá pela ponta direita. Jogo parado, falta a favor da equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Trabalha a jogada da equipe do Bugrão pela ponta esquerda. Leandro Castan faz o passe pela meia com Bruno José de primeira jogada com Leandro Vilela. Achou Eduardo Persson, passou metade do campo, invade a linha territorial inimiga, bota a velocidade. Soltou na ponta direita com Iago. Lá vem o menino com alegria nas pernas, deixa de lado com Silas. Silas inverte a página, vira a folha na ponta canhota com Matheus Pereira. Olhou pra dentro da grande área, caprichou no cruzamento no segundo pau, passou pelo Iago, tira a defesa do Ituano. Rebote com Gerson Magrão pela ponta esquerda, recebe a marcação do Silas, vai pro chão, o árbitro manda seguir. Retomou no pé de ferro, Silas sobrou na ponta direita, boa bola ali do Lucas Amon pro Iago, com o Lucão do break dentro da grande área, sobe a defesa, tira. Rebote ainda dentro da grande área da equipe do Guarani, completa o serviço, afasta o perigo, Mário Sérgio.
Itume, contra-ataque do Ituano. Gerson Magrão foi pro chão. Silas. Cara de mal, Silas. Desarmou na boa, desarmou na bola, mas tá caído o Gerson Magrão. Tá caído o Gerson Magrão. Os jogadores do Ituano pedem um cartão. Ele já tá amarelado. E tá ali uma mini conferência em cima do senhor Braulio da Silva Machado, Albert Cavalcante. Olhando aqui de frente pro lance ali, o Silas foi limpo na bola. E o Gerson Magrão ali que acabou se machucando sozinho. Lógico, o Silas também, quando ele vai, é aquela, né? Cada enxadada é 10 minhocas. A informação para ovos, Satoshi. 8 minutos e meio, por enquanto aqui 1-0 pro Ituano. E lá no Oba, o Claudinei Corsi. Segue Vila Nova e Ponte Preta, 1-1. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Tá caído ainda o Gerson Magrão, 8 minutos, quase 9 a primeira etapa, Wagner Ferreira e o jogo. Não mudou nada, né? O Guarani tenta, de qualquer maneira, muito desordenado, procurar o caminho do gol, enquanto que o Ituano tá bem tranquilo. Um time que sabe o que quer, um time organizado, descansado, teve 15 dias apenas para treinamento, enquanto que o Guarani vem nessa turbulência toda aí. Então, mesmo jogando dentro do brinco, o Ituano tá tranquilo e sabendo o que fazer com a bola. E vem para o campo de ataque o Guarani. Eduardo Persson volta a jogada com João Vitor de primeira, deixa de lado na ponta esquerda com Leandro Vilela. Leandro Vilela domina, cabeça erguida, passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga, deixa de lado a jogada na zaga central com João Vitor. De primeira ele tem Leandro Castan, toca de perna esquerda também de primeira com Leandro Vilela. São os 3 defensores do Guarani tocando a bola no campo de defesa. O Guarani tá perdendo, precisa jogar essa bola mais no campo de ataque. Leandro Vilela para João Vitor, agora sim acelerou a jogada, já passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga, lançou no comando para Eduardo Persson, dominou no peito, botou no chão, chamou de meu amor, abre na ponta direita para Lucas Amão, devolveu para Eduardo Persson, 4 em cima dele, cruzou no comando de ataque e sai do gol, Pegorari. Firme, segura o arqueiro do Ituano para fazer a defesa e já quebrou no comando de ataque para Rafael Elias. Ó o papagaio aí, dominou, aí o papagaio voou e voou impedido. Aí voou errado, parou o jogo, marcou impedimento o senhor o Alex dos Santos. Jogo parado, impedimento marcado, 10 minutos passado a segunda etapa do jogo. O tempo e placar você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando lá pro portal Araraquara News. Por enquanto, E o placar do jogo o Rafael Elias foi pra rede. 1 para o Ituano, 0 para o Guarani. Placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. 10 minutos em Goiânia, no Oba, Vila Nova e Ponte Preta, 1-1. Cruzeiro vai vencendo o Sport Recife 2-1. Pela Libertadores Comebol, a Comebol, Colo-Colo 2, Internacional 0. Pela Comebol Libertadores, Atlético do Paraná 2, Clube Libertar 1, Corinthians e Boca Júnior 0-0. Lucas de Souza. O microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte bretão, André Arruda, 11 minutos de jogo. E como é que tá a partida? Pois não. No Face aqui, o Marcelo Cangani diz aqui, esse não é um time, é um amontoado. E aí, André Arruda, 1-0 pros homens, 11 minutos, segunda etapa. Cara, o Guarani precisa achar um jeito de trabalhar melhor a fase ofensiva. A gente viu isso agora no lance do Iago. O Guarani entrou, tocou. Quando a bola caiu no pé dele, ele deu um jeito de jogar a bola dentro da área. Não tinha ninguém dentro da área. Então, trabalhar um pouco mais essa bola ofensiva, deixar a bola um pouco mais no campo de ataque para o time poder subir e poder criar alguma coisa. Desse jeito que tá, não vai. E vem Ituano, o Gerson Magrão, aos trancos e barrancos, foi levando, manquitolando, foi pro chão, o árbitro manda seguir. Ele deixa a jogada mais atrás com o Kaique deixou com o Caio, camisa 7, tentou o passe de lado pro Córdoba, a bola passa, vai pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Guarani, sai pela ponta esquerda, campo de defesa, Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas, há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. E olha o Guarani descendo com dificuldade, Leandro Vilela para Iago, perdeu, Itume, contra-ataque dos homens. Ó o Kaique, puxou pela ponta esquerda, abriu no pé direito, soltou para Rafael Elias, perna esquerda, bateu para fora. Vai pela linha de fundo, cada ataque errado do Guarani é um contragolpe do Ituano. E assim continua o calvário da equipe do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B, Alberti. Vai chegando muito fácil, né? Agora o Kaique, né? Uma bola perdida mais uma vez, uma bola perdida no meio campo. Ali o Kaique foi levando. Ali ele viu perto, ali dentro, na isca da grande área, o Rafael Elias, que adora perder gol, ainda bem. Ele dominou, mandou a bola por cima. Se tivesse um pouquinho mais de tranquilidade,
Olha, poderia ser o segundo gol do Ituano. E vem mais Ituano, bola no comando de ataque, Ailon deixou de lado pro Caio, passe vai errado, rebote e volta para a equipe do Ituano, Córdoba domina pela ponta direita, bota na frente, engata a primeira marcha, deixa de lado a jogada com Ailon volta tudo no campo de defesa, bate pra frente lá o Bernardo fez o lançamento buscando o Córdoba, a bola sai pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Guarani, linha lateral dos técnicos pela ponta esquerda, Canais Futebol Interior daqui a pouquinho, porque vem Guarani, ó o Bruno José, deixou na ponta canhota para Lucão do Break intermediária, campo ofensivo, achou o Silas dormiu no ponto, aí tiraram o doce da boca da criança, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Lucas, e aí, Claudinei? deixa eu perguntar pro Wagner, o Lucão é ponta esquerda, Wagner? Ou é centroavante? Bom, nem uma coisa nem outra, né? Meu Deus, então tá pior do que eu pensava. Vem Ituano, sai no campo de defesa, Rafael Pereira, abre bola na ponta esquerda com Mário Sérgio, deixa curtinho de lado com Gerson Magrão, vem a equipe do Ituano pro campo de ataque, faixa esquerda do campo, volta mais atrás a jogada com Bernardo Chepo, domina, camisa número 4, fatia de perna canhota, inverte a página, vira a fúria da esquerda pra direita, buscando Córdoba, sobe Matheus Pereira, toca de cabeça, para a jogada, Bruno José devolve com Matheus Pereira, aí eles brigam no X1, melhor pro Matheus Pereira, evita a saída, se livra da marcação de 2, ainda Matheus Pereira, pra Eduardo Persson, pra Lucão do Break, tudo de primeira, parece jantar de rico, a bola na ponta esquerda, Rafael Pereira chega para acabar com a festa, toca pela linha de lado, o último toque ainda foi do jogador da equipe do Guarani, posse de bola a favor da equipe do Ituano no campo de defesa, vem aí o Lucas Siqueira, Albert Cavalcante. Vai embora o Gerson Magrão, camisa número 10, tá indo embora, e vai entrando o 18, Lucas Siqueira, e também vai embora o camisa número 11, Ailon, camisa número 11, e vai entrar também o camisa número 22 no lugar dele, Neto Berola. Então o Ailon vai embora, camisa número 11, entra o 22, Neto Berola, foi embora o Gerson Magrão, camisa número 10, e entrou camisa número 18, Lucas Siqueira. A informação para Corujão Supeta. O técnico mexe lá, comentarista fala aqui, fala Vagnão. Na escalação provável do Ituano, esse Lucas Siqueira tinha uma escalação praticamente certa ali no ataque do Ituano. No entanto, começou com o Gerson Magrão, que já está na estrada da volta, entrando então o Lucas Siqueira no lugar dele. A outra alteração, o Neto Berola, um jogador já veterano, mas sempre sabe jogar bola. Tomar cuidado com ele. E vem Ituano lá pela ponta esquerda, desce a ladeira com o Mário Sérgio, invade a linha territorial, Bugrina tenta o lançamento, aparece João Vitor Apara, tira dali, era Lucas Amão. Aí com o Iago dominou, prendeu, perdeu, foi pro chão, falta, jogo parado, poste de bola a favor da equipe do Guarani no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Vem Bugrão pro campo de ataque, Bruno José, inverte a página, vira a folha lá na ponta direita, para Lucas Amão, domina no peito, botou no chão, olhou pra dentro da grande área, cruzou de perna esquerda, parece Kaique, toca de cabeça, para a jogada, Mário Sérgio, bota no chão, na ponta canhota, tira do jeito que dá, a bola passa ali pelo jogador do Ituano, sai pela linha de lado, o árbitro marca a falta, jogou parado, 16 minutos, segunda etapa de jogo aqui, 1-0 pro Ituano, e lá no Oba, lá em Goiânia, como é que tá o jogo, Claudinei Corsi? Segue 1-1 lá em Goiânia, Vila Nova e Ponte Preta. Lucas? Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Maxwell, o Cruel, vem aí, Albert Cavalcante. Quando foi embora ele, o camisa número 17, Bruno José, foi embora e entrou Maxwell, o Cruel 71. E vai embora também o Silas, o camisa número 96, e vai entrar o camisa número... Deixa eu dar uma olhada aqui, esse daqui de Silas. Longe, que eu não consegui ver. Quem? É o Silas. O Silas foi embora e entrou... Entrou o Vitinho, camisa meia dúzia. Muito obrigado. Então, o Silas foi embora, camisa 96, e entrou o Vitinho, camisa número 6. O Bruno José foi embora, camisa número 17, e entrou ele. Eita, nós. Maxwell, o Cruel, a informação para a Betchamp. O técnico mexe lá, comentarista fala aqui, lá vem Ituano, bola na ponta esquerda, Mário Sérgio invadiu a grande área, tenta o cruzamento, fecha a porta para ele, João Vitor toca pela linha de fundo, escanteio. Escanteio para os homens lá pela ponta canhota. Jogada do Mário Sérgio. Fechou a porta para ele, João Vitor. Novo escanteio para a equipe do Ituano. Posse de bola lá na ponta esquerda. Campo de ataque. Vem para a cobrança ele. Vem o Caio para fazer a cobrança. Camisa número 7. Vai pintar chuveirinho na área. Tá armado o pagode dentro da cozinha do Bugre.
Atenção, defesa bugrina, atenção Castan, atenção João Vitor, vamos tirar daí. Tá 1-0 pros homens. Caio na bola, levantou, perna direita, a bola passa por todo mundo. Sobra na ponta esquerda, sai jogando o Vitinho. As substituições na equipe do Guarani, Wagner Ferreira. Já deveria ter entrado com o Vitinho no intervalo, né? No lugar ou do Vilela ou do Silas. Demorou, esperou aí quase 20 minutos para fazer a alteração. Eu acho que vai ter um rendimento aí nesse setor pelo lado do Guarani. No ataque, Bruno José e Maxwell, você põe na balança aqui, fica do mesmo tamanho, não resolve nada, absolutamente nada. Vamos torcer para queimar a língua, né? E aí, André Arruda, as entradas do Vitinho e também do Maxwell. Cara, o Vitinho, se ele tiver a fim de jogo, é uma boa opção, porque vai dobrar com o Persson e eu acho que vai carregar o piano junto, cada um fazendo o seu. Eu acho que vai melhorar o meio-campo. Maxwell é o meu desejo desde o começo do campeonato, que ele queime a minha língua. Ele tá pior que o alemão, cara. Eu falava que o dia que o alemão fizesse um gol no Guarani, eu ia andar pelado na rua. Tô transferindo a promessa pro Maxwell, cara. Tomara que ele quebre hoje. E vem Guarani, vinha. Olha o passe errado do João Vitor. Tentativa de lance, pois não, Wagner Ferreira. Pelo menos que ele não volte lá na defesa para cometer pênalti. Pelo amor de Deus, né? Não pode. Contra Corinthians, contra Palmeiras. Misericórdia. Vem a equipe do Ituano, falta. Falta em cima do Lucas Siqueira, jogo parado, posse de bola a favor do Ituano, campo de ataque, Alberti. É isso que o Ituano quer, né? A bola vai rebatida, o Guarani não consegue ganhar a segunda bola. Em relação ao Maxwell, o Cruel, tomara mesmo que o André Arruda esteja certo com um lado e depois ela tem que cumprir a promessa. Aí eu quero ver, André. Esperamos que você cumpra essa promessa. Azar de quem assistir, cara. Vai ser feio. Falta para os homens lá pela ponta esquerda. Vem para a cobrança a equipe do Ituano. Colocado para fazer a cobrança ali o Mário Sérgio. Mário Sérgio, camisa meia dúzia, ele que vem para a bola. Levantou no segundo pau. Parou a defesa do Bugre. Tá valendo tudo. Pintou o segundo gol dos caras. Sai do gol Kozlinski. Fizeram a linha de impedimento. Deixaram a defesa do Bugre ali na mão. Mas não deu em nada, Kozlinski sai do gol e vem Guarani. Na velocidade, Lucão do break para Iago. Iago dominou, tá sem espaço, Mário Sérgio. Mário Sérgio toma a posse de bola, lança Lucas Siqueira. Daí para Neto Berola, ele é velocista. Encara a marcação do João Vitor. Lançamento pro Rafael Elias, perna esquerda, bateu Kozlinski, tem rebote, Kozlinski! Salva a pátria bugrina duas vezes, o Kozlinski, Albert Cavalcante. Milagre! Milagre, cruzamento do camisa número 22, o Neto Berola. Do lado esquerdo, para o meio, ali estava ele. Mais uma vez, Rafael Elias, livre, leve e solto. Ele concluiu a primeira vez no canto baixo do Kozlinski, que fez a defesa. A bola voltou ainda para o Neto Berola, pro Rafael Elias. Ele concluiu de novo, o Kozlinski fez duas defesaças. Olha a torcida aqui, vai à loucura, viu? Meu Deus, que chance perdeu o Ituano. E vem Guarani pro campo de ataque, ficou caído lá o jogador do Guarani, o João Vitor. 21 minutos desse segundo tempo, tempo em placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando, a bola vai rolando no Campeonato Brasileiro da Série B 2022. E o placar do jogo é esse. Rafael Elias foi para a rede aos 30 da primeira etapa. Guarani 0, Ituano 1. E o placar ao vivo Futebol Interior é com ele, ó, Claudinei Corsi. Lá em Goiânia, Série B, Vila Nova e Ponte Preta segue empatando por 1-1. O Cruzeiro vai vencendo o Sport por 2-1. Temos também na Comebol o Colo-Colo vencendo o Internacional por 2-0. E na Libertadores, Atlético Paranaense 2, Clube Libertar 1, Corinthians e Boca Juniors 0-0. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção a você, amante do esporte bretão. Vem Guarani pro campo de ataque, Maxwell deixa de lado a jogada com Vitinho, dominou, a bola passou por ele, ficou pelo alto, a defesa do Ituano tira, rebote volta na metade do campo com o Eduardo Persson, junto ao círculo central do gramado, na roda gigante onde tudo acontece, ele faz o passe na ponta esquerda, linha lateral dos técnicos com Matheus Pereira deixa de lado a jogada com Vitinho, camisa número 6 é a dele, sai da esquerda, vem pro centro, inverte a parada na ponta direita, Lucas Ramon, tentou se antecipar, a bola passou por ele, consegue evitar a saída, encara a marcação do Mário Sérgio, ainda Lucas Ramon no pé de ferro, no X1, perdeu ali pro Mário Sérgio e na sequência fez a falta. Fez a falta, jogo parado, posse de bola a favor da equipe do Ituano, campo de defesa, Canais, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Tá difícil a vida do Bugre, 22 minutos e meio, mas eu acredito, até o fim estaremos juntos com o Guarani. Se não der pra ganhar, vamos empatar, Guarani. 22 minutos, quase 23, segunda etapa de jogo, como é que tá aí, Wagner Ferreira? Olha, agora há
pouco aí, o Vilela, rapaz, tinha uma posse de bola, deu um contra-ataque pro Ituano. É um outro que tá devendo também, esse Vilela aí. Talvez a entrada do Madison aí produzisse alguma coisa melhor pro Guarani. Perdidinho o Guarani, como disse o Albert lá direto do estádio. E o Ituano tranquilo aqui, time organizado, deita e rola, já perdeu aí, como disse o André, cerca de 6 ou 7 oportunidades para estar vencendo por goleada. E vem Guarani, recupera essa posse de bola no campo de defesa. Vitinho dominou, prendeu demais. O Caio tá em cima dele, faz falta. Falta do Caio em cima do Vitinho, jogo parado. André Arruda, 23, segunda etapa. Rafael Elias perdeu um gol ali, rapaz. Meu Deus do céu, os deuses do futebol estão com o Guarani para evitar uma goleada. Porque olha, esse Rafael Elias perdeu o gol adoidado. Cara, o pessoal infarta colocando o break, mas se eu fosse torcedor do Ituano, eu já tinha infartado com o papagaio. O cara perdeu pelo menos 7 gols dentro da área hoje. E vem Guarani pro campo de ataque, Lucas Ramon já passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga, vai pro chão, o árbitro manda seguir. Olha o Lucas Siqueira, retomou a posse da bola, tenta o passe, apareceu o Eduardo Persson. A bola bate e volta, fica na metade do campo, Leandro Vilela com Vitinho de primeira volta, jogada no campo de defesa, quarta zaga com Leandro Castan. Leandro Castan, perna esquerda na bola, abre bola na ponta, canhota com Matheus Pereira, domina, sai da esquerda, vem pro centro, encara a marcação do Caio, fica pra trás, aí o Matheus Pereira deixou com Vitinho pra Matheus Pereira, volta a jogada com Vitinho de perna direita, tentou fatiar pra dentro da grande área buscando o Lucas Ramon, a bola bate em cima do Caio, ela volta na metade do campo, vem João Vitor junto ao círculo central do gramado, na roda gigante onde tudo acontece, lançou para Lucão do Break, dominou no peito, deixou de lado pra Vitinho pra Lucão do Break na ponta, canhota pra Matheus Pereira, o passe foi forte, Matheus Pereira consegue evitar a saída, tenta o cruzamento, a bola bate na marcação, Lucão do Break ainda é lá em cima, tenta pegar o rebote, aparece a marcação, Rafael Pereira tira, Córdoba completa o serviço, ela volta na ponta esquerda, Eduardo Persson brigou no pé de ferro, ainda assim, pra cima da marcação do grandalhão Córdoba, o Persson. Essa bola bate em cima do camisa número 8, vai fora. Lateral, bola para a equipe do Ituano, campo de defesa, Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Albert Cavalcante, Jimenez, vem aí. É isso mesmo, vai embora o Caio, camisa número 7, e entra o 17, Jimenez. No Ituano, sai o Caio, camisa número 7, e entra o 17, Jimenez. A informação para Ovo Satoshi. O técnico mexe lá, o comentarista fala aqui, fala Wagner Ferreira. Veja o comportamento aí de uma comissão técnica e de outra, né? O Ituano ganhando o jogo, mexe 4 vezes no time já, tentando melhorar a situação. Ele não mexe defensivamente não, ele mexeu do meio campo para frente. E o Guarani, por enquanto, só 3 opções. Atualmente o Benur olhando para trás não vai ver ninguém, né? Então fica por isso mesmo. 25 minutos, segunda etapa de jogo, lá vem Bugrão, ó o Vitinho, deixa de lado a jogada com Persson tem espaço, deixou de lado de novo com o Leandro Vilela, faixa central do gramado, ele abre na ponta esquerda com o Matheus Pereira, daí para Persson para Vitinho, tenta a tabela pelo meio é difícil, ó o Vitinho, tentou girar, tentou fazer a jogada pelo meio, acabou sendo desarmada, a bola voltou com o Persson na esquerda para Matheus Pereira, daí para Maxwell sai da esquerda, vem pro centro, tentou lance individual, bola pererecou, afasta a defesa, tira, Rafael Pereira, 26, segunda etapa, 1 para o Ituano, 0 para o Guarani, e lá no lá no Onésio Brasileiro, em Goiânia. Como é que tá o jogo lá, Claudinei Corsi? Segue Vila Nova 1, Ponte Preta também 1 lá no Oba, viu, Lucas? Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Vem Guarani pro campo de ataque, faixa direita do gramado, Lucas Ramon domina, rodopia pra cima da marcação do Neto Berola, ele despacha, manda pra frente, Mário Sérgio rebate, a bola volta com Lucas Siqueira pela metade do campo, deixou com o Mário Sérgio, lançamento pra Neto Berola, tem espaço, encara a marcação do João Vitor, desceu em bloco o Ituano, bola na linha de fundo, Lucas Siqueira tentou rolar pra trás, apareceu a cobertura do Leandro Castan, que pagou geral pra defesa do Bugre, Albert. O Leandro Castan pagando geral, né, por erros, é engraçado, né, mas mais uma vez o Neto Berola, aqui ele fica aqui, né, espetado pelo lado esquerdo, só esperando a movimentação errada da zaga do Guarani, assim aconteceu, né, mais uma vez. Vem, lá aí o Guarani vem fazendo uma partida péssima e a torcida vaia, e vaia muito a torcida, vaia muito os jogadores do Guarani. E vem Guarani, Eduardo Persson na ponta direita pro Lucas Ramon, pega esse Lucas, passinho, vai lá, Claudinei. Assim, eu só acredito que o Guarani treina porque os caras mandam o vídeo do time treinando, porque não é possível. Quem vê esse time dentro de campo, esses caras não treinam, não tem uma jogada ensaiada. Não é possível. Erro de passe. Os caras... O Ney, a bola tá queimando no pé. Não, o jogador não quer receber a bola.
Você vê que O jogador até tá o se André falava escondendo. que toca a bola, Maxwell. Não tinha pra quem O tocar. jogador tá se escondendo. Agora Ninguém mesmo, quer o receber André, a bola. O Maxwell tava com a bola dominada. O André sugeriu, toca essa bola. Tocar pra quem? Pra Os caras quem? estão se escondendo. Ó o Bugrão, vem com o Vitinho, faixa central do gramado, deixou mais atrás com o Leandro Castan de primeira com o Matheus Pereira, faixa esquerda do campo, junto à linha lateral dos técnicos, deixou para Maxwell. Maxwell domina, sai da esquerda, vem pro centro, vai deixar pra quem? Aí deixa atrás, aí o Vitinho vai lá, vai tentar fatiar essa bola pra dentro da grande área, lance errado. Só tiro de meta pros homens, André Arruda. Ney, você tá falando que os caras não treinam. Eu tenho uma opinião diferente. Na minha opinião, eles nem se conhecem. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Ô, Lucas. Pois não, e é Claudinei. interessante, né? Já já o Orbit informa a substituição. É interessante que nos vídeos que a gente recebe, a gente clipa aqui só as respostas do jogador, né? Mas vem pra gente imagem do treino. O treino do Guarani, os caras festejam, dão risada, comemora gol no treino. Parece que o Guarani está em primeiro, no lugar do Cruzeiro, na tabela de classificação. E aí chega no jogo, a gente vê isso aí. É a falta de comprometimento. Falta de comprometimento. Os caras não estão nem aí. Não estão nem aí. Jogadores que vestem esse manto, né? Mantendo essa postura, vocês não merecem vestir essa camisa. Essa camisa é muito pesada para vocês que estão vestindo essa camisa, tá? Mudou. Essa camisa é muito pesada para vocês se portarem desse jeito em campo. A confirmação da substituição, Albert. É o Krigor, o nome de cantor de pagode dos anos 90. Entrou camisa no 21 e foi embora ele, Rafael Elias, graças a Deus. O que adora perder gol. Cansou de perder gol, hein? A informação para Shimozono Mega Sorte Loteria. Vem, Guarani pela ponta esquerda, Vitinho vai pro chão, falta. Falta em cima do Vitinho, jogo parado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Falta pela ponta esquerda, chance de jogar essa bola dentro da grande área. A substituição na equipe do Ituano rapidamente aí, presidente. Entrada do Krieger no lugar do cansa de perder gol, Rafael Papagaias. Eu acho que quem cansou também foi o treinador, né? Falou que esse cara já perdeu muitos gols, vamos trocar, vamos botar o Krieger aí pra ver se acontece alguma coisa. O Guarani só vai empatar ou numa bola parada, no escanteio, ou num pênalti, ou numa falta. Porque na jogada ensaiada vai jogar até amanhã e não vai fazer gol. 30 minutos passados desse segundo tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando e a bola vai rolando no Campeonato Brasileiro Série B 2022. E o placar do jogo é esse. Aos 30 da primeira etapa, o Rafael Elias foi pra rede. O Ituano 1, Guarani 0 e o placar ao vivo Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Legal, cartão amarelo pro Banco do Guarani. Pro Benhur, né? Que coisa incrível. Vila Nova e Ponte Preta, já estamos a 30 minutos do segundo tempo, continua o placar 1-1. O Cruzeiro vai vencendo o Sport Recife 2-1 pela Comebol, Colo-Colo 2, Internacional 0 pela Libertadores da América, Atlético do Paraná 2, Clube Libertar 1, Corinthians e Boca Juniors 0-0. Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, eu tô feliz da vida. 31 minutos cravados, segunda etapa de jogo. Falta para a equipe do Ituano, campo de defesa. Vem para a cobrança o Rafael Pereira. Despacha, manda para frente, bola que sobe, bola que cai. Subiu o corda, a bola passa por todo mundo. Vai ficar tranquilo aqui com o Matheus Pereira. É só lateral para a equipe do Guarani no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Torcedor do Bugrão, deixa o seu like. Vamos bater a meta. 50 likes até o fim da nossa jornada. Grande audiência aqui no YouTube dos canais Futebol Interior e também nos canais Futebol FI. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, também pela honra da sua presença. Participe também pelo WhatsApp, DDD 19 98989 3526. Deixe a sua indignação com esse time do Guarani, porque realmente a coisa tá muito feia. Lateral bola para a equipe do Ituano, pela ponta direita, Córdoba lançou lá dentro da grande área, afasta a defesa, rebote e volta, tira Matheus Pereira. Tira Matheus Pereira, ela sai pela linha lateral novamente, campo de defesa, quase na linha de fundo. Lateral para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Lançamento Lucas. do Kaique para dentro da grande área, a bola vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani. Vai lá, Claudinei Corsi. Deixa eu mudar um pouco de assunto aqui. O Eufune Zaniol diz aqui, se o Corsi quiser largar os óculos, Tatiane Gebrael Capanema, mestrado em terapeuta ocupacional desde 2004.
Esse é o Fúrio. Ao vivo. Esse é o Fúrio Ao do vivo. negócio. E ó o Bugrão. Vem colocando o break na ponta esquerda com o Maxwell. Quem sabe agora? Olha o Maxwell aí. Maxwell Cruel levou na linha de fundo. Carregou, encara a marcação ali do camisa número 8, que é o Kaique. Ele voltou a jogada com o Matheus Pereira. Meu Deus do céu. Não, gente, para com isso, gente. Isso aí é brincadeira. Isso aí é brincadeira. Meu Deus Meu Deus do céu, esse cara não é jogador de futebol, possível. gente. Não é possível. Esse Maxwell não é jogador de futebol. Que é isso, diretor do Guarani? Presidente do Guarani, pelo amor de Deus. O cara não acerta um passe de 1 metro. 1 metro, jogador profissional. Para com isso. Estão de brincadeira. Os caras querem derrubar o Guarani para a Série C. Não é possível. É visível isso. E Ney, detalhe, maior salário, hein? Que isso, gente? Que isso? Estão acabando com o Guarani. Estão acabando, torcedor. Infelizmente. Infelizmente estão acabando com o Guarani Futebol Clube. Presidente Ricardo Moisés, Pastana, Chamusca, Daniel Paulista, companhia limitada, esses jogadores que... Se é que se pode chamar de jogador. Se é que se pode chamar de jogador, isso que a gente está vendo do Guarani em campo. É brincadeira o que estão fazendo com o time do Guarani. Colocar um cara desse aí, desse tal de Maxwell, não tenho nada contra a vida pessoal do cara. Não tenho nada, nem sei quem é, nem se é casado, solteiro, viúvo, desquitado. Mas jogador de futebol, esse cara não é. Jogo parado, falta marcada. Pois não, Albert Cavalcante, as substituições da equipe do Guarani. Vamos lá, saiu o Eduardo Pérez, camisa número 8, entrou 23, Índio. E foi embora o Lucas Amon, camisa número 19. E entrou Diogo Matheus, camisa número 13. Então o Lucas Amon foi embora 19, entrou o 13, Diogo Matheus. E Eduardo Pérez, camisa número 8, foi embora, entrou o 23, Índio. A informação para Ovo Satoshi. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Wagner Ferreira, entrada do Diogo Matheus no lugar do Lucas Amon e a entrada do Índio no lugar do Eduardo Persson. Treinador perdido, juntamente com todo o time do Guarani. Onde já se viu mexer dessa maneira, tirando o Persson, que é o único organizador do time, para colocar Índio. Índio vai fazer o que o Persson vinha fazendo, salvo uma outra função para o Índio. E outra, tem o jogador Venuto, que é um atacante, com o Lucão sem fazer nada, porque não tenta uma mexida no ataque também. Então, perdido como todo o time, o próprio treinador. André Arruda, 35 minutos e meio. A equipe do Guarani parece entregue, é visível isso. E isso se reflete nas mudanças também do técnico Benhur Moreira. O que a gente comentou desde o início era que a gente precisava do quê? Vontade, raça, determinação, time indo pra cima, suando até o último minuto. O que a gente vê, cara, é um time perdido que não sabe tocar, como disse o Ney, uma bola de 1 metro, jogadores descompromissados e dificilmente. O presidente acabou de falar, existe uma forma do Guarani de repente conseguir um gol. Um pênalti, um gol contra, alguma coisa. Jogadores do Guarani não estão trabalhando para marcar. Alô, Vitor Silva, participando aqui, a Camila Tomás também, Gilmar Lima, né? Diz aqui, a animação dos narradores imagina como está o jogo. A gente cria expectativa, né, Gilmar? O Guarani precisava de uma vitória. Precisava de uma vitória para sair dessa bendita zona de rebaixamento. E aí o time não entrou em campo. O Guarani não entrou em campo hoje, é dominado pelo Ituano. Pegorari fez uma defesa numa jogada, uma jogada espaçada, num lampejo lá do Lucão do Break, que tocou uma bola que ele recuperou pelo Júlio César, isso no começo do primeiro tempo. De lá pra cá, o Rafael Papagaio Silva perdeu 420 gols. O 1-0 não reflete o que foi o jogo até aqui. Porque o Ituano foi o senhor do jogo. E aí não tem como, essa transmissão aqui dos canais Futebol Interior pro Brasil inteiro. Dedicada ao torcedor bugrino e a quem gosta de futebol. Mas aqui o nosso negócio é com os times de Campinas. E o que tá acontecendo no Brinco de Ouro da Princesa é uma vergonha. É uma vergonha o que tá acontecendo no Brinco de Ouro. Eu vou repetir, sem medo de errar, e me desculpa, né, o espaço utilizado aqui. Mas vocês, jogadores do Guarani, não têm, né, a dignidade de vestir esse manto aqui. Essa camisa aqui é muito pesada. É o único campeão brasileiro do interior. E não pode passar pelo que está passando o Guarani.
que desce pela ponta esquerda com o Índio. Índio volta a jogada no campo de defesa com o Leandro Castancanais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Jogo parado, falta marcada, cartão amarelo lá pro camisa número 17, o Jimenez, Albert Cavalcante. É o Jimenez, né? Entrou ali forte em cima do jogador do Matheus Pereira. Falta perigosa ali perto do meio campo. Mas aqui, ó, vocês estão vendo, aqui nós estamos aqui, né, acompanhando aqui os jogadores do turno, vai tocando na bola aqui, eles já estão querendo gritar olé, viu? 30 torcedores que vêm de Itu gritando olé dentro do Brinco de Ouro. Nasci para ver isso dentro do estádio do Guarani em Campinas. Vem a equipe do Guarani, tentativa de bola rebatida para dentro da grande área, afasta a defesa do Ituano. Rebote cai com Córdoba, botou na frente, tentou apostar a corrida com o Matheus Pereira. E o Matheus Pereira dá um pique de 40 metros. Disputa ali com o Krigor, a bola vai sobrar com o Kozlinski. Pois não, o Albert? Não são os torcedores do Ituano, não. São os torcedores do Guarani. Do Guarani gritando olé para o time do Ituano. Tem alguns torcedores aqui que vêm gritar olé. Você sente que o Ituano pega na bola, alguns torcedores já vão gritando olé e a paciência acabou, hein? A torcida em campo, no estádio, é o reflexo do time. E vem Guarani pro campo de ataque, Vitinho deixa de lado a jogada, vai fatiar pra dentro da grande área, lançou Lucão do Brick que escorregou, e escorregou também lá o Mário Sérgio, sobrou com o Iago, linha de fundo, cruzou, Lucão do Brick fechou, tira a defesa, voltou pra Maxwell, dentro da grande área, dominou, girou, cruzou por baixo, afasta a defesa do Ituano. Consegue tirar o perigo dali, o camisa número 3, o Lucas Dias. Aí Maxwell, linha de fundo, fez o cruzamento, bola na entrada da pequena área, sobe a defesa, Lucas Dias tira mais uma. Rebote cai pela ponta direita, falta. Falta marcada, jogo parado, falta pela faixa esquerda do gramado. Campo de ataque da equipe do Guarani, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$ 250,00. Seja responsável, jogue com moderação. E muita gente querendo o gol do Guarani para poder fechar a aposta lá na Betchamps. Você pode aproveitar também R$20 na sua primeira aposta. Betchamps, o voucher do Futebol Interior. Falta para a equipe do Guarani. Diogo Matheus na bola, levantamento fechado, sobe a defesa, tira. Sobe a defesa, tira, é mais um escanteio, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Levantamento do camisa meia dúzia, Vitinho dentro da grande área, tira, defesa devolveu, Vitinho ainda tentou cruzamento, a bola na entrada da pequena área, sobe a defesa, tira. Rebote voltou com o Diogo Matheus de cabeça, lá na ponta direita para Índio, Índio devolveu com o Diogo Matheus, olhou para dentro da grande área, botou na frente, encarou a marcação do Lucas Siqueira, ganhou a parada, levou no fundo o cruzamento, Lucão do Break fechou, tocou de cabeça, a bola vai por cima. Vai por cima, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Ituano, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Wagner Ferreira, 40 minutos, momentos finais de partida no Brinco de Ouro, por enquanto 1-0 para os homens. Continua aquele pensamento, né? Agora nem só vai empatar se aparecer aí uma bola parada, um escanteio, uma falta, um pênalti que possa acontecer. Veja contra o Criciúma como é que o Guarani venceu o jogo. O Criciúma era para ter goleado o Guarani, no entanto o Guarani venceu por 1-0 com aquele gol de rebote de pênalti, né? Todos se lembram desse lance aí, só assim. 41 minutos, quase 42, André Arruda, e a situação do Guarani continua o calvário do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B de 2022. A pergunta é até quando, né? Até quando o time vai reagir dessa forma? Até quando a presidência vai deixar isso acontecer? Até quando o treinador vai fingir que o time tá bem? Entrevista depois dizendo que gostou do jogo, que gostou da reação nula, que não existe. Hoje não dá para dizer que o Guarani foi jogar. Hoje só o Ituano jogou. E vem para o campo de ataque o Guarani, está no campo de defesa, Vitinho, lançamento buscando Iago, tira a defesa do Ituano. Bola volta na metade do campo com o Vitinho, abre bola lá na ponta direita com o Diogo Matheus. Diogo Matheus encata a primeira, segunda, terceira marcha, já passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga, pede pro Índio se movimentar, o Índio fica parado. Aí o Diogo Matheus soltou na frente com o Iago, Iago foi para cima, foi pro chão, falta.
Se não vai na base da técnica, vai na base da raça. Vai na base da raça. Chamou a falta, o Iago falta para o Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. O Ituano perdeu gol atrás de gol e o futebol não aceita desaforo. É aquele ditado, quem não faz toma, quem sabe. No finalzinho, o gol pra empatar pelo menos. Se não dá pra ganhar, vamos empatar, Bugrão. Vem pra cobrança, Diogo Matheus levantou na entrada da grande área. Fica difícil, né, Diogo Matheus? Rebote voltou, Vitinho pra dentro da grande área. No bate-rebate, sobrou lá dentro o Índio. Dominou, girou, soltou, mas atrás Diogo Matheus. Abriu na perna direita, bateu pro gol, pegou Orari. Firme no canto esquerdo para fazer a defesa. O segundo chute a gol do Guarani no jogo, Albert Cavalcante. Quando tem alguma coisa errada, é quando você vê, né, o Índio disputando a bola dentro da grande área e ali não achando nenhum atacante. Ali teve que um recurso, né, Diogo Matheus pelo lado direito, ali perto da grande área, bateu firme, bateu forte, porém o Pegorari estava bem posicionado, fez a defesa. A informação para o Histórico Colchões. Canais Futebol Interior, aqui nós assistimos a camisa. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Vem Guarani pro campo de ataque, o Iago pela ponta direita, volta o lance, Diogo Matheus, deixa curtinho de lado com o Índio. Índio domina, olha pra frente, fatia de perna esquerda, deixa de lado curtinho com o Leandro Castan, quarto zagueiro da equipe do Bugre. Abre bola na ponta canhota com o Matheus Pereira, faixa esquerda do gramado junto ali na lateral dos técnicos. Aí ele adianta na frente com o Vitinho, devolveu pro Matheus Pereira que escorregou, ele volta, jogada com o Leandro Castan. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Pela faixa esquerda do campo, desce a ladeira, equipe do Guarani no campo de defesa. Leandro Castan, deixou com o Matheus Pereira. Olha pra frente, busca alguém pra jogar, deixa de lado a jogada com o Leandro Vilela. Vamos até 50. Vamos até 50 minutos. Leandro Vilela na ponta direita pra Diogo Matheus. Encara a marcação lá pela ponta canhota. Deixou o Mário Sérgio pra trás. Aí deixou com o Iago. Iago olhou pra dentro da grande área, cruzou. Lucando o break, subiu, tocou de cabeça. Ela passa, a direita vai fora. Passa a direita, vai fora, vai chegando o Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vai chegando aos poucos o Guarani, mas falta pouco também para terminar o jogo, Alberti. Falta pouco, quando Jair agora a ironia toma conta do Brinco de Ouro, né? 5 minutos de acréscimo, quando os jogadores do Guarani tocam a bola. Agora a torcida do Guarani grita olé. Olha só, hein? O torcedor do Guarani está todo revoltado aqui. Time sem vergonha. Agora os jogadores do Guarani tocam a bola. Ali estão gritando olé. Essa noite será pequena, hein, para o torcedor. Lucas, e aí, Claudinei? mande um abraço para o pessoal ouvindo a sua transmissão lá em Zapopan. Acho que é assim que fala, no México. Arriba, arriba! Alô, hermano mexicano. Arriba, muchacho! E lá vem Guarani. Passe no comando pra Iago. A bola passa por ele. Fica tranquilo lá com o Pegorari. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Mais 5 minutos de acréscimo. 1-0 para a equipe do Ituano. Wagner Ferreira. Com tom de melancolia o jogo aqui no Brinco de Ouro, Wagner. É uma pena, né, que essa apresentação do Guarani como cartão de visita. Olha o Guarani. Olha o Guarani, Maxwell, o Cruel. Abriu na perna direita, bateu pro gol, Pegorari! Pegorari faz a defesa no chute do Maxwell. Já pensou? O Maxwell faz o gol, Albert Cavalcante. O lance foi tão incrível que até o Albert saiu do ar. E aí, Wagner Ferreira, quase o gol de empate da equipe do Guarani, mas é aquele tom dramático do jogo, que né? impressão será que o Mozart está tendo do time, acompanhando aí dos camarotes aí do Brinco de Ouro, nessa apresentação do Guarani? Olha o Ituano descendo, Neto Berola pra Krigori, 1 pra lá, 2 pra cá, Chiruliro lá, Chiruliro li, gaveta! Parou, tá impedido. Impedimento marcado. Público em renda. Pois não, público em renda no Brinco de Ouro. Público para 1.665 pagantes para a renda de R$ 18.770. O público de 1.665, renda de R$ 18.770. A informação para a História Colchões. E não estava impedido não, hein? Se tiver o chamado do VAR, o árbitro vai confirmar o gol.
O árbitro vai confirmar o gol, porque não estava impedido o Neto Berola numa linda jogada do Krigor. Tá ouvindo o VAR, tá marcado impedimento, mas muito provavelmente o Neto Berola vai marcar o gol. Não estava impedido. Não estava impedido, eu vou gritar o gol aqui. O árbitro fala que vai dar o desconto, né, do tempo que tá parado, mas é o gol para matar o jogo. É o gol para matar o jogo. 47,5, não estava impedido no lance ali o Neto Berola. Ele faz o sinal do VAR e é gaveta. Gol do Ituano. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior. Neto Berola, o nome da camisa 22. Uma jogadaça do Krigor pela ponta direita. No Chiro Liro lá, Chiro Liro li, deixou o Leandro Castan no chão. Bateu cruzado e Neto Berola de letra. Cutuca, bota lá dentro, joga no fundo do barbante. Neto Berola, camisa 22, é bola na rede. É bola na rede. Caiu na rede, é gol do Ituano. E olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior. Ituano 2, Guarani 0. É, Kozlinski assim passou, vai buscar lá dentro e na intimidade do lance, Albert Cavalcante. O detalhe é só seu. O Neto Berola, né? Não pode deixar ele livre ali solto. Ele acabou ficando ali numa jogadaça do Krigor. E ele acabou dando aquela famosa letra, né? Quando o camisa número 16 acaba tomando o cartão amarelo, o Matheus Pereira, né? Numa entrada ali, deixou o braço em cima do jogador do Ituano, né? E que coisa, né? A torcida aqui já está indo embora das tribunas, e quando a gente escuta aqui os torcedores aqui embaixo gritando, já palavras de ordem, então tá difícil, situação difícil, viu, Lucas? Wagner Ferreira, 2-0 para os homens. É muito triste o que acontece aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Quando a gente esperava que o fundo do poço tinha chegado, parece que tem mais um pouquinho para afundar, né? Porque realmente, se não ganha do Ituano dentro de casa nessa situação, vai ganhar de quem? Do Cruzeiro fora, do CRB fora. Então, a situação realmente é dramática. E que o Moza vai... Eu não sei se no currículo dele tem um item lá mágico, né? Só assim para ele dar jeito nisso aí. E vem Guarani, tenta alguma coisa ainda no final do jogo. Mais 5 minutos prometeu o árbitro, mas provavelmente por conta do VAR aí no segundo gol do Ituano, ele deve aumentar mais 1 minuto. Ó o Maxwell, perna direita, mandou pro gol, ela passa da direita, vai fora. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, baterias Moura, 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. André Arruda, 2-0 pro Ituano. Aquele roteiro melancólico, né? Aqui no Brinco de Ouro da Princesa. É o famoso desastre anunciado, né? O time se negou a jogar, desorganização total. É como eu até brinquei, mas não é brincadeira. Eu acho que eles não se conhecem, porque se você pegar o time da empresa, que nunca jogou junto, pelo menos um passe de 1 metro, um acerta pro outro. Do jeito que tá aí, acho que eles não comparecem no treino. Vou dar uma passadinha aqui no Futebol FI. Dirceu Rei mandando boa noite aqui. Rosa Codo, Júlio César, vergonha esse time. Que mais aqui? O Dirceu Rei mandou uma mensagem aqui dizendo: juro pra vocês aí do Futebol Interior, se o Guarani quiser eu vou jogar no Guarani de centroavante. Não perco esses gols e tiro o Guarani dessa situação. No momento que trila o apito árbitro, termina o jogo no Brinco de Ouro da Princesa. 2 para o Ituano, gols de Rafael Elias aos 30 da primeira etapa e Neto Berola aos 46 do segundo tempo. 0 para a equipe do Guarani, mais uma derrota do Bugrão no Campeonato Brasileiro da Série B. E eu passo a bola para ele, Claudinei Corsi, no fim de jogo dos canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Claudinei Corsi. São 11 horas mais 28 minutos em Campinas, 11h28, começando aqui o nosso fim de jogo, repercutindo. Parece brincadeira, né, torcedor? Parece repetitivo, né? Repercutindo mais um péssimo resultado do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B. Tomando gol de letra em pleno Brinco de Ouro. Vamos ver quem que tá falando, se tem alguma coisa para falar. Matheus Pereira, não é isso? Isso aí, Matheus Pereira. Vamos procurar buscar força para reverter esse cenário. Primeiramente,
É difícil falar, né? A gente pede desculpa ao torcedor que vem aqui, enche para nos apoiar. É uma situação difícil, delicada, né? Na nossa casa aqui a gente tem que vencer os jogos, mas tá difícil. A gente agora tem que trabalhar, né? Trabalhar firme, consertar nossos erros e não tem outra palavra, é trabalho. Para com isso, vai. Ai, falava, sei lá pra quem você Deixa quiser, pra lá, vai. Nenê. Ah, Deixa Deus pra me lá, livre. porque é figurinha repetida Não, sempre. isso aí já passou, já virou palhaçada já. Já não é mais, é palhaçada. É palhaçada com o torcedor do Guarani. O que esses jogadores, pseudo-jogadores, estão fazendo aí no Brinco de Ouro da Princesa. Castan, pendura a chuteira, filho. Pendura, para. Aceita que chegou a sua hora, que você tem que parar de jogar. Aceita aquele discurso que você falou aí na sua vinda, você estava recomeçando a sua vida, recomeçando a carreira. Vai para outro segmento, velho. Vai fazer outra coisa. Jogar bola não é mais. Não é mais. Esse corte que você tomou aí do jogador do Ituano. Do Krigor, do cantor de pagode. Para, gente. Ô, Albert Cavalcante, seu destaque, Albert. O Guarani que vai chegando numa situação terrível, né? 19ª posição. Aqui quando os torcedores vão saindo, viu, Claudinei Costa, eu estou me dirigindo à sala de imprensa, os torcedores vão saindo cabisbaixos, em silêncio. E vamos ver aí, né, que o Ben-Hur tem a dizer na entrevista coletiva, porque o que se foi visto hoje foi um domínio. Parecia que o Ituano estava jogando no Novelli Júnior, hein? O Guarani não mostrou reação nenhuma. É preocupante, viu, Claudinei Corsi? É lamentável, é lamentável. Agora, hoje, nós temos que dizer que é rumo à Série C. Não tem salvação o time do Guarani. Não tem salvação. 15ª rodada, Wagner Ferreira, é rumo à Série C, Wagner. Ah, mas tem uma esperança, né, Claudinei? Qual é? No dia 18, o homem não vai trazer 10 jogadores? Ah, vai. Vai trazer 10 jogadores, sim. Se for os mesmos 10 que ele falou que ajudou a montar lá e que não estava errada a montagem, né? Deixa eu só acertar aqui o placar. Terminou lá em Goiás, Vila Nova e Ponte Preta 1-1. Guarani e Ituano 2-0 e mais um baile em cima do Guarani, né? 2-0 fora o baile. O Cruzeiro contra o Sport do Recife venceu 2-1, mais uma vitória do Cruzeiro. O Grêmio venceu Londrina 1-0, mais uma vitória do Grêmio. E o Bahia venceu o Brusque 2-0, mais uma vitória do Bahia, que aliás mandou o seu técnico embora, pôs outro e continua ganhando, né? Que coisa incrível. Fala, Wagner. Eu acho que tem que ter realmente uma reformulação total aí, mandar uma meia dúzia embora e na janela tratar de acertar nas contratações, porque com esse time aí já está aprovado, né? Vem treinador, vem outro, vem o auxiliar, que até então não tinha perdido nenhuma, né? Acabou perdendo também. As alterações que ele fez hoje, algumas ou quase todas equivocadas, mas também você olha para o banco, você vai ver tem que fazer. qual é a opção que você vai ter. Você tem Maxwell no banco. Com o Índio, Venuto. Vitinho. Então Índio. É isso aí, somente a esperança é aquilo que eu disse, né? Aproveitar a janela e... A esperança do Guarani só tem uma, o terço. Fala aí, André. É complicado, né, Ney? Porque eu tô dando uma olhada na tabela aqui e, querendo ou não, não é nem só o fato de dar derrota. É o fato de que você vai estacionando e o campeonato, que até o momento ele tá equilibrado na parte de baixo, de repente uma derrota, uma vitória, outra vitória te tira dali, exato. Daqui a pouco isso não vai mais acontecer. Falei isso aqui umas 4 rodadas atrás. Daqui a pouco você vai precisar de 5, 6 vitórias para conseguir sair da zona. Aqui, faz 3 pontos, vai para 12º, para 13º. Exatamente. Aí já dá um ânimo, né? Mas o que a gente vê no Guarani... Porque o Guarani hoje... Banco desanimado... O Guarani hoje ele se mantém com 13. Se você pegar a tabela... A maioria dos times que tá com 15, 16, ou seja, que tem a possibilidade de abrir 3 pontos, ainda não jogaram. É isso. Então, existe uma grande possibilidade de repente, você fazer um bom jogo aí no próximo jogo. Mais. Ah, porque o Rodrigo Andrade pode voltar, Giovanni Augusto pode voltar, o Persson, graças a Deus, jogou, não machucou. Então, pode formar um meio-campo mais eficiente. Se o Persson machucar, forte. Ele fica 50 dias. 10 anos. Então, assim, você pode montar um meio-campo que é a principal deficiência do Guarani hoje. Melhor,
Mas existe uma grande possibilidade também de um próximo jogo com vitória não resolver os problemas do Guarani e continuar na zona. Agora, Wagner, você acredita que o Moza pode fazer alguma coisa aí? Com esse time não faz, Wagner. Com esse time que tá aí, É não o que eu faz. falei, no currículo dele não consta mágico. Não consta. Você falou bem, não consta. Então ele vai chegar, não conhece bem o elenco, conhece alguns jogadores, mas o que ele viu hoje aí, o que ele vai poder fazer? O time é esse aí, não tem o que extrair mais desse jogador. Então, chegou no limite. Ou troca todo mundo, ou vai continuar rumo à Série C. Isso não tem conversa. Como disse o André aqui, a pontuação não está tão distante assim da onde o Guarani está. Se ganhasse hoje, já saía da zona. No entanto, patinou, continua lá embaixo. Agora, o próximo jogo onde é? Contra o CRB, time do Daniel Paulista. Você acha que o Daniel não vai querer ganhar do Guarani? E depois joga em casa contra quem? Contra o líder Cruzeiro. Não, meu amigo, o panorama é sombrio. Não, Wagner Ferreira, são 6 pontos pro Guarani. 3 contra o CRB e 3 contra o Cruzeiro. Cruzeiro aqui em casa? No Brinco? 3 pontos pro Guarani. Sossegado. Muito bem, são 11 horas mais 35 minutos. Você acompanhou aqui a narração do Lucas de Souza, com comentário de Wagner Ferreira, as reportagens do Álvaro Cavalcante, que está se dirigindo para a sala de imprensa lá do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vamos ouvir mais do mesmo, o Benhur fala. Aliás, o Benhur, na verdade, essa entrevista coletiva acho que nem precisava, né? Nem precisa. Pra ouvir o que o Benhur vai falar, manda todo mundo mais cedo pra Vambora, casa. né? Vamos embora. Vamos Tudo esquecer bem, essa derrota aí. A gente fica né? aqui em respeito ao torcedor para trazer a palavra do treinador, mas se demorar muito, não vou colocar, entendeu? Não vou, porque não vai dizer nada com nada, ele não tem responsabilidade nenhuma. Assumiu o time aí, vai dizer que houve raça, em alguns momentos o time se empenhou, e não aconteceu nada disso. Não aconteceu nada disso. Castan tomando baile, Maxwell deu 2 chutes pro gol, ainda que 2 chutes, hein, que ele deu pro gol. Olha que para Maxwell dar 2 chutes pro gol, o outro time tem que ser muito ruim, hein. Olha, um fora e um goleiro pegou. E um goleiro pegou. Olha que é um aproveitamento. Ele deu um passe na lateral de 1 metro. Ele meteu a bola pela linha de lado, gente. E 1 metro, ele não conseguiu tocar pro jogador do Guarani. O jogo inteirinho, Ney, eu tava anotando aqui os principais lances. Lucão foi aparecer no jogo a 44 do segundo tempo, naquela cabeçada por cima ainda. Ele bota a testa para cabecear para cima. Mas nenhum, o nome dele não aparece aqui nos principais. Teve uma aí que ele cabeceou com o goleiro, acho que pegou, né? Uma cabeçada, sei. Que ele acertou, não, foi para fora, né? Para fora. Mas pelo menos cabeceou para baixo, né? Na direção do gol. Pelo menos isso. Mas realmente, torcedor do Guarani, a gente lamenta dizer isso aqui. Nós queríamos estar contando outra história aqui, mas olha, a coisa realmente está muito, mas muito complicada. 11 horas mais 37 minutos, nós vamos para um rápido intervalo e já a gente volta com o fim de jogo, repercutindo aqui mais um péssimo resultado do Guarani, que perdeu em casa 2-0 para o Ituano. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro!
sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. Claudinei Corsi. São 11 horas mais 41 minutos em Campinas, 11h41, fim de jogo dos canais Futebol Interior, através do Facebook, na nossa live também dos canais do YouTube Futebol FI e Futebol Interior, através do nosso app também. Se você não tiver aí, baixe o app. Você pode baixar o app do Placar ao Vivo, Futebol Interior, você pode baixar o app do site Futebol Interior, do portal, e pode baixar o app da Rádio Futebol, Web Rádio Futebol Interior, todos eles para Android. Agora, 11h41, Albert Cavalcante, situação de momento aí no cemitério do Brinco de Ouro da Princesa. Estamos esperando, né, o técnico interino Benhur Moreira para a entrevista coletiva. E Claudinei Costa, eu vou falar para você, por mim, nem teria coletiva. Isso aí é... Foi o que eu disse aqui, né? Em respeito ao torcedor, a gente vai... Evidentemente, mandamos você mais até para o estádio Brinco de Ouro para a entrevista coletiva, né? Porque todos sabem que o repórter não pode adentrar o campo, não pode entrevistar jogador, e a gente manda o repórter mais pela entrevista coletiva. Então, a gente vai, evidentemente, trazer, mas ele vai dizer, vai ser mais do mesmo, né? Vai ser mais do mesmo. O time teve raça, teve vontade, as bolas que podia ter entrado não entraram. 2 ou 3 do Guarani, né? Agora teve 10 do Ituano também que não entrou, né? Vamos ver se ele vai falar isso também, né? Poderia falar que o Maxwell já não é jogador de futebol, que o Castan está em fim de carreira, mas tudo isso ele não... Fim de carreira não, já acabou a carreira, né? Mas tudo isso ele não vai falar, né, Wagner? E nem vai reclamar de arbitragem também, né? Também não Porque vai, não né? teve nenhum lance teve. polêmico, nada. Vai capaz de falar que o gol estava impedido, né? E que o gol do Guarani no primeiro tempo não estava, né? Do Bruno José. Bom, o Albert Cavalcante, você fica aí com o canal aberto, qualquer coisa você chama, ainda não veio o link aqui, nem o link da entrevista não colocaram ainda. Imagino que hora vai vir essa entrevista, né? Pois é, não, mas pode ficar tranquilo, qualquer coisa, estarei entrando aí. Eu vou adiantando aqui a nossa pauta e Felipe Marques, vamos então com as notas do jogo aqui no nosso fim de jogo dos canais de Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá, o Wagner Ferreira, começando pelo goleiro Kozlinski, que na minha opinião falhou no primeiro gol do Ituano. Na nossa aqui também falhou, realmente, um chute não tão forte. Foi no canto, tá certo, antes de chegar dele deu um piquezinho na grama, mas pela experiência que ele tem, não podia tomar aquela bola, passou acho que debaixo do braço dele.
Então, mas pelo outro lado, né, tem como atenuante as duas defesas que ele fez no segundo tempo, quando duas defesas em seguidas. Ele foi muito bem naquele lance. Ele teria até uma nota bem mais baixa do que eu vou dar agora, mas vai ficar na média, nota 5. E o Lucas Ramon, na lateral direita, Wagner? Fraco, hein? Fraco, nem sei porque foi escalado. O Diogo Matheus é mais jogador que ele, disse isso durante a transmissão. Nota 3 pro Lucas Ramon. E entrou justamente o Diogo Matheus a 34 segundo tempo, Wagner. Uma ligeira melhora ali pelo lado direito, né? Porque realmente pegou muita bola, tentou, chutou uma bola a gol, coisa que o Lucas Ramon não fez, cruzou umas 2 ou 3 bolas para a área. Então uma ligeira melhora, nota 4 pro Diogo. Nota 4 para o Diogo. O zagueiro João Vitor, Wagner Ferreira. Dos zagueiros o que se salvou um pouquinho por ali. Nota 4 para ele. Leandro Castan. Participou negativamente do primeiro gol, né? Bola de um repicou nele, sobrou pro jogador do Ituano. E no segundo gol, então, levou um sequinho que ele ficou no chão. E aí deu no que deu o segundo gol do Ituano. Nota 2 pro Castan. Não sei se é muito, mas é 2. É muito. Mas tá bom, Wagner. Você tem dó dele. Matheus Pereira pela lateral esquerda, Wagner. Teve muita chance, né, durante todo o jogo, mas pouco produziu. Nota 4. Eduardo Persson. Para mim, o melhor do Guarani, ou menos ruim, se é que podemos chamar assim. Tá? Teve um bom primeiro tempo, no segundo, nem sei por que saiu, talvez cansado, porque para tirar Persson para botar Índio não tem cabimento, tem explicação. Então, nota 5 para o Persson, a melhor nota do Guarani. E entrou no lugar dele o Índio, a 34 do segundo tempo. Eu acho que o Lucas nem falou o nome dele. Nota 2 pro Índio. Leandro Vilela, Wagner. Outro também, bateu cabeça com o Silas durante todo o primeiro tempo. Deveria ter sido substituído e não foi. Ficou até o final. Tem um santo forte o Vilela. Nota 2 para ele. Nota 2 para o Vilela. E o Silas. Então, o Silas também é outro caso, né? O que ele fez durante o jogo? Acho que foi um chute, deixa eu ver aqui, Silas... aquela falta que ele cobrou, Silas, uma falta que foi o Pegoraro e mandou para escanteio a 2 minutos do segundo tempo. Eu acho que foi só o registro que eu fiz aqui com relação ao Silas. Vamos dar uma nota, sabe quanto para ele? 3. E entrou no lugar dele o Vitinho, a 16 do segundo tempo. Teve tempo, hein, Olha, Wagner? mas isso aqui de melhora um pouquinho, que o Vitinho teve mais bola no pé do que o Silas. E tentou alguma coisa. É que falta, né? Quando realmente o coletivo não funciona, o individualismo desaparece também. O Vitinho teve muita bola no pé. Tentou fazer alguma jogada por ali, mas fraco também. Mas vai levar um ponto a mais do que o Silas, nota 4. E o Júlio César, Wagner? Jogou até se contundir ali. 39 do primeiro tempo. Exatamente. Aí ele teve que optar por... tinha alguns jogadores para entrar ali, tinha o Venuto, tinha... Bom, deixa para lá. Ele optou pelo Iago. O Ronald foi embora, o viu, nosso Wagner? caso aqui é o Júlio César. Nota 3 para ele, porque nem ele se salvou. Tentou alguma coisa, mas pouca coisa rendeu. 3. E o Zayn Bolt, o Iago? O tal Corre negócio, mais hein? que a bola. Ficou ali 6 por meia dúzia. Ele teve boas chances ali pelo lado direito, né? Corre pela beirada do campo. Pouco rendeu, nota 3. Ficou do mesmo tamanho que o Júlio César. Aliás, o que o Guarani tem de jogador que corre na beirada do campo. Lucão do Break, Wagner Ferreira. Nota 1. De novo? Pela cabeçada que ele deu a 44 do segundo tempo. No último jogo ele ganhou 2. Então, piorou, Agora, né? Piorou. Nota 1 pro Lucão. Nota 1. Já tá na hora de pessoal botar esse Venuto pra jogar. Veio pra quê? Ruim por ruim? Vote em mim. Bruno José. Esse é outro também, hein? Nota 2 pro Bruno José. Deixa eu ver, o Bruno José. No outro jogo ele não entrou, né? Não tem, eu não fiz nenhuma. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma anotação. Não, no outro jogo aqui. ele entrou no lugar do Hernando, nota 2. Nenhuma anotação com participação dele, Ronei. Nota 2 pro Bruno José. 2. Albert chamou ou não, Albert? Acho que não. Não, né? Pois não, Claudinei Costa? Oi, Albert, você chamou por acaso? Não. É que você fez um barulho. Desculpa, não chamei. Então tá bom. Estamos Bruno com o José. Maxwell aqui agora. Maxwell, camisa 71, né? Maxwell.
Ele entrou a 16 no segundo tempo, Wagner. Pô, ele fez mais do que o Bruno José. Deu 2 Melhorou, hein? O Bruno José teve 2, Maxwell 3. Benhur Moreira. Ah, coitado, né? Benhur Moreira, perdidão junto com todo o time. Caiu junto com o time, fez substituições erradas. Mais perdido que cachorro quando cai da mudança do caminhão. Mais perdido que bala de tiroteio. Bom, é o seguinte, vamos dar uma nota 3 aí pro Benhur. Com uma ressalva, né? Que não é treinador, né? Tá quebrando o galho ali. Ô Wagner Ferreira, e o jogo, quanto valeu, Wagner? Olha, o Ituano deixou uma boa impressão, hein? Bola no chão, time organizado, enquanto que o Guarani desordenadamente tentou alguma coisa, não conseguiu. 2-0, 2 gols no jogo, aí que vamos ficar aí com nota 5 pro jogo. E aí você vê, né? Como é que os caras montam o time, né? Neto Berola, Papagaio, Gerson Magrão, Igor. Sabe? E aí os caras vêm no brinco e faz a festa em cima do Guarani. Terceiro resultado seguido com o Ituano deita e rola em cima do Guarani. Qual foi a nota do jogo, Wagner? 2-3, nota 5. 2-3-0 e hoje 2-0. Senhor Braulio da Silva Machado e Companhia Bela, Wagner. Arbitragem tranquila. Pitou os cartões que tinha que aplicar. Alguns jogadores tentaram reclamar, crescer para cima dele. Aliás, ele é um árbitro que se impõe até pelo excesso de autoridade. Ele tá sob júdice. Ele, na partida entre Bragantino e Atlético Mineiro, em Bragança, o jogo foi 1-1. E ele botou a mão no rosto do Eric, o jogador do Bragantino. E no final do jogo teve uma confusão. Ele ia entrando pro vestiário lá, quase que ele foi agredido. Aí o Marquinhos Chedi, que é o presidente de honra do Bragantino, foi lá e separou, não deixou a coisa acontecer. Mas ele está sob júdice, ele pode pegar um gancho ou pagar uma multa pela arbitragem que ele teve no jogo lá em Bragança. Aliás, pelo ato não deveria nem ter sido escalado para apitar, né? Porque se já tem o fato, já foi comprovado, né? Mas no jogo de hoje não podemos falar nada dele. Tem 43 anos, é professor de educação física e mora na cidade de Tubarão. O Alex dos Santos, 37 anos, analista de sistema, mora em Florianópolis. Sem problema nenhum na participação durante todo o jogo. E o Thiago Labes, é de Santa Catarina também, mora em Camboriú, é engenheiro, tem 30 anos. Foi bem a arbitragem hoje, vai dar uma nota aí de 6 para cima, 6, 6,5, 7 por aí. 7 para arbitragem, tá muito bem. Estão aí então as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Legal, são 11 horas mais 51 minutos. O Albert Cavalcante continua com o canal aberto lá para o Estádio Brinco de Ouro. Chegou pelo menos o link da entrevista aqui. O link não vinha, estava achando nem que não ia ter entrevista. Mas vai ter sim. Qualquer coisa o Albert chama, a gente corta o break, mas vamos para mais um faturamento, a gente volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral.
Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Claudinei Corsi. 11h54, situação de momento aí na sala de imprensa do Brinco de Ouro. Albert Cavalcante. Claudinei Corsi, estamos esperando, né? A chegada do técnico Pedro Benhur. Até agora nada. Tá certo. Quando ele não tá aí, tem que falar baixinho também, Albert? Tá um eco, né, Claudinei Corsi? Aqui tá uma tristeza que eu vou falar pra você, viu? Tá parecendo aquele filme A Tristeza do Jeca, né? Já que nós estamos em junho mesmo, festa junina, né? Tristeza do Jeca, o Guarani. Será que ele não viu o Mozart por lá, não? Seria interessante. Você viu o Mozart? O que você viu hoje aí do jogo? Ele não chegou a tempo. Oi? Ele não chegou a tempo. A informação é que ele não chegou a tempo. Ah, ele não veio? Não. Xiii. Foi enroscado por lá e não veio. Olha, o André, a coisa tá pior. Não perdeu nada, né? Não, André, a gente tá pior do que a gente pensava, André. Na verdade, eu acho que ainda é reflexo de falta de comando. Precisa se decidir o que está acontecendo. Se o Mozart for chegar para chutar a porta do guarda-roupa, a porta do vestiário, ele que chute e veja quem pula. Tem que chegar e determinar. Eu acredito assim, ninguém vai vir para o Guarani tentar fazer um mau trabalho. Vão tentar vir para o Guarani fazer um bom trabalho. A diferença é que ele precisa saber com quem ele pode contar. Então, tá na hora de separar os homens dos meninos, saber quem realmente quer jogar no Guarani e tomar as atitudes que tem que tomar. Não esperem muita coisa, não esperem muita novidade, porque a frase que o Guarani tem, que a diretoria do Guarani tem é pé no chão. E se a gente olhar para o mercado, se a gente olhar o que tem à disposição e o que o Guarani está disposto a gastar... Ô André, a gente comentava até em off aí, antes da gente vir para o ar, de que tem que se tomar alguma atitude para esse momento aqui, né? Para manter o Guarani na Série B. Não adianta querer tomar atitudes pensando no que vai acontecer, se o treinador vai ficar para o Paulistão, se não vai. É outra história, entendeu? É coisa de momento. Tem que se tomar uma atitude para manter o Guarani na Série B. Uma coisa que eu acho que é fato e que tem que ser pensado é que tem que se fazer o simples. Não adianta o Mozart chegar aqui e querer inventar 3 zagueiros, 4-5-1, 5-1-1. Tem que fazer o básico. Legal. Vamos começar então a entrevista aí, ver se o link já tá ok, Felipe? Ainda não, né? Estamos aguardando o link aqui da entrevista do Benhur Moreira, né? O técnico interino. Enquanto a gente aguarda aqui a entrada do link, a gente vai falando aqui que o Emelec venceu o Atlético Mineiro na Libertadores, empatou com o Atlético Mineiro na Libertadores 1-1. O Atlético Paranaense venceu o Clube Libertad por 2-1. Corinthians empatou com o Boca Júnior 0-0. Na Conmebol, o Colo-Colo venceu o Internacional 2-0. E esses os resultados aí pela Conmebol e também pela Copa Libertadores da América. Albert, vamos ver se dá para captar alguma coisa aí, Albert. Vamos iniciar a entrevista coletiva com o técnico Benhur Moreira. Pois não, Washington Mello, Rádio Central. Benhur, você fez o seu trabalho, é claro, né, como funcionário do clube, mas o que dizer, né? Você tentou, colocando aí 3 volantes, 3... Já trabalho há muito tempo aqui no Brinco, eu nunca vi o Guarani jogar tão mal como hoje. Qual é o seu sentimento, né? O que você tem a dizer sobre esse resultado? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Primeiro, dizer que está sendo difícil de estar vindo aqui, porque ninguém esperava um resultado desse.
Acho que hoje foi um jogo diferente. Das outras vezes a gente pôde ter um pouco de rendimento, né? E às vezes a bola não entrava. Mas hoje eu acho que acho que a palavra é o psicológico nosso acabou nos dificultando para a gente poder coisas maiores no jogo. Então a gente tentou colocar um time competitivo, principalmente no meio-campo, que nós sabíamos que o jogo ia ser de muita transição. Uma equipe que vinha com 3 zagueiros e 3 volantes também, e só com 2 atacantes na frente. Nós procuramos povoar um pouco mais o nosso meio-campo, só que algumas coisas não encaixaram. Eu acho que o adversário foi superior, principalmente nesse combate, nesses duelos no meio-campo, e isso acabou dificultando. Mas eu acho que até os 30 minutos nós estávamos estava criando alguma coisa, procurando jogar para frente. Mas eu acredito que depois que nós tomamos o primeiro gol, a gente acabou não tendo muita força para reagir. Eu acho que a gente sentiu muito esse primeiro gol. Então isso acaba dificultando o decorrer do jogo. Tentei levantar o pessoal, dar moral, mas eu acho que a gente, primeiro tempo ali ainda já estava um pouco, mas o segundo tempo eu acho que a gente diminuiu bastante e acabou sofrendo uma derrota em casa. Albert Cavalcante, Canais Futebol Interior. Benhor, você acha que com a chegada da nova comissão técnica, o Guarani tem chances de sair dessa situação, né, mostrando mesmo, como o Washington Melo disse, um time apático? O Guarani tem a perspectiva de galgar saltos maiores, até mesmo, primeiramente, saindo dessa zona incômoda, com esses jogadores, com esse elenco, a nova comissão técnica que está para chegar? Nós esperamos isso, acho que todo mundo espera isso. Vai chegar um novo comandante, eu acho que ele vai ter um tempo para trabalhar, um tempo para ele ver os atletas que tem aqui. Logicamente que, em cima da análise dele, ele vai tomar decisão se precisa contratar outros atletas ou não. Eu acho que o maior desafio nosso é motivar esses atletas, levantar principalmente o psicológico. Eu acho que a gente tem sofrido bastante com isso, não é fácil, só que para jogar no Guarani, jogar em time grande, precisa ter personalidade, tem que querer mais. Então isso é uma coisa que nós precisamos todos, viu? Todos, não estou dizendo nem A nem B, todos. Precisamos evoluir, precisamos entregar mais. Acho que estamos devendo. Benhor, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse um pouco sobre o esquema tático adotado para esta partida. O porquê da escolha com 3 volantes, sendo que você tinha um meio-campista no banco de reservas, que era o Vitinho, e você não tinha Giovanni Augusto, suspenso, e o Marcinho também machucado. Obrigado. Boa, exato. Nós não tínhamos nem Marcinho, nem Giovanni. Como eu falei, o adversário vinha com o meio-campo muito pesado, com muita disputa no meio. É um time que briga muito, principalmente com os 3 volantes, a intensidade era muito alta. E eu optei por 3 volantes para tentar igualar isso, principalmente no início do jogo, mas a minha ideia foi, e eu fiz isso, de colocar o Vitinho já no segundo tempo, para poder dar um pouco mais de mobilidade. Eu acho que se saísse jogando com ele, de repente eu poderia sofrer um pouco, principalmente na marcação, que é um cara que tem qualidade, mas às vezes precisa um pouco mais como ele não vinha jogando, precisava um pouco mais de ritmo para entender o jogo. Então, por isso que não quis arriscar em começar com ele. Boa noite, Benhur. Vinícius Abarca, TV e Rádio Bandeirantes. Nos 8 jogos como mandante, o Guarani fez apenas 2 gols, né? Contando aqui também o jogo lá em Manaus. Queria saber se essa pressão da torcida, logo quando a equipe começa a errar, atrapalha os jogadores dentro de campo. Não deve, né? Não deve, mas eu acho que, como hoje um jogo que a gente tomou um gol, acabou sendo pressionado pela nossa torcida, que isso é natural, porque é um resultado melhor. Mas, como eu disse antes, nós precisamos ter força para passar por cima de tudo isso e fazer o nosso trabalho aqui dentro, tirar forças para recuperar os atletas e eles, quando estiver dentro do campo, também ter personalidade para aguentar as vaias, porque hoje nós estamos devendo. Então, toda a vaia que vem de fora, toda a crítica que vem de fora, nós temos que falar menos, né?
e trabalhar mais e poder se agrupar, se juntar cada vez mais para poder tirar o time dessa situação. Boa noite, Benhur, Victor Freitas do Bugricast. Mais uma vez a gente viu um time do Guarani completamente desestabilizado emocionalmente. O Lucão do Break deixou o campo aos prantos mais uma vez, o Maurício Kozlinski sentiu muito gol e o Leandro Castan cometeu alguns erros bem grotescos para um atleta profissional. Tendo em vista que dentro do esporte o mental é tão importante quanto o físico, você considera que o Guarani oferece o apoio psicológico adequado para os seus atletas hoje? Olha, cada um tem um jeito de responder, principalmente nas dificuldades, né? O atleta, às vezes, depende do coletivo, mas o individual também faz muita diferença. Cada um pensa de um jeito, cada um reage de um jeito numa situação dessas. Alguns são mais experientes, conseguem lidar melhor com isso, alguns mais jovens não. Então, assim, eu acredito que o clube sempre tentou dar o melhor para os atletas. Acho que nunca faltou nada aqui. Logicamente que cada um tem uma maneira de receber, né, esse apoio e poder levar para o jogo. Infelizmente, nós viemos, já não foi hoje, já viemos de várias rodadas, vários jogos que a gente tem pecado em alguns momentos cruciais que tem feito com que o resultado não tenha ocorrido. Então, isso também vai acumulando e os atletas acabam sentindo. Então, eu preciso melhorar, principalmente nessa parte de saber reagir nesses momentos difíceis e olhar para frente, cara. Não adianta a gente ficar lamentando. Logicamente que a gente pode falar que, né, todo perdedor ele acaba só contando a história. Então, assim, a gente precisa reagir, a gente precisa dar a volta por cima, só que só falando não adianta. Nós precisamos mostrar e trabalhar, como eu falei antes, e nós estamos devendo. Benhur, Gustavo Biana, EBTV. São 3 questões que acho que você vai matar fácil. Primeiro, acho que o presidente ele teve uma conversa com todos vocês, né? Jogadores, né? Comissão técnica, né? Quem ficou. Você acha que os jogadores eles podem ter sentido um pouco dessa pressão, dessa conversa que teve o presidente, né? Diante das demissões já dos treinadores? Essa é uma questão. Qual é o vestiário que o Moza vai encontrar quando chegar aqui amanhã? E uma outra, a gente sabe que você veio trazido pelo Michel, né? A sua relação com o Michel de confiança era muito grande. Com a saída dele, com essas mudanças, você pretende continuar? Vou começar pela última, tá? Eu fui indicado pelo Michel há 2 anos atrás. Mas eu estou no clube pela minha competência. Eu acho que eu mostrei meu trabalho e isso fez eu ficar até hoje aqui no clube. Logicamente que vai chegar executivo, vai chegar treinador, comissão e tem todo o direito de tomar a decisão que quiser. Mas eu estou aqui, sou funcionário do clube, estou aqui para trabalhar e poder ajudar da forma que for possível. Mas eu vejo dessa forma, né? Cada um vai analisar da melhor forma possível. Mas eu tenho uma convicção sobre isso, sabe? Às vezes as pessoas falam, quem te trouxe? As pessoas às vezes te indicam para algum trabalho, mas se tu vai ficar muito tempo ou não, depende da tua competência. Sim, eu pretendo ficar. A minha vontade é de ficar no clube e dar continuidade ao trabalho. A outra pergunta foi vestiário que vai encontrar. Eu acho que um vestiário abatido, né, cara? Que depois de uma derrota dessas sequências de derrotas, é natural que vai encontrar um vestiário machucado, mas também uns atletas que trabalham, cara. Os caras trabalham, de repente não estão se achando, as coisas não estão acontecendo, mas a gente não pode falar que os caras não trabalham. A gente trabalha aqui, o pessoal trabalha, cumpre horário, vem aqui, faça o seu melhor sempre e se Deus quiser, as coisas vão se encaixar, as coisas vão melhorar e as decisões que terão que ser tomadas vão ser feitas. Eu acho que o presidente teve uma conversa com os atletas, com todos nós, o pessoal da comissão também, com todo mundo, só manifestando a insatisfação dele de tudo que está acontecendo, como que é natural, nós precisamos sentir também, sabe? Nós precisamos entender que a fase não está boa, as coisas não estão acontecendo. Então, assim, eu acho que a culpa tem que ser de todo mundo.
como eu digo, é comissão técnica, é jogadores, é diretoria, todo mundo tem que assumir essa culpa e não adianta a gente ficar um querendo colocar a culpa no outro. Nós precisamos, nesse momento, pedir até pelo torcedor que nos abrace, torcedor que nos ajude. Logicamente que eu sei que é difícil para o torcedor sempre tem a razão porque quer o resultado, mas pode ter certeza que tem pessoas aqui que estão trabalhando para o melhor do clube. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos aí. Tá aí, já aos 9 minutos da quarta-feira, invadindo aqui a quarta-feira, madrugada de quarta, o Albert Cavalcante, fique à vontade aí, então para o seu destaque final desde a sala de imprensa aí do estádio Brinco de Ouro da Princesa após a entrevista do interino Benhur. Claudinei Corse. Não tá fácil, né, Claudinei Corse? O Guarani não consegue vencer. Ainda o técnico Mozart, né, que foi anunciado, né, ele que ia pegar um voo de Curitiba para Campinas para poder acompanhar a partida, não chegou a tempo. Então, provavelmente, ele assistiu de outras formas, né, e a gente sentiu aí na voz do Benhur aí a insatisfação, né? Estão todos aí chocados como foi a forma que está sendo conduzido o Guarani nessa caminhada da Série B. E Claudinei Corse, é assustador. Mas, falando de bola, né? O Guarani volta sábado, às 20h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió, contra nada mais, nada menos, o CRB. Teremos o reencontro, do Daniel Paulista, se reencontrando com o Guarani. O Guarani que está na 19ª posição, Claudinei Corse. 19ª posição. E assim, tem que ser uma mudança para ontem, porque as rodadas vão passando e a torcida vai ficando mais e mais e mais de cabelo em pé. É verdade. Albertinho, um grande abraço para você. Bom dia já para você, viu, Albert Cavalcante? Um bom retorno aí para sua residência. Vá com cuidado. Hoje você está de veículo ou de moto, Albert? Estou com a Alan Moto Space. Cuidado aí. Você conhece, Claudinei Corse? Eu não. É a moto do Jasper. Estou com a Alan Moto Space. A moto do Jasper. Agora ela tá 0 bala, né? Não, ainda não, Claudinei. Estou esperando a ligação do seguro e nada ainda. Tá muito bem. Cuidado então aí pelos caminhos da vida, viu, Albert Cavalcante? Um grande abraço para você. Muito obrigado aí pelas reportagens e até sábado que vem para você, viu, Albert? Exatamente, até sábado. Um abraço a todos e bancada verde e branca. Sábado já sabem, né? Não se esqueça, hein? O meu pedaço de pizza. Um abraço, Ney. Um abraço, você só pensa na pizza. Então, muito bem. São 11 minutos, já meia-noite 11. Wagner Ferreira, eu vou deixar você para depois, Wagner. Deixa eu passar a régua aqui com o nosso convidado, o André Arruda, que hoje esteve com a gente aqui, né? Numa jornada, infelizmente, ruim do Guarani, né? Que está realmente difícil de a gente conseguir fazer um jogo do Guarani para alegrar o torcedor, mas o André esteve aqui colocando e pontuando também as suas opiniões. André, muito obrigado pela sua participação aqui, viu, André? E vamos esperar sábado que vem para ver o que é que acontece, não é isso? Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado. Foi uma experiência bem diferente, uma experiência bem agradável também. Parabéns a todos aqui da bancada pelo trabalho que fazem. Infelizmente não foi positiva, mas porque é o momento do clube. É uma situação complicada pro clube. Muitas mudanças, um elenco que não vem correspondendo. E a gente vai aguardar quais serão as atitudes, quais serão as situações que vão trazer posterior a essa nova gestão. Então, aguardar as mudanças, verificar as possibilidades de melhorar o que tiver para melhorar e o que no começo era uma possibilidade de acesso, hoje se torna um desejo de permanência, porque o inferno da Série C é uma coisa que a gente não pode aceitar novamente. Tá bom? Legal, André. Grande abraço. Muito obrigado, viu? Quem sabe mais vezes você participar com a gente. Continue com seus comentários lá comedidos. Eu acho que isso é muito importante. Não adianta, né? Eu sei que enquanto torcedor é difícil pro torcedor.
essa situação, mas é um pouco como o Benhur disse aí, não adianta também... não concordo com o coleguinha que disse lá que acabou querendo jogar a culpa para cima da torcida, né? Perguntando se a torcida no começo do jogo já cobra muito. Só falta essa agora também falar que o torcedor é culpado, né? Assim como alguns torcedores entendem, né, que às vezes nós somos os culpados do que está acontecendo. A gente cobra, a gente faz, a gente quer o bem dos dois times de Campinas, mas realmente está complicado, tá? E não adianta você, Bugrino, tirar sarro de Ponte Pretano, você, Ponte Pretano, tirar sarro de Bugrino, tudo bem. Até para rivalidade vai, mas que é o sujo falando do mal lavado. Então não adianta. André, valeu, muito obrigado pela participação. Viu? Te agradeço, conta comigo sempre que precisar. Vai ser sempre um prazer estar aqui com vocês. Legal, muito obrigado. O André Arruda que esteve com a gente aqui. Ele que veio com a camisa hoje dos Bugrinos lá da Austrália. E o Vini que estava curtindo a gente, deve estar até agora curtindo a gente lá na Austrália, né? Muito bem, Wagner Ferreira passando a régua, Wagner, Guarani 0, Ituano 2, gol de letra, 2-0 para o Galo, fora o baile. E o técnico Benhur é o menos culpado de tudo isso, né? Ele foi colocado nessa fria, com um time que vem se arrastando durante toda essa Série B, e a única perspectiva que eu vejo de melhora é contratações, que trocou já 2 vezes de treinador. Você acha que o Mozart vai resolver com esse mesmo time? Não vai resolver. Então a situação é dramática, o presidente vai ter que ir às compras na abertura da janela no dia 18 de julho. Não sei se tem mercadoria, né, na praça para as necessidades do Guarani. O Guarani precisa de um goleiro, precisa de um zagueiro, precisa de um meio-campo, precisa de um atacante. Então, no mínimo 5. O presidente falou que se precisar, traz 10. Mas é maneira de se expressar, não vai trazer 10. Para trazer 10 tem que dispensar uma meia dúzia. Então, e para dispensar não é fácil. Falar, tchau, vai embora. Tem direitos trabalhistas, direito de imagem, aquele negócio todo mundo conhece. Então o Benhur deu a cara a tapa hoje aí, disse que o problema psicológico. Agora os caras, cobra criada, vai sentir efeito psicológico. Os caras não estão nem aí, entra a vaia por um ouvido, sai pelo outro, e amanhã é outro dia, e vamos, cara de pau. Os caras vieram aqui fazer contrato, não vieram para defender e dar o sangue pro Guarani. Então a situação é dramática, felizmente a distância não está sendo muito grande entre o próprio Guarani e os seus concorrentes ainda, né, Wagner? De Z4, ainda, exatamente. À medida que isso for se deslanchando, aí sim, aí fica difícil de alcançar, porque não vai só ele que vai pontuar, os outros vão pontuar também. E aí, se não atingir aquela pontuação mágica que todo mundo fala, realmente tem que fazer aí pelo menos 22, 23 aí no primeiro turno, e para atingir 40 e tanto aí no segundo turno para permanência, hein? Que é o que mínimo hoje que a torcida exige desse time do Guarani. Realmente no jogo de hoje não se aproveitou nada pelas notas que nós demos aqui. O único que se salvou, e ainda olhe lá, foi o Persson, e se tivesse que, né, foi um destaque aqui pelo lado do Guarani. Mas mesmo assim, foi um amontoado, um meio de campo confuso, defesa batendo cabeça, goleiro falhando, um ataque que não faz gol. Então, não merecia outro resultado, senão essa derrota por Ituano por 2-0. É isso aí, Claudinei. Legal, Wagner, um grande abraço para você, até a próxima, até sábado, Wagner. Até sábado, vamos ver, o jogo será lá em Maceió, contra o time do Daniel Paulista. E, aliás, aquilo que você disse, Wagner, vale agora para sábado, né? Choveu tanto nas Alagoas, Choveu Maceió, tanto nas ruas de Maceió, que chegou... Que Alagoas. Alagoas. Para fechar, Wagner. Grande abraço a todos aí pela paciência, né? E mais um vexame do Guarani. Esperamos que não. É sempre assim, né? A gente tem expectativa que tá ruim, mas quem sabe... Justamente nesse jogo aí, que será um jogo atípico, né? Contra um treinador que conhece tudo de Guarani, quem sabe sai o resultado positivo. Vai ter que buscar fora, porque dentro de casa tá difícil de ter ambiente, né? Realmente. E depois outra. O Guarani tá tendo tanta despesa para jogar dentro de casa que jogar fora tá sendo mais econômico e sem pressão de torcida. Quem sabe? Vai dar certo. É a esperança. É a última que morre, mas morre, hein? Tá certo, este Wagner Ferreira comentou a partida aqui, 00:18 em Campinas. A gente vai então para fechar o fim de jogo com a ficha técnica do jogo, em nome de Prone Alimentos, em 30 segundos com Lucas de Souza.
Proni Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronialimentos.com.br. Proni Alimentos, produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Torcedor bugrino não deu mais uma vez outro vexame do Guarani dentro do Brinco de Ouro da Princesa. Benhur Moreira, na sua última partida aí como técnico, porque na semana que vem já tem o Mozart Santos, mandou a campo Kozlinski, Lucas Amon, depois Diogo Matheus, João Vitor, Leandro Castanho, Matheus Pereira, Leandro Vilela, Eduardo Persson, depois Índio, Silas, depois Vitinho, Júlio César, depois Iago, Bruno José, depois Maxwell, O Cruel e Lucão do Break. Na reserva ainda tinha Arthur Gazi, Lucas Cardoso, Hernando, Ronaldo Alves, Madison e Lucas Venuto. Já o time do técnico Mazola Júnior, que não estava no banco de reservas, mandou a campo Pegorari, Pacheco, depois Córdoba, Lucas Dias, Bernardo e Mário Sérgio, Rafael Pereira, Caio, depois Jimenez, Kaique e Gerson Magrão, depois Lucas Siqueira, Ailon e depois Neto Berola, Rafael Elias, depois Krigor. Ainda no banco tinha Felipe, Léo Santos, César, Roberto e Lucas, Natan e João Vitor. Os gols da partida marcados aos 30 da primeira etapa pelo Rafael Elias, que ainda perdeu outros 40 durante o jogo. E no finalzinho da partida, um Ailon, numa bela jogada do Krigor, matou o jogo. O gol foi validado aí pelo VAR. Árbitro da partida, o senhor Braulio da Silva Machado, árbitro FIFA de Santa Catarina, auxiliado pelo Alex dos Santos e pelo Thiago Americano Labis. Quarto árbitro, o senhor João Vitor Gobi. E a Daiane Caroline Muniz dos Santos, também do quadro da FIFA, foi a responsável pelo VAR. Campeonato Brasileiro Série B, 15ª rodada, estádio Brinco de Ouro da Princesa, horário do jogo às 9h30 da noite. Público 1.665 pagantes para 18.770. Eu sou Lucas de Souza e fico por aqui. Agradeço demais o carinho da sua audiência. Fique com Deus e até sábado. Fui! Legal, bom dia para você, viu, Lucas de Souza? Valeu, Claudinei, para você sábado. também. Agora, com a ficha técnica, colocamos um ponto final no fim de jogo aqui dos canais de Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. 00:20 em Campinas. E, consequentemente, colocamos um ponto final na nossa jornada esportiva, onde você acompanhou a 15ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro, Ituano 2, Guarani 0, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, com a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e as reportagens de Albert Cavalcante, com a participação do André Arruda como convidado especial representante da torcida do Guarani. Você acompanhou aqui a derrota do Bugre, mais uma no Campeonato Brasileiro da Série B. Em nome de Bet Champions, vem jogar na Bet Champions, Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro, Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Com a gente também Brumas Uniformes e Camisetas Personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery 3744-2121 e Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse o site pronealimentos.com.br. A coordenação de esportes por aqui é de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola, a direção geral de Arthur Eugênio Matias. Em nome de toda a equipe dos canais de Futebol Interior, é Claudinei Corsi quem mais uma vez agradece o carinho da sua audiência, que esteve com a gente aqui através de todos os canais do Futebol Interior, desde as 8h30 da noite. Mas muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você do portal Araraquara News, que esteve com a gente também, muito obrigado pelo carinho da audiência. Fiquem todos com Deus, tenha um ótimo dia de quarta-feira, o famoso dia da lombada, né, no meio da semana. Que você tenha todas as suas realizações e que Deus possa abençoar todo mundo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente se encontra por aí, pelos caminhos da bola. Fui, tchau. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.